Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos ao Segredo na Floresta, o meu novo RPG especial. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio. Tô muito ansioso, tô muito feliz que finalmente chegou sábado, dia 11/4, nossa primeira sessão de RPG. Obrigado a todos que estão assistindo agora. Obrigado a todo mundo que esperou ansiosamente comigo para essa semana. A gente preparou um conteúdo muito maneiro pra gente poder não só se divertir jogando, mas também assistindo, com certeza. Hoje eu não tô sozinho, obviamente. Eu tô acompanhado de meus queridos amigos. O Segredo da Floresta é uma sessão de RPG onde eu e vários amigos meus nos divertimos atuando e interpretando personagens e criando uma história nós mesmos. Eu preparei toda uma história, eu vou ser um mestre, né? Eu vou ser o mundo inteiro e os meus amigos vão ser os personagens nessa história. Então, sem mais enrolações, vamos ver com quem que a gente tá lidando hoje. Senhoras e senhores, temos alguém aqui. Eles estão todos apresentando o RPG também. Alô? Oi, Alô? bom dia, Opa! boa noite. Alô, bom dia. Como bom estamos? Dia. Oi, estamos aqui. Oiê! Tudo bem? Bom? Tudo bem, eu achei que tu ia mostrar o... eu achei que tu ia mostrar a abertura. Não, a antes, eu tava abertura vendo tua é live. quando a gente for começar a entrar no mundo mesmo. A gente tá aqui agora brevemente só pra se apresentar. O Luiz tem vontade de fazer cocô aí. O Luiz acho que decidiu ir embora. Acho que ele realmente não quis hoje participar. Ok. Acho que ele decidiu vazar do RPG hoje. Mas tudo bem, vamos lá apresentar quem tá aqui. Porque tem muita gente nova, tem muita gente que não assiste as lives normalmente. Começando então com quem tá aqui do meu lado. Lubinha, quer se apresentar? Eu. Quem é você? Olá, O que você faz na desculpa. internet? O que eu faço na internet? Eu Isso. sou streamer, sou youtuber, eu jogo, eu leio a conversa das outras pessoas e gravo vídeos baseados nisso. Perfeito. E sou um amigo do Selbit, ele disse que tá com os amigos, eu fiquei bobo. Exatamente, eu sou... Oi. Enquanto eu deposito mensalmente na sua conta, você continua sendo meu amigo. É, claro. Não é assim. Não sabia Ele que queria faz isso falar, na mas sua tudo bem. também? Então, pera, mas tem como ter amigos sem pagar eles mensalmente pra conversarem com você? Claro que não, bobo. Eu acho que tem, Luiz. Esse nosso esquema que eu faço com o babão, hein? Gabizinha! Gabizinha, Desculpa, eu desnorteei aqui. sinta-se à vontade de dizer quem é você nessa internet. Oi, gente, eu sou a Gabi. Eu basicamente faço live, não mais do que isso. Eu interpreto a Liz e esperamos que ela não morra, já que ela teve muitas ondas de sorte aí. A Liz, que é uma personagem que voltou do outro RPG, mas se você não assistiu outro RPG, não se preocupe. Alguns personagens voltaram, os que sobreviveram, mas mas a história é completamente nova. Então você não precisa ter assistido o outro pra entender o que vai acontecer hoje. Seguindo então a nossa linha aqui na frente, temos o mais novo membro da nossa Ordem da Verdade. Quer se apresentar? Oi, eu sou o Calango, eu sou especialista em máquinas agrícolas. E, além disso, eu sou um renomado artista da internet. É verdade, é verdade. Não é verdade? Eu conheço o Calango desde que ele cabia aqui na minha mão. Não, Eu você vi fez um você concurso crescer. de edição que eu participei. É verdade, o Calango já participou de um concurso de edição. É sério isso? Ele já participou de um concurso meu de edição e ele não ganhou. Eu perdi. Mas a pior da história, acho que foi que seu vídeo foi roubado pelo ganhador, né? O ganhador copiou o seu vídeo e eu achei... Então, o ganhador roubou, ele copiou uma piada que eu fiz no meu vídeo e eu perdi. Ainda assim, olha que ótimo. É igual aquela Ele fez o vídeo, postou, e aí o cara copiou o vídeo dele e eu não sabia, não tinha percebido. E aí eu dei o prêmio pro outro cara. Essa história é muito boa. É culpa dos jurados aí, né? Temos outro herói recorrente aqui. Hakim, por favor, se apresente. Salve família, sou Raquinho, eu streamo e é isso. É nóis. Ah. E eu sou o Thiago no RPG. Sou Exatamente. recorrente. É nóis, mano. E por último, mas não menos importante, o nosso ator credenciado. É o único aqui que pode atuar, que tem o DMT. Eu Oi? tenho DST. Você tem? Ah, tá. Calango, vamos conversar sobre isso depois da live, né? Agora que a gente conversa. Tá bom, Conversa tá bom. mais tarde, meu anjo. Ô, caralho. Luizinho, por favor, se mal. apresente. Oi, meu nome é Luiz. Eu tenho 12 anos, não sei nem o que eu tô fazendo aqui. E é isso. Deixaram entrar aqui. E hoje a gente meu vai jogar uma personagem é o- sessão... Opa, desculpa.
Oi, eu posso falar do meu personagem ou... Pode, mas a gente pode falar dentro do jogo também, mas você pode dar uma visão por cima. Não, então tá bom. Eu sou streamer e youtuber, faço coisas aí. Eu sou ator, então produtores que me quiserem, Tá lá. entrem em contato. Hoje somos todos atores, porque a gente vai jogar um RPG, ou seja, um jogo de interpretação, onde eu vou interpretar um mundo inteiro e eles vão interpretar os personagens de cada um. A gente vai entrar nessa história em alguns momentos, mas antes a gente vai para uma abertura especial Eu É quero ver. hora. que a gente preparou. Eu pra- não vi ainda. Eu também também não. preparou pra nossa. Pra Também nosso não. universo. Eu não Alguém quer aguentei. fazer uma consideração especial antes da gente entrar no universo da Ordem Paranormal, Segredo na Floresta? Eu quero dar os parabéns pra todos, principalmente pro Selbit, porque tá sendo muito foda, tá sendo incrível e é um puta projeto que eu tô muito feliz de participar. Ah, que bonitinho. Igualmente. Cara, muito obrigado, eu tô muito orgulhoso Ah, também. E também queria. Eu vou falar deles no final da live também, mas a equipe que fez isso acontecer é incrível. Não teria, Yes. isso não estaria acontecendo sem a equipe inteira. Eu vou até botar aqui rapidinho, ó. Temos A equipe. o Rafa da HQ no design de personagens, os cenários pela Amanda e pelo Thiago, que são incríveis. O Faria Lute, que é meu editor há muito tempo, ele é sensacional. A arte Mas vamos adicional do bater o papo Jota e do cada um. Zapsu, que Palmas, é Faria! incrível. E a programação das fichas que eles estão usando e de todo o sistema do JV, do Over, que é nosso moderador do chat também. Muito obrigado pela essa equipe sensacional. Muito obrigado mesmo. Sigam eles, aqui são todos os twitters deles. Mas enfim, sem mais enrolações, vamos. Chegou a hora. Você Pra quer, nossa- eu quero assistir junto. Você quer fazer contagem, né? Eu Não posso, precisa, pode né? ser, posso. Eu posso Bobagem. fazer 3, 2, 1 e a gente vai pra abertura. Pode ser? Tá bom. Ok. Tá bom, vamos lá então. 3, 2, 1, tchau. Bonito, bonito. Podemos? Mano, que Caralho, eu arrepiei foda, muito. mano. Eu Muito tô bom, de né? boca aberta, cara. Seguinte. Nossa, eu arrepiei real, mano, tá muito bosta. Nossa, tá muito louco. Mano! Pessoal, Perfeito, ó, parabéns por fazer isso daí, velho. Parabéns mesmo. Muito Nossa. Vamos lá. Parabéns! Eu não esperava, eu juro. a magia não vem pra nossa realidade de maneira fácil. Ou pelo menos, as coisas deveriam ser assim. A nossa realidade ela é regida por leis racionais, ela tem uma barreira que separa a nossa sanidade, o nosso mundo do jeito que é, de um mundo completamente ilógico, indescritível e sem razão. E essa barreira que separa o nosso mundo desse mundo distorcido é chamada de membrana. A membrana ela protege e isola horrores impensáveis da nossa vida mundana. Essa barreira, porém, ela pode ser enfraquecida pelo medo. Por vários inúmeros motivos diferentes, como, sei lá, busca de poder, insanidade, vingança pessoal, pessoas ao redor do mundo propositalmente tentam enfraquecer essa membrana, gerando o medo e terror do paranormal, fazendo com que essas entidades inexplicáveis desse outro lado vazem pela membrana para dentro da nossa realidade. Essas pessoas que tentam enfraquecer as membranas são nomeadas exoterroristas. Por causa desses exoterroristas, uma ordem foi criada. Uma ordem da verdade. E vocês se tornaram investigadores dessa ordem. Uma organização secreta responsável por caçar esses exoterroristas e esconder e destruir essas aberrações apavorantes do mundo inteiro. Fazendo isso, vocês fortalecem a membrana e mantêm a nossa realidade a salvo. Apesar de vocês serem heróis escondidos na nossa sociedade, vocês também têm uma vida normal. Vocês têm amigos, família, empregos, mas estão sempre em alerta para a próxima investigação. O próximo chamado misterioso da Ordo Veritatis. Hoje é 11 de abril, é mais ou menos 10 da manhã,
e vocês têm uma reunião marcada na Torre Alfa, uma grande torre comercial na Avenida Faria Lima, em São Paulo. O primeiro a chegar, descendo de um carro de carona, né, um aplicativo de carona, é um homem... Você quer se descrever, Luba? Claro. Bom, eu sou... Meu nome é Joey Gioki. Eu sou um atleta ginasta olímpico que veio do Japão pra treinar com alguns amigos no Brasil. Já posso contar o que aconteceu com eles ou... Acho que é mais o seu perfil, como você se ok. porta fisicamente. Ok, bom, como eu sou atleta e treino desde criança, eu tenho uma postura mais ereta, mais confiante. Tenho um físico atlético, sou bem forte, ágil, rápido. E sou descendente de japonês. Eu nasci no Brasil, mas morei no Japão desde que eu era bebê. E aí agora que eu tô voltando pra cá, basicamente. Perfeito. Então a gente tem o Joe descendo desse carro e ele se vê de frente de uma grande torre espelhada com vários homens e mulheres de terno, bem em que você imaginaria de um lugar empresarial, assim. Você pode já... Você tá livre pra agir. Joe. Bom, eu vou em direção à recepcionista. Ok, você entra no prédio, ele é bem largo, assim. Ok. Tem várias pessoas indo e vindo, tem duas torres diferentes. Você tá na Alpha e tem a torre Beta do outro lado. E você vê no mínimo uns 8 elevadores em corredores de cada lado e tem um grande balcão com 2 recepcionistas. Ok. Eu vou falar com a moça que eu vi primeiro ali da direita, Ok. então. Você chega... Com licença. Pois Oi. não, senhor? Posso ajudar? Oi, eu tenho uma reunião importante, mas eu não tenho certeza qual é o andar. Será que você pode me ajudar? Eu só sei que é na Torre Alfa e Isso. eu me confundo um pouquinho. Qual o nome da sala que... Qual o nome da pessoa que reservou a sala, por favor? Vixe, eu não sei se eu posso te dar essa informação, moça. É meio secreto. Senhor, eu preciso da informação do nome de quem reservou a sala pra reunião. Eu posso usar um código? O senhor... Código, senhor? Senhor Vero? Senhor... Severo? Tá marcado aqui às 10 da manhã, senhor Veríssimo no andar 8, é isso? Isso, você também sabe. Ai, Oi? ok. Nada Você não. Bom, tá ok. Você tem documento, por favor? Um documento? Ok, pode pegar então, eu acho. Não Você mostra pra entrega o ninguém. quê? Eu entrego minha identidade. Ok, ela pega a sua identidade e fala... ok, ela digita algumas coisas no computador e passa um cartãozinho e te entrega o cartãozinho. Você pode passar pela catraca aqui do lado, é o elevador 3. Ok, muito obrigado. De nada. Aí eu passo quando você pela tá catraca saindo, e você vê ela virando... Nossa, que ele tá falando de código? E a outra secretária fala... Sei lá, mano, todo dia tem cada vez mais louco nesse lugar. Tchau, é brincadeira. Ok, você... Quando você pega o cartão, você olha pra trás e você toma um susto. Porque atrás de você, esperando pra falar com a secretária, tem uma muralha. Um cara muito, muito grande. Você quer se descrever, Luiz? É muito grande. É alto, forte pra caramba, é velho, tem um cabelo grisalho. Tem uma cicatriz no rosto, parecendo do Zuko do Avatar, né? De queimadura, que ele prefere não falar como ele conseguiu essa queimadura. E ele é meio bobão, assim, ele tem um jeito meio bobão, ele parece meio abobalhado, mas muito focado, muito centrado. Entendi. Você vê um jovem asiático pegando um cartãozinho e você até ouve alguma coisa sobre Senhor Veríssimo, mas talvez seja só... Você tá só focando muito nisso? Você, então, tá liberado pra você ir falar com a secretária. Prazer? Oi. Oi, desculpa. Opa, boa tarde. Bom dia, desculpa. E aí? Não, Cara, você é grande, hein? não estava falando com você. Desculpa, eu confundi. Esse menino parece bobo. Oi, secretária, tudo bem? Prazer. Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Christopher. Christopher, ok. Sem reunião marcada em algum andar?
Não lembro o lugar, mas é com o Senhor Veríssimo. Senhor Veríssimo? Ok. Vocês estão juntos? Ela aponta pra vocês dois. Acho que sim. Senhora, desculpa, mas você acha que eu vou estar junto com um menino maluco desse? Eu não sei, senhor, desculpa. Eu falei baixinho, ele ouviu não sei como. Ela digita algumas coisas. Documento, por favor. Aqui, pode pegar. Ela pega seu documento, digita mais algumas coisas, faz a mesma coisa, passa um cartão, ela é bem rápida nisso, parece que ela faz isso o dia inteiro mesmo, e te entrega um cartão. É o elevador 3, senhor. Andar 8. Muito obrigado. De nada. Você pega o cartão, e vocês dois começam a ir até o elevador, quando você vê de canto de olho uma coisa que você nunca imaginou que você ia ver nesse momento. Entrando no prédio, tem uma figura esguia e cabeluda. Calango, você quer descrever o seu personagem? Meu personagem, ele tem um cabelo preto, mais ou menos da altura do ombro. Ele tem uma postura meio gamer, assim, ele não... Parece que ele é meio introvertido na postura dele, assim. E eu andei bem calmamente, assim, com a mão no bolso, meio com aquele jeitinho, assim, até a direção da recepcionista também. Ok. Você anda... Pera, ok. Você viu isso, Christopher. Você viu essa pessoa entrando. Você vai então César, em direção ao balcão. Fazendo aqui? Ele tá indo em direção até o balcão. Ele chega até o balcão. Quando você tá chegando no balcão, César, você vê essa figura alta, forte, máscula, e você reconhece ela. Tá. César, o que você está fazendo aqui? César? Eu sou E o aí, John. Christopher? Ah. Tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo, hein? Como faz tempo? Fui te visitar mês passado. Tem um mês. Exatamente, um mês é tempo demais pra alguém que é meu pai aqui. Mas você sabe o porquê. Eu nunca vou entender direito a cabeça, viu, Christopher? Nunca vou entender. Por que você não me chama de pai? Senhores, os senhores estão na fila? Eu só tô assistindo. Ele é pai e filho, parece que eles têm alguma coisa... Eu tenho essa Senhora, eu preciso reunião fazer um aí. trabalho. Tem gente esperando. Você olha pra eu trás, tenho tem essa um reunião. empresário assim, um cara de brabo assim. Posso ajudar, Tá, senhor? Ela se olha pra você, César. Tá, eu falo que eu tenho essa reunião com o senhor... Eu tenho essa reunião com o senhor Veríssimo no... Senhor Agora, Veríssimo, 10 ok. horas. Documento, por favor. Tá bom. Aí eu tiro do bolso e entrego Ela pra rapidamente digita, você olha pra ela digitando e você dá uma... Você percebe que você conseguiria digitar até mais rápido do que ela. Mas ela digita bem rápido. Ela passa o cartãozinho. Elevador 3, 8º andar. Ele já deve estar esperando por vocês lá. Enquanto eu ando pro elevador, eu olho pras câmeras e falo, nossa, que sistema de segurança patético. E vou indo pro elevador. Você segue então até o elevador, você passa o cartãozinho na catraca e ele funciona. Todos fazem isso? Sim. Quando vocês passam o cartãozinho na catraca, o elevador 3 abre automaticamente e tá marcando o andar 8. É um prédio bem luxuoso. Que descolado! Vocês entram no elevador, a porta se fecha e vocês têm alguns segundos constrangedores de só os três olhando um pro outro no elevador. Bom dia. Oi. Por que você tá fazendo isso? Bom dia? Eu não sei. Você, não você. Ok, desculpa. Não sei do que você tá falando. Como é que você descobriu? A porta abre e vocês veem um longo corredor. E na frente de uma... Tem várias portas com várias salas de reuniões com paredes de vidro assim. Mas na frente, lá na frente, vocês veem duas figuras esperando na frente da porta. Olhando na direção do corredor. Você, Joe, reconhece como membros da ordem que você já conversou antes. Liz, você quer descrever a sua personagem? Gabi, na verdade, né? Putz, sempre, né? Não sei, Thiago, você quer falar alguma coisa? Deixa pra você. Quer que eu descreva o personagem agora? Ou Fisicamente, direto pra cena? como você é fisicamente, Fisicamente? postura, isso.
Cara, cabelo castanho, 1,75m mais ou menos, 33 anos, bem pálido, uma cicatriz no rosto aqui e uma barba, parecida com a minha. E Gabi, como você é fisicamente? 1,70 de altura, cabelo castanho, preso num coque e É castanho? Eu com a achei que era cara preto. de cansada. É preto, Ok, preto. tá. Com a cara de cansada. Vocês então veem essas duas figuras e andam até elas. Elas estão esperando vocês na porta. E vocês sabem que o Sr. Veríssimo está esperando lá dentro. Oi, Liz. Oi, Thiago. Eu tô muito feliz de ver vocês aqui. Eu sei que faz tempo, mas Oi. Oi, bom dia. Ei, meu querido, tranquilidade? Melhor agora. Obrigado. Vai, não precisa ficar nervoso assim não, cara. Tamo tranquilo aqui, tá em casa. Obrigado. O que é que você tá fazendo aqui? Christopher, você reconhece o Thiago. Você sabe quem ele é. Você lembra dele. Tiago! Eu saio correndo e dou um abraço nele. Eu lembro dele não, né? Dá um teste de inteligência aí. Joga um dado de 100. Um dado de 100. Tirei Vê se... 19. Quanto de inteligência tem? Agora, deixa eu ver agora. Esqueci de pegar meus dados, cara. 50. Tá, você passa. Vou pegar meus dados rapidinho. Você lembra claramente quando ele... Thiago! E abre os braços e vem correndo na sua direção. Você lembra de um tiozão que era amigo do seu pai na sua infância, que o tempo todo era brincalhão, era esse americano. Ele é uma figura difícil de esquecer. Sim. Ô, tio Christopher, calma aí, meu querido. Eu tô todo machucado, cara. Calma aí. Sou frágil, Christopher. Como é que Mas tá? faz muitos anos que você não vê ele. Ô, Mas saudade o que aconteceu de tu, com cara. você? Por que você tá não- machucado? Longa história. Eu tropecei ali, pra cá, pá, mas tá tranquilo, relaxa. Tamo de boa. O que você tá fazendo aqui? Trabalho, né? O de sempre. Caralho, o Cris, você só Não sabe você. falar isso, Cris. É só perguntar pras pessoas. Elas não podem estar aqui porque elas querem, né? Quem é esse rapaz aí, Christopher? É meu filho, César. Oi, Opa, e aí, Júnior, tranquilo? eu sou o César, tudo bem com vocês? Pô, na paz. Seu filho tá com a postura meio complicada, escoliose, cifose. Sabe como é que não tem como jogar LOL sem ereto, né? Igual esse japonês aí, eu tenho que ficar meio desse jeito, assim. Obrigado, mas na verdade tinha um rapaz no nosso time de ginástica que ele era bem parecido com você e hoje ele tem uma postura bem legal. Eu posso passar uns exercícios de alongamento e tal, se você quiser depois. Eu acho que a gente seria bons amigos. A Vai porta ser bom se pra abre você. nesse momento e vocês veem um homem de terno com um cabelo bem grisalho. Ele tem uma barba bem feita, assim, ele tem uma postura reta. Ele fala, todos vocês chegaram, podem entrar. E ele abre a porta para vocês entrarem. Dentro da sala, você tem uma grande mesa de reunião com várias cadeiras bem confortáveis, assim. É uma sala de reunião bem cara. E ele se senta, ele dá a volta na cadeira e se senta na cadeira da ponta. Bom dia. Vocês todos se sentam ao redor da mesa? Sim. Eu quero me sentar também. Sentei. Eu me sento do lado do César. Primeiro, vocês estão todos bem? Muito bem, muito obrigado. Na perguntar, medida senhor do Veríssimo. possível, Bem, né? eu queria saber o que meu filho tá fazendo aqui. Christopher, o seu filho se interessou pela ordem autonomicamente. Ele se interessou por si próprio. E você sabe que a gente tá passando por um momento onde a gente não pode negar ajuda. E as habilidades dele vão fazer muita falta pra gente. Mas vocês larga de sabem ser tudo que eu fiz pra não meter eles Christopher, nisso, você aceitou entrar pra ordem finalmente porque você sabe a situação que a gente tá vivendo. Eu sei e eu já Mas esperava eu não a sua quero reação. meu filho Eu já nisso. esperava a sua reação. Eu já esperava a sua reação, Christopher. Mas a gente não tem escolha. É pelo bem do mundo inteiro. Nos últimos 30 anos, ele se vira pra todos vocês. Graças ao trabalho incansável da nossa ordem, ao redor do mundo todo, a membrana estava se tornando cada vez mais resistente. Ela estava ficando cada vez mais forte e os exoterroristas estavam quase extintos. A gente mal tinha relatos. O mundo estava chegando muito perto de uma realidade totalmente curada. A esperança era palpável. Mas alguma coisa aconteceu. Nos últimos meses, desde o começo do ano passado,
começaram a aparecer eventos paranormais numa intensidade e frequência que nunca aconteceu antes. E como a gente estava há tanto tempo tão acostumado com a fraqueza dos exércitos terroristas, a gente foi pego de surpresa. Os meios de investimento que a gente tinha na ordem, de equipamento e recrutamento, eles foram todos lentamente diminuindo com o tempo. A gente abaixou a guarda. E agora, a gente não tem mais recurso nenhum. A membrana atualmente está no estado mais debilitado que já foi registrado na história. E a gente não estava preparado. E é por isso que a gente precisa de toda a ajuda possível. E é por isso que eu trouxe todos vocês aqui para um caso que eu não queria que vocês tivessem que resolver. Conheçam a equipe Kelvin. E ele joga uma foto em cima da mesa. São 3 homens e uma mulher. Os 3 homens são bem altos e fortes. Tenta não girar, gira só a sua câmera, não o item. Gira com o botão direito. Eu tô tentando arrumar também. Esses são Kenan Thomas, Miguel Cariade e Mariana Larona. Eles são uma equipe experiente e muito eficaz da Ordem. Eles estavam há alguns meses indo atrás e investigando um grupo de terroristas que eram bem habilidosos. Eles sabiam fugir e se esconder muito bem. Eles estavam sempre tentando invocar alguma coisa que a gente não sabe o que. Recentemente, esse grupo de terroristas sumiu por alguns meses e a gente perdeu completamente a pista deles. Senhor Verissimo, desculpa. Eu acho que o menino aqui japonês não tá conseguindo ver. Ai, gente, que vergonha. É que eu não sei mexer muito bem nessas coisas, sabe? Não se preocupe, calma. Calma, deixa eu ajeitar o slider aqui, só um segundo. Você tem hipermetropia ele começa a mexer nas configurações do slider, que tá com problema realmente. E... Aqui, Joe. Oi. Vê se do seu ângulo agora a iluminação tá certa. Só um instantinho, eu tô verificando aqui, eu tô... Será que você pode verificar de novo? Eu vou verificar de novo, sem problema nenhum. Joe... É que não tá aparecendo pra mim, sabe? O convite tá indo agora? O convite tá vindo, mas como é que eu... Senhor Verissimo, eu acho que o senhor tá desaparecido, meio que offline. Eu não tô, eu tô disponível. Eu tô disponível, você precisa aceitar o convite. Você conseguiu? Eu tô tentando, sabe? Ai, nossa, eu fico muito nervoso nessas coisas. Não, tudo bem, não se preocupe. O Joe... encontrei. Okay, perfeito. Você conseguiu? Tá pedindo uma senha, mas eu acho que eu lembrei. Não fala isso em voz alta. Eu consegui. Perfeito. Continuando então. O Joe, ele é o mais novo membro da ordem, então é normal o nervosismo. Não se preocupe, Joe. Ele pega no seu ombro e te senta na cadeira. Obrigado. Essa é a equipe Kelvin. Acontece, meu querido. Obrigado, Sr. Thiago. E eles eram muito metódicos e experientes. E eles estavam no encalço desse grupo de terroristas há um tempo. E aí, esses terroristas sumiram por alguns meses. E nós até achávamos que eles tinham desistido ou desbandado. Mas... uma evidência de um caso que estava aparentemente sem muita... um caso que não estava indo muito longe no interior do Rio Grande do Sul. Acabou se tornando nível federal por causa da incompetência local. E nós finalmente achamos uma evidência que linkava esses terroristas e tivemos algum sinal da sua localização. E aí ele coloca essa foto em cima da mesa. Esse é o símbolo que esse grupo de terrorista costuma colocar em todos os lugares. E ele foi queimado na testa de um homem morto. A família desse homem desapareceu. Ele foi encontrado à beira da estrada com seu carro vazio, com todos os pertences. A única coisa que desapareceu foi a sua filha e sua esposa. O caso foi... a polícia local tentou investigar esse caso por 4 meses, até que finalmente eles desistiram por falta de recurso e habilidade e tentaram passar para a polícia estadual. O nosso membro da ordem na polícia estadual do Rio Grande do Sul repassou essa evidência pra gente. E a equipe Kelvin foi enviada para
investigar e tentar finalmente encontrar esse grupo novamente. O problema é que eles eram extremamente metódicos, como eu disse, e enviavam relatórios com muita frequência sobre as novidades e sobre o atual status das investigações. E esse foi o primeiro e último relatório que eles enviaram. Alguém quer ler em voz alta? Ele entrega pra quem tá mais próximo que a Alice. Relatório equipe Kelvin. Relatório inicial. Ficando num hotel próximo de onde o corpo foi encontrado, identificamos o envolvimento do grupo exoterrorista. Sem dúvida, o problema é maior que prevíamos. A cobertura de telefone na região é quase inexistente. Mais informações em breve. Foi registrado às 23h14 do dia 11 de março. Isso foi exatamente um mês atrás. Eles não enviaram nenhum relatório novo. Não temos notícia nenhuma deles desde então. E é por isso que eu tô assimilando vocês agora para serem enviados até a cidade de Carpazinha, que é onde eles foram investigar, e descobrir o que aconteceu com esses membros e talvez auxiliar eles no combate a esses exoterroristas. Vocês acham que tem como fazer isso? Vocês podem perceber também que o grupo de vocês, ao contrário de o nosso usual 3, a gente sempre manda os grupos em trios, agora vocês estão em 5. Porque essa equipe ela era bem habilidosa e eles desapareceram. Eu tô bem preocupado. E a gente não tem recurso pra perder membros tão importantes como eles. O rapaz foi encontrado morto em um carro. Eu só não Sim, concordo com o vocês podem- César estar aqui. Meu Deus, velho, alguém dá um soco no meu pai, mano. Ninguém vai fazer isso, ou seja, ele tem 7 metros de altura, mas se alguém pudesse, eu ia agradecer. Christopher, o seu filho, Realmente teria ele é que maior de escalar idade, dele, mas... e ele se ofereceu pra se juntar à ordem. Você sabe que a gente precisa de ajuda. Eu não tenho como negar. E ele é muito importante pra gente, tanto Eu quanto você. sei, nesse Sr. momento. Veríssimo, mas você entende minha posição também, né? Posição bem alta. É mais importante, Christopher. A realidade é mais importante. A verdade é mais importante. A ordem é mais importante. Ô, papaizinho, não finge que tá se preocupando agora, só que a coisa apertou, tranquilão. Eu falo pro meu pai. César, você já viu algum evento paranormal? Por que você acha que eu tô aqui? Você sabe por que eu não abandonei, mas me afastei de você e da sua mãe? Não sei, eu não sei se eu tô tão afim de saber também. Eu queria proteger vocês. O Sr. Veríssimo se levanta. Eu queria poder ficar mais tempo, mas eu tenho outras coisas a fazer. As passagens para Carpazinha estão compradas. Vocês podem encontrar o oficial, ele checa os papéis dele, Victor Roth, na delegacia. Ele era o responsável pelo caso antes de ser repassado para a Polícia Federal. Talvez ele dê mais informações sobre o assassinato e talvez vocês possam seguir as pistas que a equipe Kelvin tinha seguido. Pera, isso não é uma piada então? A gente vai ter que viajar com casos de família aqui do lado? Isso daí é a complicação mesmo que eu ia Muito falar, boa. meu querido. Esses dois aí, imagina, tem uma treta, eles estão discutindo, nada, vem um zumbizão e crau. O problema não é meu, o problema é desse senhor aqui, ó. Assim, ó, o Joey tudo bem. Ele é meio desastrado, mas ele é bom. Agora, o caso de família ali, eu não. Liz, a gente não tem Menina, escolha. eu nem te conheço. Liz, você sabe muito nem bem você- o que acontece quando a gente manda uma equipe pequena. Eu sei. Eles Você morrem. sabe o que pode todos acontecer. eles. Eu entendo, mas você tá ligado que se esses dois juntos contam com menos um se continuar assim, né? Você querer farpar seu Cris, você que te respeita e tudo mais, mas na moral, tem que resolver essa situação aí, pai. Eu acredito que vocês vão conseguir confiar uns nos outros eventualmente. Assim como você, Thiago e Liz, não confiavam uns nos outros no começo. A Ordem já matou 2 pessoas que eu considerava minha família. Você quer que outra família seja destruída? A Ordem não matou ninguém, Liz. Os exoterroristas mataram. A gente impede que mais pessoas morram. É, Como mas eles. agora mesmo é pra me deixar mais calmo, né? Pessoas morrendo. Ô, seu Christopher, pensa assim, meu querido, ó. Você falou que queria proteger seu filho. Quão fácil que é proteger seu filho quando ele tá perto de você? Muito mais do que longe. Olha aí, ó. Ponto de Não é vista, verdade? Não é vamos lá. verdade? Ele falou uma verdade, papaizinho, olha lá. Ó,
Olha o tamanho, tu parece um armário, pai. O argumento deles até que tem algum sentido, considerando a quantidade de eventos paranormais acontecendo ao redor do mundo todo, o seu filho próximo de você e sabendo das coisas que podem acontecer, tá mais seguro do que com a ignorância Eu concordo. de não saber o que pode acontecer. Ele mesmo acabou encontrando por acidente um demônio e conseguiu lidar com sorte. A sorte nem sempre tá do lado de vocês o tempo todo. Mas o que ele fez? Jogou um mouse? Só fica no computador, menino. Vocês vão ter muito tempo pra conversar. Eu preciso ir agora. Ele entrega então as 5 passagens. Ele bota as 5 passagens na mesa, ticketzinhos com já check-in feito, com o nome de cada um. Os assentos estão marcados em lugares distantes do avião e em nomes diferentes foram comprados também, pra não gerar nenhuma suspeita. Vocês sabem que o nosso trabalho ainda é manter escondido a existência do paranormal, apesar de estar vivendo um momento muito complicado. Alguma outra dúvida? Thiago, vem aqui no canto. Já volta aí, família. Eu não sei se eu já comentei com você antes, mas a minha mãe morreu em circunstâncias bem parecidas a desse rapaz. Com a tatuagem na cabeça? Na verdade, isso eu nunca soube, porque eu tinha 18 anos e a polícia nunca deixou eu ver o corpo da minha mãe. O caixão dela foi lacrado e a gente nem sequer pôde se despedir dela. E eu acho um pouco estranho, porque ela tava num lugar sem cobertura de telefone, ela era uma ótima motorista e ela simplesmente sofreu um acidente e a gente nunca teve nenhuma resolução sobre. Inclusive, é boa parte do motivo de eu estar aqui hoje. Eu corri atrás de descobrir tudo que eu podia sobre o caso, mas eu nunca consegui. Você acha que eu posso encontrar respostas nesse caso? Mesmo tendo que viajar com aqueles dois lá? Cara, você é muito parecido com a sua mãe, acho que sim, mas olha, você sabe muito bem como as coisas são e nessa linha aí, quando a gente mexe com emoção e mistura emoção com razão, dá problema. Então, ó. Me promete que você não vai deixar eu perder a cabeça. Prometido, só que, pelo amor de Deus, não mistura razão com emoção. E emoção Tudo bem. com razão. É nóis. Vamos lá, então. Certo. O Sr. Veríssimo, então, ele para na frente da porta, espera vocês. Ele abre a porta e parece esperar. Qualquer coisa, enquanto vocês tiverem contato, a habilidade de contatar a gente tá disponível. Como eu disse, a gente não tem recursos pra suprir vocês com equipamento, mas eu presumo que vocês tenham equipamentos próprios e a gente tem um contato da ordem no aeroporto que vai dar um jeito de fazer uma vista grossa para o que vocês quiserem passar na mala. Senhor Veríssimo, eu queria perguntar se tem como eu ir de carro, com meu carro. Christopher, não. É no Pra interior do Rio atravessar o Grande do oceano Sul. de carro. Ah, não tem oceano. Vocês É. podem alugar um carro. Vocês podem alugar um carro quando vocês chegarem no aeroporto. Não deve ser muito caro. Ok. Lembrem de não usar violência desnecessária sem confirmação de exoterrorismo. A gente luta com o paranormal. Violência contra inocentes só enfraquece mais ainda a membrana. Concordo, senhor Veríssimo, concordo 100%. A gente não pode ter a luxúria de pensar que a gente consegue destruir tudo a partir de agora. Então, se vocês acharem que tem entidades paranormais fortes demais, vocês podem fugir. A aproximação tem que ser sempre estratégica. Aparentemente a gente já perdeu o contato como equipe. Eu não quero perder vocês também. O voo sai às 13h30. Vocês ainda devem ter algumas horas para se preparar para o voo. Boa sorte. Ok. Obrigado. Ok? Obrigado, Sr. Veríssimo. Obrigado. Eu saio da sala. Vocês todos saem então? Eu levanto da cadeira e saio da sala. Tá. Todos vocês descem o elevador. E vocês estão na entrada. Vocês entregam os cartõezinhos. E o que cada um faz? Eu queria dizer pra Liz... Oi, Liz. Oi, Liz. Liz, Fala.
Eu ouvi um pouquinho você conversando com o Thiago e eu só queria dizer que eu gostaria de ajudar também se precisar, ok? Você estava ouvindo a conversa? De novo, Joey. É que você falou em voz alta? Enfim, eu tô aqui, tá? Vocês Thiago. dois querem ir lá em casa pra pegar um armamento? Ok. Mano, eu deixei na minha moto já minhas coisas tudo, cara. Achei que daqui... Como é que vocês vão levar armamento no avião? Desculpa, Ô, eu não meu gostaria de... querido. Desculpa. Se resolve ir com seu filho, você não tem nada a ver com a gente, não? Ô, seu Chris. Então tá bom, vocês vão ser presas, eu vou ficar tranquilo, eu vou embora e... Eu estou querendo ajudar. Se você vai ser grossa comigo... Não, Tudo bem. não, mano. Tu sabe mais que todo mundo que o Severino dá um jeito. Você É, sabe eu- disso, cara. O cara sempre dá um jeito, cara. Mas isso daí, vocês dois aí, ele não dá um jeito, não. É com vocês. Ô, garoto. Ô, cabeludo. Eu entendi o que vocês falaram, eu acho que faz mais sentido, eu realmente tenho que proteger o César. E eu não vou... César, eu não vou brigar com você por estar aqui, mas você pode me ouvir mais? Um pouquinho, não precisa ser muito. Não. Vocês viram que eu estou tentando. É difícil. Boa sorte pro Ô, Júnior. cabeludo, hein? Ô, Júnior, teu pai tá tentando. Eu só vou te ouvir porque o seu soco vale por 17 soco meu. Então tá... Tudo bem. Vou colaborar com você dessa vez. Nem que seja por isso, pra eu ganhar o seu respeito e amor de volta. É o melhor relacionamento familiar que eu já vi. Relacionamento baseado em violência não é muito bom, não, meu querido. Calma lá. Não O vou... que importa é que eles nunca estão bater juntos no- agora, gente. Vamos focar na coisa boa, né? Não, graças a Deus. Tá. Vocês veem o relógio, é mais ou menos umas 10h40, então, como o voo sai a 1h30, vocês têm tipo umas 2 horas pra se preparar. Tá, eu tenho um monte de coisa pra pegar, eu sou muito bom em tecnologias, então eu tenho que levar muita coisa, então eu tenho que me preparar antes de vocês, então eu vou lá, viu? Até mais. Eu posso te deixar em casa. Tranquilão, viu? Pode deixar que eu vou de Uber, acabei de chamar aqui, ó, o Cledeval tá vindo aí. Pode deixar, ó, tá chegando aqui já, aí eu vou embora. Bom, gente, Beleza. eu vou em casa pegar roupa, se alguém quiser carona. Ou tô de carro. Eu vou com a Liz e com o Thiago. Obrigado, senhor grandão. Ok. Antes de vazar, Thiago. dá um abraço no Christopher. Quer dar um abraço, ô, mano? Relaxa, tô vendo que tu tá tentando. É de boa. Porra, Thiago! Ô, calma aí, minha querida. Olha o filho do cara, mano. O cara tá na pré-adolescência aí metendo só cabeçada emocional no pai. Nossa, sorte Dá um pro abraço cabeludinho aí com um pai desses, eu não ia nem participar do caso. Eu Isso. pego Cara, o Thiago pelos giga. ombros, eu olho nos olhos dele e falo: Você lembra o que seu pai fez por você? É o mesmo que eu tentei fazer por ele, mas ele não entende. Ô, Cris, vou te pedir um favor só, mano. Não fala do meu pai, não. Nossa. Eu sinto falta dele também. Eu também, por isso eu quero que você não fale dele, por favor. Não fala do pai dele, não. Eu dou mais um abraço neles, um abraço. Não é nóis, eu dou de um braço só já, querendo afastar ele. Perfeito. Eu vou embora. Ok, você vai no seu carro sozinho? Vou. Vocês vão para suas respectivas casas. Nessa hora na ficha de vocês, então marquem exatamente o que vocês estão levando e o que vocês não estão levando nos seus pertences aí. Quais armas e equipamentos vocês querem levar. Vocês passam algumas horas se arrumando. Pelo que eu entendi, Thiago, Liz e Joey estão na mesma casa, certo? Ok. Vocês querem Eu se tenho preparar? um estoque em casa. Rapaziada, escolhe o que vocês quiserem aí. Pode escrever sua casa, fica à vontade. Ok, eu morava no apartamento com o apartamento da minha mãe, anteriormente. Dados os eventos anteriores, eu me mudei. Eu finalmente consegui sair do apartamento que eu morava com a minha mãe. E eu me mudei pra uma casa, eu comecei a alugar uma casa. E é uma casa muito grande, eu fui promovida no trabalho, então a minha situação melhorou bastante e... Enfim, é uma casa com piscina, cachorro, eu adotei o cachorrinho do Gonzales. Detalhe importante que a gente não tinha comentado. Vocês chegam e tem um cachorrinho que fica muito feliz em ver o Thiago também. E chega e lambe o Thiago e late, todo feliz assim. Eu adotei ele por conta do Thiago não ter muito espaço, aí na casa ele tem bastante espaço pra brincar e o Thiago sempre vem aqui brincar com ele, então
Tá tudo bem. Como é que é o nome dele, Thiago? Você que sabe, eu chamo ele de cachorro só. Qual era o nome mesmo, senhor mestre que escolheu? Ah, vocês que escolhem o nome do cachorro. Posso escolher? Ah, não, o nome do cachorro é Geraldinho, o original. É, Mas vocês Geraldinho, podem mudar se vocês quiserem. ok. Geraldinho. Ah, eu gostei do nome, velho. Geraldinho. Ok. O Quero cachorro. ficar brincando com o Geraldinho, o cachorro, velho. Quero ficar Perfeito. brincando com ele o tempo todo, que eu já tô com tudo arrumado. Ok, vocês ficam... Cachorro. Então vocês se preparam, chega perto do horário. Vocês vão de carro da Liz ou como vocês vão para o aeroporto, cada um de vocês? Vocês querem carona, rapaziada? Sim. Eu tô tranquilo. Vou com minha motinha lá. Agora tem uma moto, né? Ah, então eu eu vou sempre levar tive, na verdade, o só quando pequeno... pus ela. Eu levo o pequeno pirilampo pro aeroporto, então. Que fofa. Pode ir com ela aí. Vem de Obrigado. Corsinha. Então, agora vamos de Cadillac. Que descolado. Você tem alguém pra cuidar do cachorro enquanto você foi? Tem a empregada, a Júlia. Ok. Grande Júlia. Vocês chegam no Tchau, aeroporto. Ju. Vocês chegam no aeroporto, então. Começam a fazer o esquema de checagem de bagagens. E vocês veem, quando vocês chegam. Chega primeiro a Liz, o Joe e o Thiago juntos. E tem um cara que tá olhando pra um panfleto, olhando pra um monte de pessoas assim na mala. Até que ele finalmente. E vem até vocês. São vocês os funcionários do Sr. Veríssimo? Meu querido, não é mesmo. Mas falta uma galerinha aí. Falta o caso de família. A gente. Pera, você. Você é o César? Não. Não. Quem são? Você pode só me marcar os nomes? Porque eu fui responsabilizado com as bagagens de 5 pessoas. Isso. O cabeludo e o Exatamente. grandão vão chegar depois aí. Aqui é só Liz, Thiago e Joey. Nisso Marca aí. quando você fala, você olha grandão, você olha pra trás e tem um cara muito grande chegando no aeroporto com a malinha dele. Você quer narrar sua malinha, Christopher? É uma malinha mesmo, pequenininha. Parece aquelas pastas, assim, de pessoas levam pra um escritório e tudo mais. Onde só tem, sei lá, uma muda de roupa extras. Entendi. E perfume, escova de dente, essas coisas. Perfeito. Ele chega e vai em direção a vocês, que ele viu vocês. Ah, velho. Christopher? Ô, Cris. Você tá na viagem de trabalho, né? Você tá ligado? E isso daí tem tudo que você precisa. Isso daí. É tudo que eu preciso. Roupa. Tudo. Tu não ouviu o que o senhor Veríssimo lá falou na reunião, não? Ah, você está falando. Ah, entendi. Eu não uso essas coisas. Você usa essa malinha, tu vai bater no que aparecer com a malinha. Não, eu uso meu braço. Foi uma boa resposta. O cara tem um ponto. Cada um. O César finalmente chega e vê o aglomerado de pessoas logo na entrada, assim, do lado do aeroporto. Tem várias pessoas indo e vindo e nas viagens, mas tem menos do que o normal. Mas tem porque não é também é uma segunda-feira, então... na real, é sábado, né? Que hoje é dia 11/4, então não é uma segunda-feira. Mas tem menos pessoas do que você esperaria no aeroporto. Tem alguém fumando por perto? Não tem ninguém fumando dentro do aeroporto. Gente, não esquece, Mas quando o você entrou no coronavírus. aeroporto, você passou e viu várias pessoas fumando, você sentiu o Eu cheiro. tô inquieto, eu tô meio inquieto. Você ficou Thiago, meio- você falou que você ia parar de fumar. Eu já parei, minha querida. Se eu fumar esse pulmão aqui, não aguenta mais não. Na hora que abriram lá pra costurar, falaram que meu amigo tava parecendo esponja depois de limpar a sujeira. E o seu ouvido, como é que tá? Não ouvindo. Tá César, complicado. você chega e vê o aglomerado de pessoas, o que você faz? Vou tomar um cafezinho. César. Alguém quer tomar um cafezinho aí? Opa, César? eu vou no chá. César? Eu vou no café também. Ah, tá. Não, mas é que você acabou de chegar no aeroporto. Ah, eu acabei de chegar? Tá, eu tô Como com uma é que é a sua mochilona, mala? O que você tá trazendo? assim. Eu tô com uma mochilona bem grande, ela parece estar bem cheia, assim, aparentemente. Tá. Eu preciso descrever o que eu tô levando na mochila? Não. Só, tipo, como você tá? Tá, não, eu tô com meu suéterzinho de gola alta, tô com uma calça jeans preta e uma mochilona grandona bem cheia. Assim. Vocês veem o César chegando, então, com uma grande mochila, e aí ele chega no grupo, e aí o funcionário que tava com o papelzinho... São vocês? Todo mundo aqui? E aí, gente, tudo bem? Mas... E aí, César? Ó, filhão. Salve, Júnior. Opa. É a bagagem de vocês, então, que eu tenho que levar? Eu acho que sim. Pro senhor Ele que vai cuidar de Veríssimo? nós? Uhum. Ok.
vocês podem me entregar. Então ele puxa um carrinho de bagagem e coloca pra vocês colocarem as bagagens de vocês. Eu não tô gostando desse aglomerado de gente, porque tá todo mundo doente. Nossa, ô, você trouxe a mascarinha também? Gente, Nossa, ainda bem. Ô, pera aí, rapaziada. Nossa, esqueci minha máscara. Eu já não fico, gosto. nossa. Não, tem que estar ligado. comprar. Não é só paranormal que nós... Boa. Boa. Não é só paranormal que nós tá combatendo, não, Cezinha. Complicado. Eu esqueci a minha, gente. Eu Tá, esqueci a minha. Eu Usa uma chego camisa, perto Joey, do- usa uma camisa. Eu chego Ok, perto do Joey ok. e falo, e agora o que a gente faz? O que a gente faz? Eu vou confiar na Liz. Tá bom? Ok, César. Vocês Tchau. colocam então as bagagens no carrinho? Sim. Olá. Colocamos. O funcionário que também, ele... Ai, meu Deus, é verdade! Aí ele vai até... Ele entra correndo assim, ele deixa o carrinho enquanto vocês colocam. Aí ele volta com uma máscara. Ok, tá tudo aqui? Moço, sem mão na boca. Ruim. É uma máscara! Roleplay! Desculpa. Eu não acho muito legal julgar os outros, senhor. É tudo isso? É tudo isso? É isso Sim. aí, é isso aí. Ok. Ele pega o carrinho e começa a levar. E aí um colega dele fala, meio que sinaliza pra ele assim. E aí ele, não. Relaxa. E aí ele passa reto pela esteira assim e leva pra trás. Vocês não veem mais ele. Ô, rapaziada, eu esqueci que tava tendo esse problema todo. Bora miar esse cafezinho? Melhor É, não, agora. sim, É sim, melhor não, é cafezinho, verdade, sim, pode cafezinho. crer. Tô de boa de cafezinho, mano. Vamos, Gente, vamos pedir pra levar. Alguém precisa de álcool gel? Álcool em gel. Eu tenho o meu, obrigado. Ok. Joey, eu posso usar o seu? Eu não quero usar o do grandão ali, não. Claro, Pode mandar, pode pegar. Chris. Opa, obrigada. De nada. Pode ficar com esse pote. Não tem problema, eu tenho outro aqui. Eu não tenho outro, mas pode ficar. Como assim, menino? Pega isso aqui, é seu. Ah, obrigado. Caramba, que puxa-saco da porra. Ai, ela é engraçada. Uhum. Ela tossiu, hein? Obrigado, né? Toma cuidado aí. Tá tudo bem. Calma. Pô, quando a gente entrar no avião, a gente pode tirar a máscara, né? Tá quente. Não. Nossa, eu acho que é mais complicado lá dentro. No ambiente fechado. Ô, essa viagem vai demorar muito. Quanto que é? Gente, Quantas não horas esquece, de avião? eu sou o grupo de risco. Não quero morrer. Tamo junto nessa aí, Cris. Tá complicado. O irmãozinho aqui não vai Nisso- dar mais outra, Nisso vocês ouvem... Tim! Atenção, passageiros do voo para Carapazinha podem se dirigir ao portão 13. Passageiros do voo de Carapazinha, portão 13. Rapaz, Pessoal, eu acho que é o portão 13. No momento que eu escuto essa voz, eu viro pro meu pai e falo assim, nossa, Christopher, olha só. Ele falou igualzinho, Alex. Que Alex? Que Ah, Alex? chefe. Aí eu Que tiro, Alex meu tá falando? aí eu tiro meu smartphone do bolso e dou play num áudio. É aquele que colou teu cu com durex. Gente! Ô, parceiro, a gente tá aqui pra brincadeira não, viu? Muito bom, quer dizer, não dá pra brincadeira não. Tiago, é a primeira vez que ele brinca comigo. Você acha que eu não tô feliz? Mano. Viu só? Ele tá feliz. Muito bom. Pelo menos tá fazendo team build, tá tendo team build. Tá de boa. Aí, a equipe tá trabalhando junto, todo mundo junto, tá desenvolvendo, tô gostando de ver. Vamos aí, galera, portão 13. Vocês então... Ah, bola. Vocês seguem, a fila tá sendo... As pessoas estão sendo orientadas a ficarem distantes uma da outra na fila. Então todo mundo tá tipo a 2 metros de distância na fila. A maioria das pessoas tá de máscara também a partir do local de check-in, mas as pessoas mais sem máscara estavam na entrada, que estavam indo com os familiares, são responsáveis, mas, enfim, elas... a maioria das pessoas que entraram no check-in estão todas de máscara. Vocês, então, vão em direção ao portão 13 e já tá todo mundo na fila entrando. Vocês... Gente, fazem o olha quê? só, eu viro pra eles e falo: gente, olha o poder que eu descobri. Ó meu óculos. Ah. Deixa eu mano. tentar. Não é possível. Foi quase. Conseguiu! Eu consegui um Beleza, pouquinho, eu senhor. Eu ando pra direção do portão, eu ignoro Ok. toda essa... Tamo junto com o Júnior, velho. Você chega, entrega o seu check-in, a moça... Pip, ela nem checa o seu documento e deixa você passar. Ok, isso foi estranho. Tô embarcando também.
Todos Ok. o Thiago pega, ela paga, e parece que elas estão com pressa. Parece que o voo tá até meio atrasado, assim. Então elas estão com pressa e elas nem estão checando o documento direito. Putz, Ok. que pena. Eu vou dar o documento pra ela. Aí como eu sou burro, eu tiro a máscara assim, ó. Sou eu! Ela, sim, senhor. Christopher, pode entrar. Obrigado. E tenta deixar a máscara, senhor. Ok. O senhor é grupo de risco. Vocês todos passam e entram, e aí vocês realmente estão sentados em lugares bem distantes um do outro do avião. Assim como o senhor Veríssimo tinha dito. Vocês querem fazer uma coisa especial? Ah, eu puxo meu Nintendo 3DS pra jogar Pokémon. Ok. Cara, eu dormir. puxo meu celular pra jogar um Frifas também. Eu vou dormir. Não tem Tá, internet pode no avião. também. Que isso? Que... Bom, Gente, vocês eu ouvem um acho que tiro, a cadeira tá vocês ouvem ficando velha. uma explosão, o pessoal do avião fica até um pouco preocupado, mas aí vocês percebem que o avião do lado, a turbina dele explodiu, a de vocês tá tranquila. Então, o pessoal fica até um pouco preocupado, mas aí é de outra empresa, vocês estão tranquilos. A aeromoça, calma gente, calma. Essa aí é outra empresa. Obrigado por escolherem a nossa, que eu não tem marca. É amarelo, é o nome da empresa, amarelo. Mas alguém quer fazer alguma outra preparação? Ou vocês estão prontos para ir pro voo? Eu coloquei o cinto. Perfeito. Eu coloco pronto. meu fone de O ouvido. voo dura mais ou menos cerca de Rádio Pedro. 2 horas. Então, ele parece correr normal, tem algumas turbulências no caminho, mas nada muito preocupante. Vocês É um pousam... voo direto, né? Não vai ter escala, não. Sim, é um voo direto. Vocês pousam em Carpazinha por cerca de 3:30 da tarde. As pessoas começam a ir até as esteiras de bagagem e vocês veem as bagagens de vocês chegando normalmente. Oh, Pronto, pego Ok. minha bagagem, já procuro o cara que tá com a plaquinha falando com essa família. Vocês pegam todas as bagagens de vocês? Pego. Tudo. Ok, vocês pegam as bagagens de vocês e vocês saem da zona de embarque e não tem ninguém esperando vocês. Que? ué? Não era pra ter alguém esperando a gente, pessoal? Querem alugar um carro? Eu acho Ah, Você não. Vocês lembram que o Sr. Veríssimo falou que teríamos que alugar um carro se quiséssemos? Eu acho que essa é a visão mesmo, viu, Cris? Ô, Liz, bora dentro. Não podemos ficar nessa treta, não, mano. Não é porque o cara é todo pãozão que a gente tem que ficar assim, mano. Bora, Eu a gente tem que concordo. trabalhar junto agora. Essa Eu daqui é a concordo. comunidade aqui. Eu até tô gostando desse menino aqui. Joey, né? Eu mesmo, senhor. Prazer, viu, querido? Grande fã. Beleza, O vamos aeroporto de conhecer só Carpazinha, agora que vocês saíram e estão olhando ao redor, ele é bem pequeno, é tipo do tamanho de uma casa. Só tem um portão, só tinha uma pista de decolagem, né, ou de aterrissar. E ele tá praticamente vazio, tem só vocês que desceram agora e as pessoas do avião de vocês que estão andando pelo avião e indo até uma barraquinha que tem de alugar carro. Tem só um restaurantezinho com a maioria das comidas já são empacotadas, não tem nada que é feito na hora ali, por exemplo. E só tem uma velhinha assim na bendinha sentada entediada porque ninguém tá comprando nada. Ah, vai todo mundo num carro só? Mano, Cabe. Dá pra vou ir. ser sincero, cara. A última vez que a gente se separou em uma missão, acabou dando alguns problemas, né? Então acho eu melhor prefiro a gente andar perto de ficar vocês. junto. Acho que no momento, Liz, é melhor a gente ficar junto mesmo. Gente, eu estou aqui. Eu sou muito bom dirigindo, se vocês quiserem. Posso dirigir. O que você faz da sua vida aí, grandão? Eu não faço mais, né? Porque a idade não ajuda, mas eu era dublê. Você não reconheceu ele? Como assim, dublê? Assim, cara. Você sabe, Thiago? Eu conheci seu pai Nossa. assim, inclusive. Caralho, verdade, era do Van. Van Damme, ele é mesmo, cara. Ele é o melhor dublê do Van Damme. Inclusive, senhor, eu reconheci só um pouco depois,
Mas eu aprendi muito com os suas acrobacias. Muito obrigado. Grande fã. Muito Ô, o cara fofo é esse brabo menino, mesmo. muito fofo. Ô, ele Obrigado. dá uma chance pro cara. Ali eu tô sentindo essa vibe, essa animosidade. Deixa o cara é gente fina, pô. Por trás dessa cara assustadora e 2 metros de altura e braço de 57 centímetros de bíceps. Ele é um cara muito fino. Inclusive, eu sou um instrutor, né? Eu posso ajudar se vocês precisarem de alguma coisa. Ensino vocês. Ai, se explica Bom tanta dia. coisa. Verdade, é porque estou de máscara. O senhor é grupo de Porque risco, eu... você vai lá pegar o carro. Vai lá, põe a máscara de novo e vai falar com a menina. Eu vou até a menina lá do lugar que pega carro. Ok. Você chega até ela acabou de lidar com o cliente e fala: muito obrigado. Posso ajudar, senhor? Oi, tudo bem? Eu queria Tudo. alugar um carro. Que modelo o senhor quer? Qual modelo mais esportivo? Na mais verdade, a legal gente só que tem corre muito? HB20 mesmo. Vai ser complicado pra mim, mas pode ser. Pode ser? Tudo bem, senhor. Vai sair R$150 por dia. Desgrama. Pode esperar um pouquinho? Sem problema, senhor. Eu vou até eles e falo: gente, é o seguinte. Deu R$150 por dia. Eu não sou rico. Eu Ô, mano. posso ajudar com um dinheiro aí. Vamos dividir? Nós racha em 5, pô. Dá nada não. 30. E se duvidar, tu pega a NF, você pega a nota fiscal, tu manda pro Veríssimo, tu falou, Veríssimo, reembolso da missão tá na mão. Aí ele vai lá e deposita tudo de volta, pô. É verdade, isso aí é uma boa, né? Pegar da NF e já manda pro senhor Veríssimo. Pô, pelo amor de Deus, não tem erro nenhum. Ok. Faz o É seguinte. uma boa ideia. Deixa. Eu pago o carro e vocês guardam o dinheiro pra um cafezinho se vocês ficarem com fome. Um café não, de 150 pelo amor de conto? Toma, pega aí, fi. Gente, essa menina, ela me humilha, mas eu até gosto dela. Ô, pega a nota. Não, calma aí, ô Cris. Pega a nota fiscal que vai ter reembolso ainda, pô. Vai. Você acha que eu não tô contando com isso, mas eu estou contando muito com isso. Ah, Eu volto até a... Eu volto até a mulher. Pega a nota! Ok! Pois não, senhor. Eu vou pegar o carro. Ok, senhor. Você só precisa preencher esse formulário aqui. E aí vai estar tudo resolvido. Eu preencho todo o formulário. Ok? Você passa alguns minutinhos preenchendo todo o formulário. Você preenche com todas as informações de documento e tudo mais. Como vai ser o pagamento? Cartão de crédito. Ok, ela entrega a maquininha pra você. Você passa o valor de 150. Você tem quanto você pode gastar por dia? É a Liz. É o eu cartão posso dela? gastar. Você tá usando o cartão dela? o meu. Tá, pediu É. senha. Gente, esqueci a senha! Eu corro até ela. Senhor, a minha maquininha! O que tá acontecendo aqui? Eu volto a devolver Oh, a máquina. beleza. Espera um pouco! O cartão. Eu pego o cartão. Ok. Eu corro. Qual é a senha? 0000. Puta que pariu. Eu volto. Pô, mano. Tá aqui, desculpa. O senhor vai querer o carro ou não? Yeah. Vou. Ok. Ela digita de novo e entrega a maquininha. Porque ela não entrega, dessa vez ela segura a maquininha e espera você colocar o cartão. Já. Ela vira a maquininha pra você. Aí você bota a senha. Aí, aprovado. Bota a senha. Obrigado, senhor. Ela te entrega a chave. Mais Você alguma pode me coisa? dar a nota fiscal, por favor? Calma, senhor. Você devia ter pedido... Ela dá uma teclada assim, ela dá um tapa no monitor, que é um daqueles bem antigos ainda, de tubão. E aí... dá um... Ela pega a nota e te entrega. Obrigado. Senhor, vai ser cobrado adicional até devolver o carro, tá bom? Automaticamente. Ok. Tchau. Aí ela se vira já pro próximo cliente. Posso ajudar? Eu volto até eles. A moça César, do... o Você carro mexe fala com esses igual. negócios de internet, né? Mexo. Eu li uma vez, o seu pai é tipo um boomer? É. Ok. Ele é. Ok, O que eu só é queria isso, ter certeza. boomer? É quando uma pessoa é muito grande, ela é boomer, entendeu? Sou boomer. Sim. O Burro pra mim era personagem do Gunbound, velho.
É, pode ser também. Não. Pode ser também. Será que Vocês eu veem posso... uma plaquinha indicando os carros dessa empresa que vocês acabaram de alugar. Tem uma plaquinha indicando onde ficam os carros. E aí no seu chaveiro tem o número 22. Vamos? Pera, a Podemos? gente vai em 5 pessoas No HB20. no HB20. Pô, aqui Tudo esperto. bem, não, tá ótimo. O problema é que a gente tem uma pessoa que tem o tamanho de 3. Não, Mas eu cabe, vou cabe. dirigir. Deixa ele Mas dirigir. calma, Aí, é. aí deixa o Júnior na frente, que aí os caras podem ter uma conversa pai e filha, pode fingir que é road trip. Eu prefiro ir Eu, agora. eu acho melhor, Thiago, você vir na frente comigo, porque você... Não, o Thiago vai do meu lado. E o Joey atrás, eu fico Você- com eles Ah, atrás. meu- Nossa, você tá safe, Cris. Obrigado pela oferta, isso é mais legal, mas vai. Pode ir. Ok. É isso. Vamos para o carro, então? Vamos. Vocês chegam então numa fila de alguns HB20s e tem um que é azul e tá no local 22. Nossa, é azul! Que bonito! Minha cor preferida. Esse HB20 é qualidade, mano. Eu vou no meio? Eu vou no Eu meio. abro o porta-mala. Se é o menor, vai no meio, né, meu querido? Vocês estão levando Ok. as bagagens, eu presumo. Vocês abrem o porta-mala. Estou Coube ajudando. tudo? Coube, mas muito apertado, mas coube. Isso. Senhor Espaço. Chris, você pode me ajudar a fechar esse porta-mala? Meio. Tá bom. Ok. Com uma mão só. Eu vou. Oh! Beleza, não precisa quebrar também, ó, Pô, Christopher. tem que devolver, chefe. Pelo amor de Deus. Ah, Vamos sacanagem. deixar essa passada de lado, mano. Desse jeito vamos ter que mandar NF do concerto pro senhor Veríssimo também. Ô, Joey, quanto que você tem de altura, meu querido? Eu tenho 1,68. Oh, então você vai atrás da muralha aí que eu não vou caber no carro, irmão. Eu vou no meio. Ok, você que sabe. Ok? Todos vocês entram no carro? Sim. De boa. Todos estão Sim, no carro. sim. Ô, tá doendo gente, muito minha costela, velho. Porque tá Eu muito não apertado. sei. Eu não sei onde vamos. Ô, qual era o nome do hotel que o rapaz ficou mesmo? Que o grupo ficou? Vocês estão com os documentos ainda que estavam Ai, do relatório e tal. Vocês estão um vendo hotel tudo. perto do corpo, mas... Onde que o corpo foi encontrado? A gente sabe exatamente. Qualquer coisa a gente liga pro senhor Veríssimo e pergunta. Eu quero pegar meu celular e ver se tem sinal de telefone nessa cidade. E falaram que não tinha quase nada, mas deixa eu ver aqui também. Onde foi o acidente não tinha, pelo menos. Tem sinal aqui, mestre? Tem. Você tá com sinal. Sinal bom? Não, péssimo, mas tem. Oba! Que beleza. Ô, bora tentar ligar pro seu Veríssimo só pra pegar uma informação do diário desse hotel, mano, que o grupo ficou, que eu acho que isso é um bom ponto pra dar o Se start. eu ouvir 3 palavras que o Veríssimo falar no telefone, você vai estar no lucro, meu querido. Você tá ligando pro Veríssimo? No hotel. Eu tô tentando ligar aqui. Tá. Você liga, o telefone toca e alguém finalmente atende. Senhor Veríssimo? Opa, qual é o nome do hotel que a equipe Kelvin ficou mesmo, rapaziada? Nós não temos conhecimento. Vocês foram indicados, deixa eu ver aqui, a conversar com o oficial da polícia, Victor Roth. Meu amigo, mas eu não curto falar com o policial, mano, mas pra ser bem sincero. Essa é a indicação da missão. Eu não tenho outras informações. Mais alguma coisa, senhor Veríssimo? Não, tô suave, rapaziada. Eles ligam. Ô, bota o endereço da delegacia no Waze aí, mano. O que temos que fazer? César, você pode fazer isso pra ele, né? Seu pai. Deixa comigo aqui, deixa comigo. Eu boto delegacia de Carpazinha lá Tá, no... quando Waze. você acessa o mapa, você vê que o mapa local é todo torto, as fotos são do satélite são todas de baixa qualidade, é realmente um lugar que não é muito bem estruturado na internet, mas você acha o endereço da delegacia de Carpazinha e você consegue definir a rota. Tá dando aqui, ó, 3 km até lá Na na real delegacia. dá tipo uns 10 minutos, Pode dar 10 minutos, então. Aqui, ó, o Waze aqui, 10 minutos, ó, Cris. Lá, Menos, segue vai, a rota 5 aí. minutos, que a cidade é bem Pode pequena. ser sim, 5 minutos, recalculando aqui toda hora. Gente, minutos. vocês querem com ou sem emoção? Com emoção! Não, pelo amor de Deus. Não fala Cris. isso. Sem Não, emoção, maluco, era sem do emoção. boneco. Thiago, eles disseram sem.
Mano, tô todo fudido aqui da última missão, na moral. Eu vou tranquilinho. Sério, moção, vai suave. Então vocês Calma demoram aí, cerca de calma 7 a aí. 8 minutos. Vocês chegam no endereço da delegacia, vocês olham ao redor, até estranho, pera, será que é aqui a delegacia mesmo? Vocês estão de frente pra uma casa azul, que tá com a porta aberta e tem uma escadinha que sobe. É uma casa bem simples. Gente, mas tudo é azul! Minha cor preferida. A cor preferida do Joey. É uma casa de dois... Lembrou? É uma casa que tem 2 andares. Tá, é aqui a delegacia, então? Dá uma olhada, dá um teste todo mundo de encontrar escondido. Ok, eu preciso pegar meus dados, eu esqueci, peraí. Qual que é o dos de Encontrar encontrar? escondida? Encontrar escondido. É só encontrar? É só encontrar isso. Qual é o dado? Tá. O dado de 100. Descem, né? Se tirar o número de o cima. objetivo, ó, quanto menor, melhor. Então, se vocês tirarem menos do que vocês têm na perícia, vocês tiveram sucesso. Eu tirei metade do que eu tenho na perícia. Eu tirei 10. Ó, os valores que vocês têm 45, tem um valor total, tem um valor que é metade e tem um valor que é um quinto. Aí, dependendo do que vocês tiraram, vocês foram bem, foram muito bem, ou foram muito bem. E aí... ou vocês fracassaram. Vocês só me dizem qual tipo de sucesso vocês tiveram. Qual Tirou dado que é, metade. Celso? Dado 100? de 100. Tá, calminha. Nossa, mano. Pela Ok. primeira vez um número decente. Amigo, eu tinha ido pegar os dados, como é que é? Eu tirei 60. Você tem quanto de encontrar? Encontrar. É. Eu tenho 90 e tirei 45, mano. Tá, então você... Então, o Thiago... É, eu tenho 80, Você eu tirei vê, 22. meio que escondido uma plaquinha suja na frente dessa delegacia. Tem uma plaquinha meio suja que diz Delegacia de Carpazinha. Bem discreto, assim, quase que você não vê. Ô, rapaziada, aquela placa ali bem derrubada e suja parece ser da delegacia, velho. Pô, lugar decupado aí, mano. Meu amigo. Nossa, mas... Ah, aqui qualquer coisa que acontece é um mistério, mano. Não é possível que a Não. galera resolva alguma coisa aqui. Não é à toa que eles não conseguiram resolver o problema. Acho que a pessoa que parece ter vindo aqui, ela veio com um Guaraná com rolha. Não entendi a sua piada, filho. Tá, Cara, eu... Você que é velho, você tinha que entender. Eu desço do carro e vou entrando na delegacia já. Dá Tá, licença, eu também Joey. vou, também eu vou. tô no meio aqui. Tá. Claro, pode ir. Opa, eu Obrigada. saio do carro. Vocês dei espaço saem do pra ela. carro estacionado e começam a subir os degraus simples até a delegacia. Quando vocês entram, vocês veem um balcão super simples, um lugar completamente simples assim, com a pintura bem velha e descascada já. Tem na frente desse balcãozinho um monte de cadeira de plástico com 2 idosos assim quase dormindo, esperando talvez a vez deles. E do outro lado do balcão tem uma atendente no telefone. Tá bom. Ok. Não. Senhorita, Mentira. Só um segundo. Verdade? Não. senhorita, eu tenho- caralho! Tá bom, tá. Oi, desculpa, que foi? A senhora pode esperar na fila ali? Tem uma fila, senhora. Eu quero passar pra ela o meu distintivo da seção de crimes inabituais. É uma menina, é uma mulher, na verdade, de mais ou menos 26 anos. Ela é meio gordinha, assim, ela tem ela claramente não tá muito preocupada com nada, ela tá distraída. Ela usa um óculos, assim, meio quadrado. Ela falou, o que foi? Senhorita, meu distintivo aqui, eu preciso falar sobre Você um caso... trabalha? Mas como assim? Eu nunca te vi Eu aqui. preciso falar sobre um caso com um dos seus policiais que atendeu uma morte suspeita num carro. É com o Victor? Deve ser? Ele mesmo. O Victor! mesmo. Aí vocês ouvem de dentro do corredor que segue, na frente tinha 2 salas, vocês ouvem um barulho assim, meio que de coisa caindo. Ele fala, oi, o que foi? E vocês veem um cara de mais ou menos 30 anos, com uma barba ralinha assim e bem escura. Ele é baixinho, ele tem a pele parda e o cabelo bem curtinho, mas ele tem olhos bem grandes e pretos. Ele tá com uma camisa social, branca listrada, com cinza e uma calça cinza, e ele tá com um sapatinho preto, assim, vocês veem ele. Que foi? Ele fala, tão querendo falar contigo aqui, ô. Aí ele, tá bom, nossa, precisa gritar. Oi, desculpa, pois não? Thiago, Pô, então, Vai meu lá querido, não você, tem Thiago. objetivo com você, cara. Falar ser bem objetivo aqui. A gente foi mandado aqui pra resolver um caso que teve estranho de um cara que foi encontrado num carro. O do Rafael?
Mas não, Não sei, acho que foi esse mesmo. É o Rafael. mas o não cara que foi botou enviada a palavra na equipe mês cabeça? passado que ia cuidar dessa investigação? Eu não... Foi enviado, só que eles tiveram que voltar devido a todo esse estudo de coronavírus que tá tendo. A familiar de um teve problema, teve problema. Ah, eles voltaram. Por isso que eu não escutei mais deles, então. Sim, Entra sim, no meu voltaram. escritório. Vem aqui, então. Vamos nessa. Ele segue e entra à esquerda numa salinha aqui. Ele tem um escritório bem bagunçado, com um monte de documento e caixa, assim, pra todo lado. Ele tem um computadorzinho que tá no wallpaper, que é o wallpaper padrão do Windows XP. Eu acho engraçado. Tem 2 cadeiras, assim, na frente da escrivaninha dele, que é bem simples. Eu falo, então, mas o que vocês precisam saber, então? Não passaram os documentos pra vocês? Mano, eu preciso saber exatamente onde é que foi que teve essa fita do carro. Tipo, você precisa informar isso pra gente? Porque, infelizmente, teve lá um problema no pane no sistema. Quando eles foram mandar as coisas pra gente, acabou que não teve todas as informações. Aí teve mó dor de cabeça, mandaram a gente Ele pra resolver essa coça a cabeça burocracia assim, toda. Acho que eu tenho os arquivos ainda, calma. Ele dá uma... Ai, calma, só um segundo aqui. Ai, esse sistema fica travando, que droga! Aqui, tá. É do Rafael Serino, Montes, fica né? Calma, um pouquinho. Rafael, o quê, rapaz? É o Rafael Montes, né? Esse Desculpa, mesmo, esse caso é desculpa, muito tinha esquecido. complicado. Mas é o da testa, né? Que tem o símbolo. Eu não... É esse mesmo. Você tem alguma foto, algumas coisas aí pra ajudar a gente? Ele abre assim um arquivo e ele abre aquela mesma foto que vocês já tinham do símbolo na testa. Bom, o que vocês precisam saber, então? Você tem o nome da mulher e da filha que sumiram? Ah, tenho. É só me dar um segundo pra eu achar aqui. Mas era... Calma aí, é muito arquivo aqui no meio. A gente Menino, super entende. Acontece muita coisa por aqui, nesse lugar? Era a Alice e Camila, a mulher e filha dele. Camila Montes e Alice Montes. A Alice era filha e... A Alice tinha 18 e a Camila 35. Aham. Pode pá, interessante. Falar sendo bem sério com você, Vitor, pensa que a gente aqui, tudo que aconteceu com o esquadrão não aconteceu, velho. Porque realmente, tipo, teve um pane no sistema. Bom, eles nem queriam, eles eram bem direto ao ponto mesmo, né? Eles vieram aqui, pediram os documentos e pediram a localização. Eu já falei, eu fiquei 4 meses, né, investigando esse caso, mas não tem muito o que fazer, não tinha, a única evidência era esse símbolo aí, eu pesquisei na internet, não achei nada, perguntei pro pessoal aqui, ninguém conhecia, não sabia o que fazer. Perguntei pros familiares, eles estavam viajando, né? Ele foi encontrado o corpo com 3 marcas de facada, né? Tava estirado no chão na avenida, tava voltando de viagem da família. Mas não levaram nada também, o que é estranho, né? Matou, levou a família, não roubaram o carro, não roubaram nada, deixaram tudo aberto. Vitor, você pode... Você, o seu... Victor. E a sua equipe? Victor, desculpa. Você e a sua equipe foram os primeiros a chegar na cena? Equipe não, né? Eu, né? Não tem equipe aqui, carpazinha, né? Quem tu quer? Você foi a única pessoa a chegar na cena. Não. Foi a Ivete do Sovaco Seco lá perto, né? Do bar, que encontrou, ligou pra polícia, não queria, né? Se livrar. Mas E acho, na verdade, deve ter até... assim... Talvez tenha... O Sovaco Seco é o único lugar lá perto, né? Que eles podem ter passado, mas eu não tenho coragem de entrar lá, né? Com a gangue, com tudo. Tem gangue nessa cidade, mano? Gangue de motoqueiro, né? Aqui na região tem um monte. Grandão, você já deu porrada em alguém de gangue alguma vez na sua vida? O que eu mais fiz na minha vida foi dar porrada em gente de gangue. Foi filme, mas... Na verdade, achando aqui, nossa... Ele puxa um arquivo assim... é isso mesmo, é isso. Por isso que eu até lembrei. Eles estavam com a nota fiscal do Sovaco Seco, eles tinham comprado uma água lá, 10 minutos... que fica 10 minutos, né, de onde o carro foi encontrado. Então, eu até ia lá, né, investigar, mas o pessoal lá não gosta de policial. Aí eu fiquei meio assim, né, não queria também morrer. Não, tá tranquilo, a gente dá um jeito. Entendeu? Consigo te entender, consigo. Rapaziada, que vai Mas por que não mandaram a mesma equipe agora que voltaram eles aí, né, aqueles 3...
Eles já sabiam eles tudo, já ficaram tinham investigado, doentes. já estavam... Eles Passaram inclusive foram mal, pra lá ficaram também. passando muito mal, vomitaram, tosse. Ah, pegaram o Eles- corono? Eles pegaram o Corona, corona. 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 É, tem que usar máscara, né? Tem que se cuidar aí, lavar a mão bem com álcool que gel, sabão. Tem álcool gel aqui, ó, se vocês quiserem também. Ele lava a mão. Depois você Obrigado, passa Entre tenho os lá, meu. dedos, já. atrás. Pronto. Aham. Ah, eu tenho. Estamos mas- sabendo que aqui é em Carpazinho, né? Carpazinha, Carpazinho. carpazinha. O pessoal Carpazinha. confunde com a outra, que é não tem carazinho, nenhum não tem caso, nada a né? ver. Não tem nada a ver com carazinha, que é carpazinha é outra coisa. Sim. Carpazinha. Que droga. Carazinho, né? A cidade Desculpa, daquele... tô nervoso. Ei, César, você que mexe com a internet, não tem um cara de carazinho da internet? Não? Ah, tá. Que minha família assistia. Oh, eu Essas sei coisas- de quem você tá falando. Você sabe? Velho, hein, mano? Ele tá falando aquele jogador de futebol, Mas Kevamar, aí- mano. Ele era daqui. Não. Ok. Ah, Júlio é estranho César, esse Júlio símbolo aí, né? César, jogou Eu no nem sei. Brasil. Como Ah, que ok. queimaram na cabeça dele também, né? Deve ter sido uma moeda, Fizeram um o quê, medalhão, rapaz? não sei, né? O que foi? Nossa, falou como queimaram a peça dele? É, como que fizeram, né? Deve ter pego um isqueiro, um essas negócio. gangues malucas, essas gangues malucas. Deve ser aqueles Você acha que é dos de motoqueiros? cavalo? De cavalo? Não sei, pode ser alguma coisa louca, mas... O que é esse aí? Parece aquele satanismo, né? Não, tem nada a ver não. com isso não, rapaz. Isso não existe, não. Satanismo. Eu acho. acho que a gente devia lá dar uma olhada, mas acho que o meu pai tem aqui na frente do nós. De onde vocês são mesmo? Qual setor do que vocês são? Eu sou ginasta. Ah, Sim, ele é ginasta da Você polícia. ainda tem o distintivo do setor de crimes Isso. inabituais que o Thiago e a Elisa ainda tem. O Aqui, distintivo ó. do setor de Eu sou americano, eu vim aqui, a polícia me chamou, porque meus trabalhos que eu fiz lá como detetive particular. Setor de E aí crime eu do estou quê? aqui. Isso aí? Deixa eu ver. A gente Olha é o do setor distintivo aqui. federal, meu querido. Ah, é do mesmo, é dos mesmos do outro, então. Sim. Exatamente. Isso. isso, eu tô aqui também. Melhoras, né, pra eles, então, bah. Melhores. Ah, melhor. Aham. Tranquilo, Victor, tranquilo. meu querido, você viu mais algo além da queimadura estranha no pescoço? Tinha mais algo na cena do crime que chamou a atenção? Que as mulheres sumiram, né? E não era rica a família, né, pra ser sequestro, não tinha parente, não tem explicação. Uhum. É, Não isso tem que nenhum a gente registro descobriu, né, do passado delas, alguma coisa aí com você não, Victor? Ah, Mulheres sumiram. registro do... Como assim? O que você tá falando? Ele fica Alguma confuso. coisa sobre a casa das mulheres que sumiram, a família Não, eles são delas. daqui de Carpazinha mesmo, mas não tem... não A cidade não tem nenhum registro sobre as pessoas que moram aqui? tem, mas vocês querem lá investigar a casa deles? Para quê? Se foram sequestrados na estrada? Você pode passar pra gente o endereço do local do crime e da casa das mulheres e do cara? Eu posso procurar, tudo bem. Ele Obrigada. procura assim nos documentos. Fala também, Vitor. Cidade pequena, normalmente notícia circula rápido. Essa família Sim. daí, do Montes, como é que eles eram? Como assim? Eles eram normal, assim, Você tinha alguma coisa viajavam diferente? bastante. Não. Alguma coisa diferente na habitual aconteceu antes disso tudo aconteceu? Foi do nada, né? Não, tinha ido pra praia, voltaram Praia? Que praia que eles foram? no litoral aí, não sei exatamente, né? Foram pra praia, sempre vão pra praia no fim do ano. Pode pôr, então. Depois eu vou ver isso daí, obrigado. Bah. Ele- Anota eu lá. Anota Ele eu pega o endereço assim, a rua é General Gonçalves 323. Tá, eu acho estranho se elas não eram ricas de terem sido sequestradas assim. Deve ter algum outro motivo por trás. Eu achei isso Não também, dinheiro. né? Mas não consegui, não pensei em nada. acho Você acha que foi a gangue? As gangues dali de perto? Eu não sei, né? Talvez, né? Tem as duas gangues lá, né? Eles ficam roubando. Tem a gangue que fica Duas roubando. gangues? Por que tem duas gangues? Que eles são rival, né? As gangues de motoqueiro lá, perto do Sovaco Seco, ficam sempre lá. Você pode explicar pra gente melhor isso? Eu não sei, Porque eu não me a- meto com gangue. Você acha que eu sou policial e vou meter com criminoso? Tem as duas gangues, não sei o nome. Ô, Cris, Entendi. Ô, Cris, calma aí. Mas uma das gangues é de motoqueiro. As duas são de motoqueiro, né? O Sovaco Seco é bar de motoqueiro. E caminhoneiro também, mas é mais motoqueiro também. Mas eles têm outro bar de motoqueiro. Porque o Sovaco Seco é de uma gangue. Não. aí tem O Sovaco Seco é das duas. É que, na verdade, assim, era só de uma,
pelo que eu sei. Mas agora tem as duas. Eu não sei como funciona. Tem que ver lá. Eu não me meto nessas coisas que eles não gostam de policial. Victor, você gosta de moto? Eu não gosto de moto. Eu dirijo o meu Corsinha, tô bem. Entendi. Ok. Essa rua que você passou pra gente é da casa ou do local do crime? É do sovaco. Ah, não. Da casa delas, que vocês pediram. Tá, o que tem em volta? É um escritório só bagunçado? Ao redor do escritório dele? Não, é super simples. Tem um computador. Tem 2 cadeiras que, inclusive, quem de vocês dois sentaram? Eu imagino que a Liz, que você tava conversando mais com ele, e o Thiago, certo? Não, eu tô em pé, eu tô em pé. Quem que sentou? Tá bom. Ninguém Puta, só eu ali. sento, eu adoro ficar sentado, eu Tá. sentei. Você sentou com as pernas em cima da escada, da cadeira. Melhor, se você for gay, não tem problema. O pai aceita. Tá. Vocês então. Ele. Mas é só isso, é só uns arquivos jogados assim, é meio bagunçado, não tem muita coisa. É um escritório bem simples. A gente ainda precisa do endereço da cena do crime. É na estrada lá, eu não sei mais onde é exatamente. Foi na. Perto do sovaco seco, sim. É na RS 230, mas é no. É no quilômetro 303. Aqui parece. É perto do sovaco seco. Lá 10 minutos do sovaco seco você vai. Mas não tem mais nada lá, né? A gente tirou as evidências. Vai deixar o corpo lá na estrada? Não, é bom ver o local, né, meu querido? Tem que dar uma visualizada. Tá certo, tá certo. Bom, vamos ver como é que é, a topografia. Às vezes vocês veem algo que eu não vi, não sei. Não, vai aqui, mas tá tranquilo, relaxa. Provavelmente deve ser alguma coisa de gangue, algum mal entendido talvez aconteceu, a galera tô mascarada, a gente vai descobrir o que é que é. Pode Deve ser relaxar. alguém fazendo prank pro YouTube. Tenta me falar, né? Que a outra equipe me largou aí, não sei nem. Não sabia que tinham indo embora. Não, os caras é foda, mano. Os caras é foda. Senhor Victor, só pra te explicar, porque pode parecer meio estranho isso, né? 5 pessoas, antes 13, agora 5 pessoas vindo aqui pra investigar um caso, pessoas que nem é daqui, um caso que aparentemente não tem nada a ver. Só pra te explicar que a gente está fazendo um trabalho envolvendo reconhecer gangues do Brasil, porque eu não sei se você viu, tem uma questão de gangues do Sudeste, lá São Paulo, Rio de Janeiro, que estão indo para a Bahia, estão em Minas Gerais, descendo para o Sul, não e nós sabia. estamos com medo, entendeu? É só questão de proteção. Não sabia. É isso mesmo, Então tá isso bom. mesmo. Putz, Ô, qualquer bora lá coisa então, aí. rapaziada. Bora lá. Bora lá, obrigado, Vitor, tamo junto. Victor, meu querido, Diga. o corpo foi enterrado? Alguém Foi, da claro, família né? enterrou o 5 corpo? meses atrás o corpo, você acha que vai estar lá Então, ainda, né? Que horror. Tinha pessoas da família pra enterrar o corpo? Não, foi enterrado pela prefeitura mesmo, né? Você acha que a gente devia ver o corpo, Liz? Eu não sei. Eu imaginei que talvez eles não tivessem enterrado o corpo, já que tinha símbolos exoterroristas e tudo mais, mas... A gente pode desenterrar. Símbolo de gangue, né? Sim, isso, símbolo da gangue Que do é? sovaco seco. Terrorista? Oi, Sovaco Vitor, só ignora essa galera de vez em quando, é porque a galera viajou, tá com insolação. Ah, eu fiquei Não, feliz porque agora tem que vocês uma estão aqui gangue também, chamada né? Os Investigar esse Terroristas. caso. Tava preocupado com que os outros sumiram lá. Achei que tinham me deixado pra trás, mas não vi investigação, não vi nada. Bom, que bom, né? Me deixa aí por dentro, então. Qualquer coisa aí. Bora no sovacão seco, Sou o único que investiga nessa cidade, né? O melhor Não. detetive de Carpazinha, né? Que eu vi com o Victor, rapaz, né? Lá. é o Vi o brinco relaxa. escuro no bar, né? Fala, É nóis, Eu Vitor, sou o valeu, melhor. aí, Oi. opa, eu tô indo embora. eu sou o Ô, melhor. Victor, só pra te explicar, você tem um papel e uma caneta, rapidinho, pra mim? por Tenho. favor? Ele fica até empolgado. Diga, Eu passo meu número de celular pra ele. qual que é o número, então? Que Meu que é? número é DDD 11. 11, tá? 011, né? Aham. Isso. E aí? Posso falar? Diz. 999. Então, ô, Chris, por favor. 9. Não bora envolver ninguém de fora do nosso setor nesse Não, vídeo. mas tá mas certo, eu sabe, quero me saber, chama. né? Meu trabalho também, né? Não Sim, tem nada mas acontecendo na cidade. É a região dele, se ele precisar de alguma informação. Se precisar de ele ajuda aí quiser- também, saber do local aí. Exatamente. Vocês estão de São Paulo, né? Que vocês Cara, falaram? não é melhor você dar seu número pra Isso. gente, Vitor? Então, que a gente entre em contato com você? Claro. Não, deixa ele pegar o meu também. Deixa ele pegar o meu também. Christopher, por favor, confia. Deixa, bora, Christopher. passe aí o seu, por favor. Anota aí, é 054 DDD Uhum. 983
Pronto. Filho, como é que faz aqui? 3466. Pronto, tá anotado. Qualquer Parece coisa até, né? a gente Parece até liga. negócio do demônio, né? O pessoal brinca também. Mas é que não, né? Não posso tá escolher bom. o É operador, né? 66 o final? 666. Ó, tô te ligando. Você vê assim um celularzinho, um iPhone 4. Isso, aí agora não Opa. adiantou nada, ele agora tem seu número. Agora. Marca. Marquei Não, mas aqui, assim, qual é? Rico, você agora tem meu número, Christopher, pode né? marcar, tá? É Christopher com F? Não, PH. PH, certo. Marquei aqui então. Qualquer coisa, então me avisa. Eu vou mandar a zap aí. Ó, mandei um zap pra ti, pegou? Peguei. Se. É isso, Conhece o opa. Alex, Manda ou- até figurinha, ó a figurinha aqui, ó. Olha aí, ó. Mandaram pra mim do Bob Esponja pelado, ó. Ai, mano, muito bom essas gurias. Muito É boa mesmo. Mas, Não, ô, vamos Vitor, embora, pelo amor de É Deus. isso aí, esse Bob né? Esponja? Só falar uma coisa, irmão. Não precisa mais se preocupar com isso. Já tá em mãos competentes. Se a gente precisar de ajuda, a gente fala, valeu? Tá bom, desculpa. Não precisa pedir desculpa, cara. Olha essa figurinha aqui do Mario abrindo o cu. Tá bom, Essa aí eu já vi, gente. não, mas essa Vambora aí... aí, tá Não, bom, é importa, nóis. Ô, isso aí, tchau, Vitor, é os guri. Vamos lá no Subacão, vamos lá. Ô, Christopher, deixa eu conversar Qualquer com você coisa, rapidinho. chama. Certo, vocês bora não envolver saem. ninguém. Vocês veem que a moça que tava no balcão voltou a falar no celular, no telefone com alguém. E os dois idosos, tem um dormindo agora e o outro tá lá esperando alguma coisa acontecer. Vocês voltam até o carro. E aí? Cidade tranquila, né? Estranho pra acontecer isso. Gente, deixa eu explicar pra vocês o porquê que eu passei meu número, eu falei aquelas coisas. Pensa comigo, você é um policial numa cidade pequena onde nada acontece. De repente, muitas pessoas de outros lugares vêm pra cá pra investigar um crime aleatório. Vocês conseguem entender que eu precisava deixar ele um pouco mais calmo pra ele não ir atrás? Porque imagina, a gente tá lá matando monstros, ele aparece no meio. Eu acho que agora que ele vai querer aparecer mais, meu querido. Que você dá uma janela de abertura pra ele poder entrar. Não vai. Tenho certeza. Eu conheço essa gente. Eu vi esse cara hypadaço. Você falou, ele ficou ansioso de pegar um papel e caneta, cara. Ele tá louco pra se envolver. E a galera que se envolve na nossa linha de trabalho, entre aspas, né? Dá problema pra eles, cara. Eu já criei uma conexão com ele. Eu sei que se eu pedir pra ele, ele não vai querer ir pra lá e fazer essas coisas. Crie E se ele conexões com rastrear a ninguém. localização do seu número e simplesmente ir, meu querido? Você viu o computador dele? Nem eu que sou idoso uso aquela bosta. Christopher, não crie conexões com ninguém. Você tá aqui a trabalho só. E chegar, descobrir o que aconteceu, ir embora. Acabou. É, Pessoal, calma aí. tá um pouquinho tenso. A gente pode fazer um exercício de respiração rapidinho? Sem exercício. Ah, ok. Eu Sem quero. problema, não precisa. Vamos aí então, Subacão? Partiu? Coloca aí no Waze. Demorou. Já aí eu pego meu smartphone de novo e lanço do endereço lá da Rua Augusta. Como é que é o endereço aí, Liz? Opa, General Gonçalves 323. General Essa não é Gonçalves da casa? 323. Não, calma, esse é da casa. Esse é da casa, pode O que crer. vocês querem fazer primeiro? Vamos passar no Subacão primeiro, depois a gente Subacão? dá uma olhada na casa delas. Então, vamos na RS 230 aí, Ou quilômetro vocês acham mais 303. interessante a gente ir na casa delas que já não tem ninguém e olhar primeiro pra depois a gente confrontar a gangue do Subacão? Seria bom a gente entender as coisas antes, né? Cara, Casinha? sério. Eu só Melhor vou ir fazer pra uma casa casinha, dela, cara. né? Tô cansado da viagem, bora. A casa delas já não tem nada, a gente pode achar alguma coisa que pode ajudar a gente a confrontar a gangue no Subacão. É melhor a gente ir pra casa delas primeiro olhar. Pronto, só vamos então. Dirige aí. Cabeludinho falou. Qual é a distância? É coisa de 3 minutos. Beleza, eu vou botar aqui no. Nossa, chegamos! Vocês chegam bem rápido assim. E vocês veem uma casa bem mediana, assim, de amarela, com uma entrada simples, com uma grade, e tá toda fechada. Rapaziada, bora tocar a campanha aí, né? Vai que alguém tá morando aí dentro. Você, galera, sumiu, mano. Vai lá, Thiagão, toca aí. Vocês veem Sério, que Thiago? na grade tem algumas placas de vende-se e aluga. Ô, se pagar, a gente vai ter que pular essa. Tá, calma, a casa ela parece estar meio largada ou ela tá em condições normais? Ela tá melhor bem que a largada, delegacia? ela tá toda fechada com placas de venda e alugar. Vocês não veem
É só grama, que tem um pouquinho de grama na frente. Tem uma varandinha que sobe um pouco. Tem algum lugar que eu consigo olhar dentro da casa? Tudo fechado. Gente, eu acho que eu vou Eu bato na escalar. porta. Você vai subir... Você vai escalar, Christopher? Eu posso escalar. Tá, se faz um vocês teste quiserem. de escalar pra mim, por favor. Pra escalar a cerca? Ou a Ô, casa? Christopher, É uma grade que ajudar tem espinho em a cima, gente tá? a É uma subir daquelas primeiro. grades que tem espinho. Christopher, você podia ajudar a gente a subir primeiro, né? Christopher. Antes de você ir. Já foi, ele tá 24. subindo. 24 de quanto de escala você tem? Eu tenho 75. Tá, você se joga pra cima, você passa com facilidade e você chega do outro lado. Aí falou que tava vendo, olha o que faz, ó. Depois você pousa errado aí, o ministro já era, paizinho. Abre pra nós aí, ô Christopher. Quando Tá você vendo por que eu sou passa pela saneiro? grade, você até treme um pouco, você é muito pesado, você quase derruba a grade, você sente assim, a grade não tá segurando muito bem. Gente, eu senti que a grade aqui tá meio frágil. Eu posso derrubar. Vocês querem? Não, derruba não. Bobagem, Claro. bobagem. Vamos deixar do jeito que Não tá. derruba. Vai lá. Só tenta abrir o bagulho na moral aí. Se você tá do outro lado, deve ter um jeito aí. Abre o portão, faz a boa. Tem jeito alguma coisa prendendo? Ou algum cadeado? Ele tem aquelas trancas que você levanta, sabe? E gira na parte de baixo do portão. O Então portão eu que entra levanto no e carro. giro. Você levanta e gira, e você tenta abrir o portão, ele chacoalha porque tá fechado com chave também. Ninguém consegue abrir isso aqui, não? Ô, Thiago, é hora daquele pezinho lá. Lembra? Calma lá, que isso daqui é um portão. Se eu chutar isso daqui, vai embora tudo. Eu não sou o Highlander, né, minha querida? Ah, mas a gente tem o Joey, né? Qualquer coisa eu posso saltar também, gente. Eu posso procurar alguma chave ou alguma coisa do tipo, não sei. Só quero ser útil. Eu consigo rolar um encontrar pra ver se eu consigo achar uma outra entrada pro Christopher ou não? Rola um encontrar aí. E me diz que tipo de sucesso você teve. Se é normal, bom ou extremo. Tá. Eita. Calminho. Tá, foi... Cadê encontrar? Aqui. Foi extremo, mano. Tirei 12. Tá, você vê que tem como você entrar mais facilmente pelo vizinho e aí pular do vizinho, que é uma elevação maior, pra dentro com mais facilidade. Tá, daí eu grito lá pro... Ô, Christopher, ó, acabei de ver ali uma rota que dá pra gente Grita fazer pelo não. vizinho aqui. Não é pra Fala gritar? disso, tá em casa. Fala baixo, ó. Calminho. Fala mais baixo então. Vem cá, ô. Eu chego no portão assim. Oi. Tá vendo aquela valinha ali, aquele lugarzinho ali no vizinho que tem entrada pra essa casa aqui? Sim. Eu acho que se você for por ali, dá pra você entrar por aquela janela. É uma janela? Não, eu achei que você estava se referindo a vocês entrarem pra dentro da grade. Não. Chega aqui, César. Ele é muito grandão. Manda o Joey. É verdade, o Joey. Joey é... Você é o cara. Você quer ver se tem algum jeito dele entrar dentro da casa? Eu queria ter visto A casa... ele dentro da casa. Tá, não, aqui o que você vê são duas janelas fechadas e uma porta mais pra direita lá no fundo. Tá. Todas então- são fechadas, não tem nada Então, aberto. vocês querem entrar por aqui? Pra cá? Não, a gente tá querendo dar um jeito de entrar dentro da área da casa. Perímetro, assim, essa seca aí, gira, bicho. Então, Sabe o jeito? vai por ali mesmo, no vizinho. Pelo vizinho vocês conseguem entrar com facilidade, mas na então casa em vamos si lá. você não sabe como entrar. Vamos lá. Com facilidade, suave. Depende. Com facilidade, o que com no caso, vocês fazem um teste de escalar com uma rolada de vantagem. Então vocês vão rolar 2 vezes e o menor valor é o que conta. Ok. Então vamos lá. É o dado de 100, né? Você joga o dado de 100, o melhor valor é o que conta. Meu Deus, vou falar do Escalar. Vamos de cada vez, vamos de cada Escalar. vez. Calminho. Nossa. Ah, velho, eu vou Vai morrer escalar duas agora. vezes? Eu vou morrer. Nossa. Não, calma aí. Não, se vocês não é falharem, possível. é com vantagem. Se vocês falharem, vocês podem forçar ainda, pra se esforçar mais ainda, aí você tem outra chance. Mas se você forçar e falhar, aí pode dar merda. Se eu tirei 21 e você der 20, Você falhou. Eu tenho... Cadê meu escalar? Eu tenho 40 e tirei 10. Tá, você consegue bem fácil. Você até Então. dá até uma acrobacia, assim. Como você quer fazer isso? Eu quero me mostrar pra Liz e pro Thiago. Diga como você faz.
Gente, você pode não- deixar comigo. Eu consigo chegar ali tranquilo. Aí eu dou uma estrelinha, dou um mortal, passo com facilidade e dou um tchauzinho. Ele entra, vocês veem Eu não consegui essa escalar. linda performance Não do é Joey. só você, Thiago. Nós ficamos pra trás, ele. Mas eu vou, Vocês eu vou falharam? descobrir um jeito de trazer vocês também, gente. Pera aí. Então, eu fui tentar, eu tenho 20, eu tirei, o menor que eu tirei foi 48. Tudo bem, César, você... César, Nossa, você eu- coloca por cima, eu não assim, você tentei meio que se ainda, eu tô prende meio na com cerca, medo. você fica, puta que pariu. Vai, Eu tô Cala. meio com medo César, porque eu não sou desculpa. nada atlético, mas eu vou tentar também. Eles pelo menos recruta. Lembrem, para ó, ser se vocês atlético tirarem dessa 100, vez. se vocês tirarem o número 100 no dado, me avisa. Tá, calma aí. Não, eu tirei. o 100 menor ou que eu 1, tirei você foi sempre 48. grita. Qual que é escalar, né? Escalar. Tá, eu rolo 2 vezes? 2 vezes e o melhor valor, porque você tem vantagem que vocês encontraram um caminho melhor. Eu tirei 21, eu tenho 20. Mano, você e a Alice parecem estar até em simetria, assim. Os dois prendem do mesmo jeito na perna, assim. E não dá pra passar. Ah, velho, eu Eu tô olho- desengonçado, mano. Eu olho pro Joey e falo, meu Deus, esses meninos não conseguem. Eu acho que eles não se alimentam bem e não se alongam, mas tudo bem, a gente ajuda depois. Vou na porta. Eu vou até o muro, eu escalo o muro, eu quero ficar em cima do muro pra ajudar eles. Você vai subir no muro de novo? Vou. Dá um teste de sorte pra mim, por favor. Nossa. Também, né, pro muro aguentar um caboclo de 7 metros. Nossa! 22. Eu tenho... foi normal. Tá, então você sobe no muro e você vai tentar ajudar eles. Vou. Tá, faz um teste de força pra cada um. Tá, eu vou tentar puxar a Alice primeiro. Ok. Ô, louco, seu filho caindo, caralho. Me trata igual bosta, vai te fuder. Demorou, que pai exemplar, mano. Mano, foi assim, maravilhoso. E quanto você tirou? Melhor. Você tirou 13. extremo? Certo. Você, ali está presa e você vê aquele gigantão chegando no muro e pum, levanta sua perna e te coloca no chão, assim. Você entrou. Caralho, irmão. Vai, me ajuda, velho, me ajuda, por favor. Eu vou no César agora. Obrigada, Eu não- grandão. Eu ajudaria, mas eu não alcanço. Tá, o meu foi normal. Agora. Tá, você consegue também, você tira o César do chão e coloca ele pra dentro. Tá só o Thiago Agora o fora Thiago. agora. Nossa. Você tá onde? Como é que você tá, Thiago? Eu tô lá esperando, dando a mão assim. Ok. Foi normal Tem também. uma- Tá, ele te puxa pelo braço e ele não segura você, porque você é um pouco maior que os outros dois, então ele não segura você pelo quadril, assim, pela costela. Ele só te puxa, você se apoia nele e desce pra dentro. Tá todos Nossa, vocês se dentro da tivesse uma cerca. costela já era, velho. Morri. Vocês estão dentro da cerca agora. Tá, eu quero rolar um encontrar pra ver se eu acho alguma coisa ao redor pra entrar na casa. Pode rolar. Deixa eu ver. Nossa, eu tirei 2 no dado. Tá, você analisa todo o perímetro, assim, você vê que não tem como... Tá tudo fechado. Vocês não vê nenhum jeito, assim, que seria fácil de entrar livremente. Gente, As fala pra janelas, elas estão só fechadas ou elas estão, tipo, fechadas com madeira, assim? Fechado com pregada? veneziana, não é tabuada. Tipo, Tá. fechado com veneziana, fechada por dentro, assim. Tá. Olha, eu acho que a gente Rapaziada, tem a licença poética pra dar uma bicuda na porta e entrar, hein? É uma porta que parece ser bem resistente. Então a gente tem uma desculpa poética pra chutar uma janela e entrar, hein? Acho que a gente pode tacar uma pedra na janela pra entrar. Mas e se a gente fizer barulho? Ah, meu querido. eu As acho janelas estão que- fechadas com veneziana de madeira. A gente pode dar uma... Eu quero rolar um encontrar pra ver se eu vejo algo suspeito pro lado de fora. Pode rolar. Se eu percebo alguma movimentação, alguma coisa. Enquanto eu tô falando com isso, eu já Tirei. conheci um cara que chutava bastante Pera. porta. 10 e 0 é o quê? É 10. Ah, tá. Ufa. Tá, 10. Eu tenho 80 de encontrar. Você procura... O que você está procurando exatamente? Tô procurando Que pra ver se suspeito? eu vejo alguma movimentação na casa ou algo suspeito pro lado de fora. Algo que indique que tem pessoas Você circulando. vê pelas frestas, assim, que parece... Você olha por dentro das frestas, você vê que a casa tá completamente vazia. Não tem móvel nenhum. Ah, rapaziada, se vocês quiserem quebrar uma janela e entrar aí na bicuda, eu acho que não tem ninguém ali dentro. Ô, seu Christopher, fala pra tu que você dá bicuda na porta, acho que ela cai. Isso é bem grande, hein, cara. Eu conheci um rapaz que já dava bastante bicuda em porta. Posso fazer, se você quiser. Acho que é a boa. Acho que é a boa, você não vai não?
Todo mundo Eu já vou até a acorda aí com porta. o Van Damme Sim. Jr. falando isso? Vai lá. Eu olho. Eu pego meu celular pra filmar ele. Tá. Vocês têm certeza? Tá certo disso? Faz um teste de força. Joey, Oi. você tá filmando uma Dificuldade missão difícil. confidencial? Dificuldade difícil. O que é 007? É 7. 7. Nossa, eu Foi extremo? Feliz. Foi extremo? Desculpa. foi extremo. Tá. Você se empolga. Como é que você quer fazer isso? Você pode narrar como você destruiu a porta. Você abriu ela e ela... Plou! Ela abriu com tudo e bateu dentro e a maçaneta saiu voando. Ainda bem que o Joey tava filmando, ainda bem que o Joey tava filmando. Foi incrível. Eu bato o pau pra ele, mano. Tu derrubou a porta muito bem, cara. Derrubou a porta muito bem, chefe. Parabéns. Você No abre Japão, a porta a gente e falaria você olha pra dentro da Subarashi. casa e tá bem empoeirada, voa poeira pra tudo que é lado e tá completamente vazia. Assim, você tem uma sala que é só um chão de madeira de taco, assim, vazia. E tem um corredor que entra e tem uma salinha pra esquerda. Gente, eu vou dar uma olhada nessa salinha da esquerda. Se alguém quiser olhar comigo, e aí a gente se separa pra olhar o resto da casa, pode ser? Sem se separar, meu querido. Não Ah, é a legal gente tá separar? numa casa vazia. Ah, mas é o que aparenta, O né? que Mas pode a gente- acontecer? Morte, laceração, assassinato. A casa é Morte, pequena, a gente eu pode vou- só auxiliar. Calma. Eu vou naquele corredor ali. Eu chego no. Eu acho um banheiro. Você... Tá, pera, vocês começam a andar pela casa. Deixa eu só... Calma, deixa eu só fazer um teste. Cadê meus dados? Aqui. Tá, tudo certo. Vocês começam a andar pela casa. E você encontra... Você tem várias... Vocês vão passando e vocês vão ver que tá tudo vazio. Tem um banheiro que tá meio velho, assim. O encanamento... Sabe quando você fica muito tempo sem cuidar da água e fica tudo sujo? Tá tudo bem sujo, assim. A água tá barrenta. Tá completamente Gente, eu vazia a casa. preciso ir no banheiro. Vai lá, chefe. Vocês têm Ok. problema de eu usar aqui? Pera. Ok, eu vou rapidinho, eu já volto. Eu já tô com a arma na mão, tá? Eu tô com a arma na mão, just in Eu também case. precisava. Por que ele falou que a gente ia ter um problema de usar o banheiro depois? O que ele vai fazer no banheiro? Pera, quem foi? Acho que ele vai meter o cagão. Ele deve soltar uma trolha que, nossa senhora, também, né? Assim, entupido, do jeito que o encanamento tá ruim, vai entupir o tamanho do menino. 2 metros, imagina, tá proporcional. Que beleza. Vocês eu pego vão a ouvir de arma dentro já. um barulho que ressoa, parece um trovão. Meu pai, Ele pagando? Oh, isso veio do banheiro mesmo? Calma, a gente sabe de onde veio? A gente sabe de onde veio o barulho? Veio de dentro do banheiro. Oh, Meu Deus. oh. Ok, eu quero pegar minha pistola e eu quero ir olhar o resto da casa. Tá. Porque eu não quero Oh, sentir do o cheiro vindo do banheiro, não. Você continua explorando. Vocês entram na casa. Tá. Vocês continuam explorando e vocês não encontram nada. A casa tá completamente vazia. Os móveis foram todos removidos. Vocês veem marcas de... O chão tá meio arranhado. Provavelmente onde tinha um sofá. Provavelmente alguma mobiliária veio e pegou todos os móveis e botou pra alugar a casa. O Gente, chão é de madeira? O chão de Olha madeira. que bonitinho que eu achei no banheiro. Eu tô com Oh, rato na mão. aquele som de Com rato. trovão lá no banheiro foi seu? Não, foi o rato. Mano, Não, você aquilo pode... não era som de rato. Você pode lavar a mão depois Ih, de deixar esse bicho no chão? Não, vou levar. Beleza, vou Coringa Você não vira vai você levar. pegando o rato na mão, hein? Que exemplo, hein, Ih, papai? Mano, eu não sei se esse fedor é o rato ou é ele, velho. Acho que são os dois. Eu acho que é você. Você Vírus tá aí. podre. Aham. Eu jogo. foi uma boa. Eu Bem vou que no banheiro falaram lavar pra a mão. nunca conhecer o seu ídolo. Ah, meu Deus do céu. Tá, eu posso Isso é rolar seu um- ídolo, Joey? Ah, Eu posso rolar um não sei. encontrar pra ver se eu acho alguma Rola. coisa meio secreta ou alguma... Pode rolar. Isso? Eu vou nessa também, velho. Eu vou Nossa. sair Pode rolar, do rola. quarto. Eu ia Pode rolar. perguntar, o chão é de madeira? O chão de madeira, Eu tirei Tá, 97. eu queria rolar um encontrar pra procurar alguma entrada no chão. Tá A bom? gente vai um acerto Algum normal. alçapão, alguma coisa. Tá, um acerto normal. Thiago, 25, peraí, deixa eu ver. 25. você procura... O que você tá procurando exatamente? Tô procurando algum... Ah, Não, pera, o Thiago. é você. Eu? É. Eu tô É. procurando alguma evidência de que tem alguma coisa paranormal na casa, no caso. Alguma coisa tipo. Você não encontra estranha. nada, você não vê nada. Tá, eu tirei 25, então Verdade. é o bom.
Eu tô procurando alguma entrada no chão ou... Você Algo- dá uma boa qualquer olhada pelo chão, passagem. você vê que é só um chão super normal, uma casa super simples. Bem. Ela não tem nada demais, dois né? andares? É só um Não, andar? é só um andar simples, tem 2 quartos. Vocês andaram por todos os móveis da casa já e não acharam nada. Tá, não tem Ok. entrada no teto também, né? Não. Ok. Gente, Ok, valia a tentativa, depois acho que não tem nada depois aqui. a gente podia ligar pra imobiliária, né? Pra tentar entender o que aconteceu aqui. Ah, o que Imobiliária? aconteceu foi que a família toda desapareceu, né? A casa provavelmente estava financiada ou algo do tipo, o banco pegou e tá tentando vender. Mas e os móveis? Provavelmente foram pra Imobiliária leilão. Eu acho que é isso que acontece. Não sei, me contaram um dia. Mas eles podem fazer isso com arquivos pessoais, coisas do tipo? Pode, né? Vira parte do governo. A galera vai lá e rapela, porque, mano, sumiu todo mundo. vai ficar Depende, pagando. a gente não tem informação suficiente pra saber. Não, acho que a gente tem que ir lá no sovaco fedido lá. É, vamos lá no subacão, ver o que tem. Mas a gente poderia pelo menos só dar uma ligada pra entender, né? Vai que está em algum lugar. Não, Faz não tem. 5 meses só, não é um ano. Às vezes. Meu pai parece que descobriu o celular agora, gente. Tudo ele quer passar o número, tudo ele quer ligar. Tá parecendo, vamos pra isso. Há uma tecnologia nova, fazer o quê? Não deve nem ter sinal nesse celular, meu querido. Onde a gente tá, mano? A gente tá lá na PQP. Eu pego meu celular, tem sinal? Não, aqui não. É, você Agora razão tem. mesmo. Agora não tem mais. Agora tem, agora não tem mais. Deixa o bagulho, vamos lá no subaqueira, vambora. Eu Bora concordo com o subaco. César. Acho que a gente pode ir no isso mesmo que ele falou. Eu não consigo falar essa palavra, é muito estranho. Subaqueira, Subaco peludo. subaqueira. Sovaco peludo, né? Bora Eu não lá. tenho pelos no corpo, gente, eu não sei. Justo. Como justo. não? Mas todo mundo tem. Nossa, não precisava dessa informação mesmo. Nem no pingolinho? Oh, Eu não me meu sinto Deus. confortável a Gente, falar como é que nós sobre vai fazer pra pingolinho. voltar, cara? Não, O portão tá Cris. aberto ou Não. não? Fica tranquilo, ó. O papai tá aqui. Calma, é. Isso o papai soa bem- tava lá quando você pegou a Alice primeiro, depois eu, né? Ah, É você uma coisa tava muito todo em- estranha sobre alguém falar o papai tá aqui, depois que eu falar que eu não tenho pelo no corpo. Eu tô um pouco decepcionado com o meu ídolo. Eu Não, nem não. pensei Thiago, me em tira você. daqui. Eu estava falando com o César, Eu ok? começo a sair, eu tô saindo. Tá, Eu vambora, vou com o vambora. Thiago. Eu vou esperar no carro. eu vou esperar Você no sai carro. pela Eu porta saio arrombada. correndo com o Thiago. Eu vou Ah, atrás do Thiago e do Joey. por sorte, vocês não veem ninguém na rua. Parece que o pessoal de Carapazinha tá respeitando a quarentena. E agora vocês estão na cerca. Dá uma bicuda aí, papai. Vamos ver se nós conseguimos Não, sair bora daqui dar na volta, moral. bora dar volta, bora dar volta na moral. Mas vai ser Por mais dentro complicado. é mais de boa de sair do que por fora. Ah, é? É. Eu achei que ia ser mais difícil. Mas beleza, então vamos sair. Então. Ainda tem um teste pra todo mundo. Tá. Ok. Com vantagem. 2 Caralho. vezes e o melhor conta. Tem vantagem? Tem vantagem. Você joga 2 vezes, o melhor vai. Meu Deus Sucesso do normal você céu. consegue. 9009, Ah, é, eu então. tirei 41. Tá, calma. Eu tirei 9, então. Ô, seu Christopher, tu Nossa. lavou a mão depois de ir no banheiro? Lá vem. Depois de pegar no rato? Uhum. Lavou? Tu ajuda nós aqui. Não tô conseguindo, velho. Tô fraco, irmão. Escalar, eu tirei 9, tá. Eu tirei bom, então. Espera todo mundo conseguir. Christopher, dá uma rolada de eu lábia tirei. aí. Oi? Dá uma rolada de lábia, por favor. Porque você falou que você lavou a mão, Lábia? mas não tinha água na casa. Nossa, tem Oh, 5 oh. de lábia. Nossa, 15. Nem fudendo que ele lavou a mão, Thiago. Ô, irmão, se liga. Pega um pouco da grama que tá no chão, te arranca e passa na mão. Que a umidade porta da da casa grama tá pode dar uma aberta. ajudada. Pelo amor de Deus, que tá uma creca, irmão. Thiago, se você eu faço quiser, isso que ele eu te entrego meu álcool gel pra entregar pra ele, mas eu não quero chegar perto dele nesse momento. Não, eu passei um pouquinho do meu álcool gel também. Ok. Nossa, ninguém. Joga esse pote que você usou fora. Não, tá Não, mas eu passei álcool gel no pote de álcool gel também. Você pode então passar o álcool em gel na sua mão, depois passar mais álcool em gel no pote do álcool em gel depois na sua mão de novo? Mas eu já fiz. Vou fazer de novo então. Christopher, faz um Ô, teste de porra. inteligência. Pessoal, vocês estão me estressando. Christopher, faz um teste de inteligência. Pra ver se você consegue entender todo esse plano. Tá, eu... 2! Conseguiu. Eu tenho 50. Perfeitamente. Extremo, foda entender Perfeitamente plano. entendeu esse plano.
Eu estendo meu braço pra ele me ajudar, cara. Tá, teste de força, Christopher. Eita. Ah, porra. Peidou, né? Alô? Alô. Pronto, aqui meu microfone. Botar força. Teste de força, vamos lá. 34 normal, consegui. Tá, levou ele, beleza. Falta só o César. Me ajuda aí, ó. Ai, calma aí. Nossa, 6. Eu te puxei tão puto. Ele puxou, mano, você sentiu como se fosse uma criança de novo quando ele te pegava assim e te passava. Você ganha até um ponto de sanidade por lembrar da sua infância. Aumenta a sanidade total em 1. Eu? É. Caralho. Nossa senhora. Que puxão. Ô, Selbit. Eu ia escalar e rodei 70. Eu tenho 40. Você pode. Você tem vantagem. Eu rolei 3 vezes, esse foi o menor valor. Você pode forçar o teste se você quiser. Eu quero forçar o teste, quero ver o que vai acontecer. Você quer que eu te puxe, menino? Não, já foi, ele forçou. Não, muito obrigado, não. Ele já forçou. Pode forçar. Você já forçou tudo aqui, inclusive, por mim. Ok. Pode forçar Licença. o teste, você joga de novo com vantagem 3 vezes. Ok. Aqui 15. Tá, você já foi, já ganhou. Ok. Agora descreve como você eu forçou dou uma- isso. Como você foi fazer, você viu que deu merda, o que você fez pra consertar? Gente, desculpa, é que eu... O moço me deixou nervoso, eu não ajo bem sob pressão, eu vou tentar de novo. Descreve o que você fez fisicamente. Ok, eu tentei dar um mortal simples pra impressionar menos os meus amigos, mas aí eu não... eu caí de costas no chão, mas tudo bem, eu tô acostumado a cair de costas no chão e tá tudo certo, o ginasta faz isso toda hora. Então, depois eu tentei dar só um pulinho mais simples, meio de parkour, assim, e deu certo. Ok, perfeito, pode ser. Mas suas costas estão todas sujas, menino. Não encosta em mim, muito obrigado. Dá umas batidinhas assim. Tudo bem, eu não gosto de confrontos. Obrigado. Uma batidinha. Thiago, você pode passar o cogel nas minhas costas, por favor? Eu passo, cara. Manda aí. Obrigado. Ok. Álcool gel vai acabar rapidão. Acabou de acabar o álcool gel. Meu. Puta que pariu. A gente vai ter que passar na farmácia de... Não, gente, eu tenho mais um pouquinho. Ele tinha. Não. Ele tinha outro. Certo, vocês estão na frente da casa agora. Vambora voltar pro carro e lá no Subaqueira, não? Subaqueira. Por mim, tudo bem. Só vamos. Eu topo. Vamos lá no Subaqueira, então. Aí Vocês- eu entro no carro. Como vocês todos entram na mesma formação do carro, vocês procuram como é que vocês vão até o sovaco seco. De Waze. Ok, você Pois procura é. no Google. Não, ele... Bom, pessoal, eu anotei aqui, ele fica... RS 230. RS 330, exatamente. Boa, Liz, a gente tá conectado. Demorou, ó. Aqui no Waze tá dando... Quanto tempo tá dando? Não tem internet. Nem no meu celular super foda. Você pode dar um teste aí de usar computadores com o celular. Eita, Tá. hackers, man. Usar computador. Hackerman. Tá, eu tirei 42, foi normal. Você consegue... Você dá uma ajustada em alguns dados de prioridade pra puxar toda o sinal que você tem pro mapa. E aí você consegue ver pra que direção vocês têm que ir. Aí você traça um caminho pro oeste de Carpazinha. Dá mais ou menos uns 10 minutos, 10, 15 minutos onde vocês estão. Beleza, gente? É mais vambora isolado. aí, ó. Nem considera no mapa dentro de Carpazinha. É um pouco longe da fronteira da cidade, mas... Bom, Tá. agora eu vou com emoção. Ah, mano. E eu vou muito rápido. Dá um teste de dirigir, então. Mano, eu me seguro Ah, assim. velho. Eu coloco o braço perto do cotovelo assim. Um Mano, eu braço tô perto no do- meio da ainda, costela. Ele capota Eu tô o no carro meio. e acaba o RPG agora. Calma. Rapaziada, 25, o meu dirigir... Cadê? O seu dirigir. É 90. Ok. Imagina tirar 100. Eu levanto os Vocês- braços. Não. eu seguro Descreve o como você braço. dirige, então. Prendem alguém. Você coloca as mãos no volante, você sente como se estivesse fazendo mais uma cena de dublê de ação de um filme do Velozes e Furiosos, que você ajudou a guiar alguns dos dublês que pilotaram nele. Nossa, eu Do vou 3 muito de foda. Tokyo Drift ainda. Eu vou muito foda, assim. Mano, e eu penso, porra, esse HB20 não vai aguentar um drift, então me seguro, não faço drift, mas eu vou muito rápido. Ok. Desculpa, desnecessário, desculpa. Vocês chegam em 5 minutos no lugar, estão marcando 15.
Vocês chegam em 5 minutos no Bar do Sovaco Seco. Vocês chegam, ele dá quase que um semi-drift. Vocês vêm passando super rápido assim, um estabelecimento de madeira e tem um grande estacionamento do lado. Ele dá um 180 e estaciona perfeitamente no local que estava disponível, que estava meio aberto. Quando para tudo, vocês por um momento acharam que ia morrer, mas tá tudo bem. Vocês veem algumas motos aquelas de motoqueiro de Harley assim, Davidsons. Isso. Você vê algumas delas estacionadas, um caminhão estacionado também, um carro mais simples branco, e o estabelecimento é de madeira velha, e ele tem uma entrada do lado de onde vocês estacionaram e tinha outra na frente, que tinha um grande letreiro escrito Sovaco Seco. Mas ele parece ser não muito bem cuidado, assim, ele tem uma madeira mais ou menos velha. Caraca, rapaziada, tá mais bem cuidado com a polícia, bar. E a fonte do letreiro é meio tosca, assim, meio agressiva. Badabum, tosca, né? Badabum. Parece, tipo isso, meio uma badabum da vida, assim, pra parecer um bar meio hardcore. Tá. Do lado, você tem um estacionamento, tem um bar do lado, e do outro lado tem um posto de gasolina bem pequenininho, com uma bomba só. Tá, tem gente dentro do Sovaco Seco? Você não consegue ver que vocês não entraram ainda. Não dá pra ver de fora, então, se tem gente dentro ou não. Tá Uma luz fechado, tem acesa. a porta do lado tá fechada, mas a porta da frente era uma daquelas portas bang bang, assim, Tá. Eu vou tirar o jaleco pra eu não ficar com Mas, cara gente, que horas são? Vocês não saíram do carro ainda. Isso. Agora é mais ou menos umas 5 da noite. 5 da tarde, né? O sol ainda tá forte lá fora. 5:30. Vocês preferem ir ali rapidinho, olhar umas coisas aqui na rua e depois ir? Porque senão vai ficar escuro, vai ser difícil. Christopher, eu diria pra você entrar no bar na frente. A gente tentar conseguir alguma informação do bar rapidinho. Porque eles podem saber de alguma coisa relevante pra gente. Ok. Tá. Vocês vão em direção ao bar? Eu vou. Quando vocês vão se aproximando do bar, vocês começam a ouvir umas risadas bem altas e tocando uma música de metal, de guitarra, assim. Vocês ouvem umas risadas bem grosseiras e roucas de pessoas os garotos, bêbadas. estouradores de bolhas, né? Esse aí do... Passando pela porta do bar, vocês veem 4 mesas velhas. Tem um homem desmaiado lá na frente do balcão, assim, em cima do bar, com um casacão. Tem um grupo de 3 homens no canto, jogando sinuca e rindo e sabe, sendo escandaloso. Os 3 homens que estão na esquina jogando sinuca, todos estão usando uma jaqueta de couro e tem uma estampa igual, os 3. Eles parecem ser bem uma gangue de motoqueiro mesmo. E no balcão atrás tem uma mulher bem magrinha com um coque, cabelo bem grisalho. E ela tá secando um copo assim. Ela coloca na mesa, ela vira uma dose de uísque e começa a beber ela mesma. Beleza, Ok. vai na frente, papai. Mas pra onde vocês querem ir? Bora trocar ideia, meu querido. Tá, vocês entram então no bar do Sovaco Seco. Deixa eu só definir uma coisa aqui. Temos Eba! o bar aqui com vocês. Oba! Opa! Cadê o... Aqui, ó. Cadê nossa HB20? Ah, Tem lá. todos os bonequinhos de vocês. Tá, mas segura aí, fica no lugar de vocês. Definam a ordem de vocês aí, por favor. Eu tô logo atrás. Eu tô bem longe do Cada um Christopher. pode pegar o próprio boneco, Ai, meu Deus, eu não tô com Como que eu calma. mexo a câmera? É WSD? botão WSD. direito e WSD. Eu não tô com a arma na mão, não, tá? Tá, eu tô atrás dos dois... Vocês estão armados, Alice e o... Não, esse é só o boneco dele. É só o Eles boneco. estão só essa ilustração dele. No canto Então, tem vai. os três homens jogando sinuca e tem o velho desmaiado no balcão e tem a velhinha baixinha atrás do balcão também. Pera aí, o Joey ficou pra trás. Vem cá, Joey, mano. Eu tô aqui, gente. Tá. Eu não quero ficar muito perto do Chris. Essa é uma boa hora pra gente dar uma pausa, vamos pegar um café e ir no banheiro e a gente Ok. volta em 5 minutinhos pra continuar Ok. a investigação no bar do Valeu. Sovaco Seco. Voltamos Fechou. já. Hello. Voltamos Alô? para o bar do Sovaco Seco. Opa. Yes. Agora vocês entram, vocês têm essa visão, o cheiro do bar do Sovaco Seco é bem mais agradável do que vocês imaginam.
mas talvez não pra um de vocês. O cheiro... Muta! Que foi? O Calão, o César tá mutado. Ele tá... O que ele tá fazendo? Ele tá vendo um vídeo, parece. Aparentemente... Acho que eu tava vendo. Olha Tudo a bem, carinha dele. ele vai ficar sem inscrição, vamos lá. Voltei, O cheiro voltei. do lugar Amém. é bem mais agradável do que você imaginaria vendo o visual de fora. Parece que ele é bem cuidado por dentro. Ele só quer passar essa ambientação agressiva e de, sabe, ofensiva de fora. Mas ele é bem cuidado, só que tem um cheiro bem forte de cigarro. Que gostoso. Eu não Thiago. não tô muito de boa pra esse lugar, não. Quando vocês entram pelas portas, vocês veem os três membros da gangue assim no canto. Eles olham pra vocês e continuam jogando e bebendo direto da garrafa de uísque, assim. A senhora que tava limpando, tava tomando uísque, ela tá olhando pra vocês assim com uma cara meio tentando reconhecer vocês, tentando ver. Eu vou até o balcão. A senhora é a barman, né? Ah, eu vou Isso. junto, eu vou junto. Eu vou jogar sinuca com os caras. O velhinho que tá ali é o que tá desmaiado no balcão. Tá só representando um velhinho caído, assim. Meu Deus do céu, eu preciso cuidar do Joey. Ela se vira pra vocês, assim, ela é meio corcunda, ela fala... Pois não? Prazer. Vocês querem alguma coisa? Oi. Você me deu um uísque, dose dupla, meu querido? Pode deixar. Ela vira e já tava com o uísque na mão que ela tava servindo pra ela já pega outro copo, ela já vira, ela vai servindo no ar e te entrega e joga assim. Opa. Não, é que nós tá aqui passando pela cidade de carro, É mano. 30, A gente viu? tá aqui o bar. Não, tá aqui, toma aqui. Vou dar pra tu. Ela pega o dinheiro e já continua bebendo dela. E o que vocês Ah, estão a gente tava fazendo aqui? passando- Vocês não Mano, são a gente daqui tá não, hein? passeando de carro aqui, não. A gente tá passando de carro, tá passando aqui pela estrada, a gente vê esse barzinho, a gente precisa passar a noite aqui, né? Cansado, Ah, entendi, ok. não dá pra dirigir. Estamos viajando. Aqui na de região não tem HB20. hotel nenhum, viu, não, pra vocês ficarem aqui, não. Não tem nenhum hotel Se eu não? fosse vocês, eu ia lá pra Carpazinha, deve ter um lugar melhor. Ah, qual hotel mais perto daqui? Hotel de Carpazinha mesmo. Hotel de Carpazinho? Ah, tranquilo, obrigado. Mas não é viu? muito perto daqui não, é bem longe. Ah, a gente dá um jeito, tá suave. Por enquanto, bora curtir, né? Acabou de chegar. Os senhores querem mais alguma coisa? Ela olha pra um ao rango seu aí? redor. Senhor, eu me lembro de você. Eu acho que eu já vim aqui uns anos atrás. Quem? Desculpa? Eu me lembro de você. Eu vim aqui com alguns amigos anos atrás. Você tá Não tentando, tinha você um tá tentando hotel fazer aqui? alguma coisa? Você tá tentando flertar, mentir? O que você tá tentando fazer? Não, tô só. Não, eu tô perguntando como mentir, mestre. Mentir. Tá, então dá uma rolada de lábia. Meu Deus. Puta que pariu, velho. Mas é velha. É a velha dona de um bar de gangues, Puta, velho. 91. Eu errei muito, eu não consegui mesmo. Nossa. Ela fala, não, eu tenho certeza que você nunca veio aqui, eu lembraria. Não, ignora que ele é gringo, Eu não ele sou tava muito boa com falando errado. rostos, mas... Você não tem muita cara do tipo que vem pra cá, apesar de você ser musculoso. Muitos parece meio anos frouxo. atrás. Vai, ó, frouxo. Quando ela fala isso, você vê um dos caras que estão jogando sinuca, um fortão, talvez maior que você, com um colete de couro rasgado, assim, o braço todo tatuado, uma barba longa e cabelo comprido, e fala... E ele dá um gole na garrafa. Gente, tenta deixar vocês onde vocês estão mesmo. O Joey tava dançando em cima da mesa. Quando vocês forem fazer alguma coisa, aí vocês mexem o boneco, só pra gente ter um local... Ok, perdão. Sério. Eu Temptation. quero trocar ideia com a velha, então, minha filha, qual é o seu nome mesmo? Desculpa, eu me chamo Thiago já. Eu sou Ivete. Ivete? Isso. Ah, pode pá, Ivete. Então, Ivete, a gente tá passando aqui... Vocês estão de viagem? A gente tá de viagem, a gente tá passando aqui pra... Qual cidade? Eu tenho algum conhecimento geográfico da região, passando se tem alguma cidade próxima. Você aí. pode rolar um geografia aí. Vixe, aí fudeu. A gente tava de passagem aqui, e aí a gente nem ignora então, não vou nem rolar, não vou nem falar quando a cidade que Não, tá pera, indo. vocês estão de viagem? Vocês estão indo pra onde? Vocês estão ficando em Carpazinha? Você falou que você queria um Não. hotel, né? Sim, não, é porque a gente é aquela galera que faz aquelas road trips, sabe? A gente vai, saiu de São Paulo, só vai dando rolê, a gente Entendi. tá viajando há semana já. Vocês vieram meio longe, né, pra viajar. Aqui não tem muita A coisa. pegada é meio nômade, tá ligado? Aquele Daniel do BBB
faz coisa assim também. Ele fica Daniel do de quê? rosto em rosto. BBB, aqui no Passo não tem muita televisão? Não tem, mas quem que assiste BBB? Ah, tem uma galera, mas tá de boa. Vocês realmente não são daqui, né? Vocês realmente não vêm ali no... O que Não. vocês estão fazendo nesse bar? Não, é que a gente passou por aqui, viu? Tinha uma cara mais agradável, um cenário bonito, gostei daqui, ó. Eu falo A gente baixinho. Dá um teste de lábio aí. Acho que lábio? Tá. Eu tenho 90 de lábio. Manda ver. Boa. Contra dela. 23. 23 de lábia? 23, sai. muito bom. Tá. Você fala o quê? Eu falo que a gente tava passando por aqui e achou um lugar legal. Não, ok. Vocês estão de passagem, não. Fica à vontade de beber, fica à vontade de beber aí, então. Vocês querem o quê mesmo? Você quer mais uísque? Você tá bebendo ainda, né? O que seus amigos querem alguma coisa? Vai ser só você bebendo? O que é isso? Não, porque a galera tá meio cansada ainda. Eu tava aqui querendo pegar uma bebidinha mesmo, trocar uma ideia. O bar acabou de abrir. A noite vai longa. Não. Rapaz, vocês abrem tarde, né? Vai até tarde, então? Até que hora? A gente abre às 5 e vai até de manhã. Nossa, então vocês vêm tudo que acontece de madrugada aqui? É, porque o pessoal que vem aqui é de viagem, né? Caminhoneiro, motoqueiro, não fica acordado de dia. Entendi. Eu fico meio incomodado com esse senhor que tá do nosso lado. O que ele tá fazendo? Ele tá desmaiado, ele tá tipo desmaiado. Ah, no tá balcão. desmaiado? É. Ah, tá. Desculpa. Pô, eu tava querendo, sempre que eu passo pelos lugares, a gente tem uma tradição. Agora que a você gente tá mais gosta de perto, escutar. desculpa, deixa eu só descrever o senhor. Agora que você tá mais perto dele, ele tá. Você vê que ele, tipo, ele é todo sujo, ele é todo bagunçado, assim, a casa dele tá bem suja, bem desagradável, ele fede e ele tá com o rosto todo roxo de hematomas. Tadinho. A gente curte quando a gente vai nesse bar assim, ficar ouvindo a história local, lenda urbana, essas coisas. Aconteceu alguma coisa recentemente por aqui? Alguma historinha que você tem pra contar? Ah, história? Quem gosta de contar história é o Brulho. Ô, Brulho! Eu falo, aí aquele cara que tinha rido mais cedo, né, o grandão, fala, quê? Ah, eles querem ouvir história aqui, você quer contar história? Eu falo, história do quê? Aí ele bota o taco assim e vem mais perto. Me vê mais uma aí. E ele joga o copo dele. Os outros estavam tomando com a garrafa, ele joga o copo pra Ivete. Ela pega, serve e entrega pra ele de volta. Ele, vocês querem história de quê? Tem aí local daqui. recentemente aí morreu um, né? Morreu um aí na estrada. Oxe, Eu não como sei. assim? Eu ainda acho que é coisa dos assombrados. Ou também talvez seja do Doutor Lunático, né? Se vocês acreditam nisso. O que é isso daí Ele de não Dr. Lunático? Doutor Lunático? Vocês não conhecem a lenda do Doutor Lunático? Não, a gente tava passando por aqui a viagem. Agora que ele tá mais perto, você vê que no colete aberto tem uma estampa de um gaúcho. É um cara com uma roupa de gaúcho assim, mostrando o dedo do meio. Essa é a estampa. Ele tá tipo. E essa é a estampa dele. Não, velho. E fala: mas o que eu tenho a ganhar contando essa história pra vocês? Quer dizer, esse é o que eu tenho a ganhar contando essa história pra vocês? Falei, fiz a voz errada aqui. Pô, Eu tenho uma não. proposta. Eu tenho uma proposta. Ok. Mas eu gostaria de falar a minha proposta primeiro. Peraí, Pega esse cara. deixa o cara vocês são um começar. policial? Não, tá maluco? A gente tá viajando por aqui, pô. A gente tá viajando. Isso aqui de todo mundo familiar. A gente resolve isso num jogo de sinuca. Que Esse tal? aí é maior de idade? Ele aponta pro César. Eu tenho 30 anos. A Eu tô Ivete vira conservado. pra você. Me vê um documento, por favor. Ah, meu Deus. Toda vez é isso, tá? Daí eu Ela tiro o pega o documento, documento. do bolso. Ela fala: ô Brulho, vem aqui se você acha que é falso. Aí o Brulho pega. "Ah, parece de verdade. Nossa senhora. Ele devolve pra você assim. E você vê que a mão né? dele é tão grande que seu documento parece tipo um papelzinho assim. Ele é realmente maior do que o Christopher. Nossa Ele é senhora. bem grande. Ele te devolve assim. Ah, vou aproveitar seguinte. e pegar uma cerveja então, não? Cervejinha gelada? Vocês querem saber, vocês querem contar história então, né? Vocês vieram aqui no bar pra saber de história, é isso? Eu gosto. Mas é o seguinte. Eu só falo do Doutor Lunático se vocês vencerem a gente em um monte de desafio. Aí ele aponta pros dois da gangue. Aê, caralho! Vambora! Eles ficam super animados. Eu fico super animado também, adoro competir, Bora, amigo. bora. Eu também, vamos aí, vamos Finalmente aí. carne nova, gurizada! Eles, "Aê, Que caralho! desafio Carne é esse nova. aí, Brilhão? Não vai ter queda de braço não, né? Pelo amor de Deus. Essa é a Carne primeira. Esse aí. Eles Quem? falaram carne nova. É o seguinte. Ok.
escolhe aí. Ele olha direto pro Christopher. Acho que não precisa nem escolher. Mas um de vocês vai braço de ferro comigo. Por que eu fui O falar, outro, mano? ele aponta pra um cara que tem um tapa-olho. E ele tem um... Ele tem um cavanhaquezinho, um tapa-olho, um cabelo grisalho assim, é menorzinho. O outro vai jogar dardo contra o Gregório. E aí a gente vê se vocês são realmente gente boa ou não. São dois Eu quero desafios, dardo. Que aqui não tem frouxinho. Aqui é o sovaco seco. E ele dá mais um gole. Que Eu beleza. dou uma risada, mas eu tento disfarçar. Eu faço tipo... Então vamos. Não tenho problema em fazer. Posso fazer. Bora então. Ah, vambora. Vamos. Ele Bora, puxa, ele vai Christopher. até a mesa mais próxima e ele puxa ela com um braço só assim. E as cadeiras saem da frente, uma cai pro lado, ele puxa ela e vem. Pô! Ele bate com tudo. E a mesa treme um pouquinho. Ele fala, vamos lá então. E ele puxa a outra cadeira que tava perto e senta nela e fica esperando algum de vocês ir pra fazer braço de ferro com Se ele. você quebrar meu braço, eu vou ficar bem triste. Ele tá aqui e os outros dois vieram mais perto agora. Eu quero encostar no bar e pedir uma dose de uísque. Eu vou junto com a Liz e peço um café expresso. Eu quero assistir a queda de braço. Eu vou assistir lá com o Thiago lá. Tá. Você chega Mas então, assisto ele de tá, longe ele também. tá esperando com um olhar tipo meio nem fudendo que você vai ganhar. Como Ele que tá gira bem o boneco? confiante. Gira, que doido. Como é que gira? É o rolinha. É o rodinha do mouse. Pera, tá, então vamos lá. Vamos de cada vez. A Alice foi pedir um café expresso pra Ivete? Não. Eu vou pedir uma dose de uísque. Tá, você pediu uma dose. A Ivete tá tipo Café expresso pra mim. felizona assim, olhando, meio que sorrindo assim, vendo. Aí você chama ela. Oi, Vete. Oi. Quem Desce foi? uma dose de uísque aí, por favor. E um café expresso pra mim? Tá, pera aí, ela pega um copo meio que não olhando muito, que ela quer muito ver o braço de ferro, que ela tá se divertindo, é tipo o entretenimento deles aqui. Ela coloca e te serve e tá olhando assim. Vamos lá. Obrigada. Meu café. Aqui não serve café? Uma água então, pelo amor de Deus, como as pessoas aqui são, né? Ela vira, vai até uma geladeira Não Pega quer um uma whiskyzinho, garrafinha. não? Ah, e ela não, te meu corpo é atira um a templo. garrafinha. Faz um teste de acrobacia aí. Eu? Ou de. Não, faz um teste de destreza pra ver se você consegue pegar a garrafinha do ar. Deu 22, Tá, eu você tenho... pega. Ela tira porque Ok. ela nem quer ir até você, porque ela tá vendo. Ela tá querendo ver. Ela veio até aqui, ela tá querendo ver o braço de ferro rolar. Eu pego no ar e abro aqui. Tá o cara que você reconhece como Brulho, que foi o que ela chamou. Ele tá esperando. E aí? Vai ser você mesmo, ô gringão? Podemos ir. Então vamos, senta sou aí, muito que forte. aproxega. Olha para eles, você acha que algum deles vai conseguir fazer isso? Vamos nessa. Ei! Vamos lá. Você senta, Eu já sentei e já tô com o braço aqui. você coloca o braço contra o dele. E aí. Alguém pra fazer a contagem aí? Tá, 3. chega nisso, quando ele fala isso, aí ele fala. Aí o maluco que tem um cabelo comprido e o cavanhaque fala, tá bom, vai. 3, 2, 1, vai! Faz o teste de força. Ah, não. Eu não gosto dessa cara. Foi muito bem. Foi normal. Tá. Você sente. Você tava esperando uma força suprema dele. Você sente. Opa! Ele tá mais forte do que eu imaginava. E seu braço começa a ganhar um pouquinho do dele. Faz outro. Puta merda. Ah, não. Eu falhei. 86. falhou? Você tá segurando o dele também e ele não voltou pra você. Os dois estão, tipo, na mesma força ainda. Mas você ainda tá com um pouquinho de vantagem sobre ele. Ele fala, sem virar a mão, caralho! Faz esse teste de força. Não estou virando a mão! Vai, senhor Chris, tô filmando também, hein? Foi normal de novo. Ele bota de volta, mas você segura, mas tá na porra ali. Você viu que do nada surgiu uma força. Você vê a veia dele no braço estourando assim. E ele. Esse aqui é meu pai! O quê? Mas você tá segurando. É mais uma. Gente, tá muito empolgante. Tá, eu quero torcer pro meu pai. Eu quero gritar, vai, pai!
Pera aí, tá. Vai ganhar ponto de inspiração. 99. 99? Você segura aí, mas você sente que ele deu uma fraquejada e vocês dois estão na mesma ainda. Mas ele tá tipo, você olha pra cara dele, ele tá. Você olha o diabo ali, ele tá vermelho, suando pra caralho. E você vê, mano, você tá vendo um duelo de titãs. Os dois, ele tá sendo um bagulho insano. Parece que até que tá evaporando o suor, assim, a fumaça tá meio que. Os caras tão vermelhaços, os dois tão vermelhaços. Vai mais um. Nossa, calma que meu dado com o ovo. Nossa, eu tô com medo. Olha, eu acho que o meu pai ficou empolgado de eu estar torcendo pra ele, ele tinha que rolar com vantagem. Oh, meu Deus. Nossa senhora. 76. Eu falei. Mano, meu pai é um merda. Você ouve o seu filho e você sente uma inspiração de felicidade. E isso você olha pra ele assim com inspiração e prau, isso te distrai e ele empurra seu braço pra mesa e você perde a rodada. Ok, eu vou... Muito fácil, Filhão, muito pelo fácil. amor de Deus, cala a boca! Ele tá, não, e aí ele, nossa, você vê que ele fala muito beleza. fácil, ele tá tipo quase infartando assim. Muito fácil. Delete. Oi, Ivete, me vê uma água aí, por favor. Eu quero a melhor D3. A melhor D3 agora é com o Gregório. Aí o Gregório já puxa assim, ele abre o casaco, tem uns dardos dentro do casaco. Quem que vai comigo? Que descolado! Eu! Por favor, eu! Tá. Vai os dois, o Gregório é mais magrinho Gente, mesmo, é o vocês vão menor deixar esse deles. menino? Menino! É ágil. Aí chega o Gregório e fala, então, é o seguinte. A gente vai daqui detrás da mesa da sinuca. Ele vem aqui, ele te leva com você. Ok. Todo mundo em volta vai lá assistir, porque é o jogo de dardo agora. A Ivete pula por cima do balcão pra ver. Ela vem pra cá, porque ela quer muito, ela tá curtindo muito. Vou ficar encostada no balcão aqui. E se os caras falharem acertar o dardo em tu? Eu tô muito empolgado. É o seguinte. É questão de ponto. A gente vai jogar 5 dardos. Quem tiver mais ponto ganha. Ok. Parece justo. Prazer, Joey. Eu sou o Gregório Gorovitch. Eu Ok. grito do lado da sala. Pelo amor de Deus, menina, sai daí! Se alguém errar, pega em você! Eu continuo no lugar, eu não me meto. Ele te entrega então os dardos vermelhos, ele te dá 5 dardos vermelhos assim, um pacotinho de dardos vermelhos. Ok, eu pego. Para! Ímpar! Vai! Ok, você começa. Pode ir. Yes! Minha primeira vitória! Eu começo a rir e falo, gente, ele perdeu a piada. Ele falou par, o outro ímpar. É só falar, eu cago e tu limpa. Quando você fala isso, o Brulho... Boa, ele te dá uma cotovelada. Gostei. César, esse lugar é de boomers? Boomers? Bom. Ok. Parece ser um lugar, né? Ok. Vai, ô Japinha, não vai não. Ei! Ok, eu vou. Ok, o que eu rolo? Alguma coisa? Você rola um arremessar. Arremessar? Isso. E aí me diz que tipo de sucesso ou se você teve sucesso ou não. Ok. O de cima é o... O Qual é a grandão diferença? é normal, o de cima é bom e o de baixo é muito bom. Ok, vamos lá. Ok, eu tive muito bom, 18. Eu tenho 55. Tá, pera, é normal, bom e muito bom. Foi... Então é bom. É bom? Ok. Se você não tirou extremo, é bom. Porque, pera, quanto você tem de arremessar? Ok. Eu tenho 55. Então se você tirou 18, é bom. É só bom. Ok, É menos da metade. perdão. Tá. Ok. Você acerta perto do meio, mas não é exatamente no meio. Aí o Gregório vira... Tava esperando todo Boa mundo. sorte aí, moço. Você Eu não vê sei. que como ele tem um tapa-olho, ele tecnicamente nem precisa fechar o olho, que ele já não tem um olho. Então ele só... Que esperto. Ele fecha o que ele tem. Ele pega o dardo dele, ele dá uma sopradinha. Ele faz um truquezinho com o dardo na mão. E ele arremessa. E ele erra. Parece que ele se empolgou com o truquezinho e caiu meio que torto e caiu no chão, nem chegou no negócio. Ele falou, não valeu. Aí o Bruno, claro que valeu, ó. Vai querer trapacear agora. Aí ele, vai se fuder, começar Bruno. Liz, pelo amor de Deus, quase. O menino errou, é ruim. Vai pegar em você. Por que ele O Mac grita? vai pegar na Liz, cara.
Por que ele grita? Caiu em cima da mesa de sinuca. César, pega meu celular e filma a próxima. Quando eu vejo o dardo caindo, eu dou um passinho pro lado, eu venho mais pra perto do balcão. Ulisses, na moral, vem mais pra perto aqui. Mas que diabo! E aí você vê que agora ele tá frustrado, ele até ajeita assim o tapa-olho dele e fala, que bosta essa porra. É você de novo, Joe. Vai, ó! Ok. Vai ficar aí pra sempre? Greg, eu sinto muito pelo que aconteceu no seu olho, mas ok. Eu não vou deixar isso interferir na minha vitória, ok? Vamos lá. Ah, não. 97. 97? 97. Ali saiu da frente, né? Ali saiu da frente. Fala. Eu saí. Você arremessa. César, Não tu só não filmou. pega no alvo, como vai em direção a um dos copos da Ivete, o copo cai no chão e quebra. Ela fala, que porra é essa? Não sabe que é no alvo? Ai, eu fiquei nervoso, eu não Isso, funciono bem sob Gregor. pressão. Sorte de principiante, era só a primeira. Agora vai. Ai, caralho. Ele já nem mira direito, ele pega e atira direto. E acerta. Mano, empatou. Mas ele acerta na bordinha, só porque ele jogou de sacanagem assim, pega numa das pontas, assim, pega nos de fora. Desculpa, dona Ivete, desculpa. Eu vou pagar, ok? Manda NF pro Dr. Verossímil lá. Filma de novo, César, por favor. Tá bom. Vai filmar toda vez, nunca jogou dardo, caralho. Ok, eu tento fazer um negocinho meio besta assim, jogar por baixo da perna, só porque eu tava confiante. Vai. Tirei 86. O pessoal, todo mundo ri de você quando você tenta fazer isso. O dardo, como você foi por cima, você jogou pra cima e bateu no teto e ficou preso no teto. Cara, que é isso? Eu tô jogando com uma criança de 12 anos? Para de se Pelo mostrar, amor de velho. Deus, velho. Ok, senhor Thiago, desculpa, eu vou parar com isso. Ah, tá tranquilo, vai no seu tempo, vai no seu tempo. Calminho. Vamos Ok. lá. No seu tempo. Olha aqui Ok. como que faz, pirralho. E ele pega e atira e erra. Não, pera, desculpa. Ele acerta, mas ele acerta perto da mesma área. Ele acerta num dos círculos de fora de novo. Ai, que diabo, não tô bom hoje, que droga. Ok. Tem Ok. mais 3 dardos. Ok. Senhor Thiago, essa é pra você. Meu. Não, desculpa, tem mais 2 dardos, Esse é o penúltimo. Ok. Bora, Eu Igor, jogo. Bora, Jojo. Eu tirei 76. Eu tava muito nervoso, muito concentrado. Eu forcei demais. Aí eu joguei meio torto, assim. Victor, pelo amor de O Deus. dardo, você o dardo domina até que meu bate combo. no. O dardo bate na placa, mas ele cai e não conta o ponto. O pessoal, nossa senhora! Mas se jogasse o meu cachorro, acertava mais que esse daí. O Gregório, ele tira, ele levanta o tapa-olho, vocês veem um olho de vidro. Ele fala, agora vai. Era o tapa-olho que tava me dando azar. Ele atira e acerta num dos círculos de fora de novo. Eu falo, mas que diabo! Ele fica puto e joga o tapa-olho dele no chão, assim. Mas ele acertou ainda. Esse é o último, né? Ainda dá, mano. Pelo amor de Deus, que... Esse é o último? Esse é seu último, é. Ô, Pelo João, amor confio em de você. Deus! Pera, Pelo ó, só pra amor checar, de pera aí, Deus. antes de você jogar. O Brulho dá um tapinha no cara que tá do lado dele, que é o barbudo de cabelo comprido, você não sabe o nome ainda. Fala, tá empatado, né? Tem mais um cada um, vamos ver. Ok. 37. Quanto você tem? 55. Tá, você acertou normal então. Você acerta na mesma área que ele tava acertando de fora, o que vale 1 ponto. E ele tinha acertado 3 vezes nessa, o que tinha 1 ponto. Então você tá com 4 pontos, ele tá com 3. Vamos ver na rolada dele agora. Meu amigo. Por favor, acerta na lista, por favor. Pelo amor de Deus, menino. Eu Eu já vou saí acertar da na lista. lista. Eu sei, mas eu quero que ele acerte a lista. Tô brincando. Vamos lá. Vai ter que atirar. Tô brincando. Tô brincando, é brincadeira. Calminho. Ele tem 50 de arremessar. Ele tirou 77. Ele arremessa, mas ele tá tão empolgado que tá empatado que ele se empolga e dá com tudo no meio, mas dá no meio e cai. E aí todo mundo fala, não conta. E aí ele fala, eita, puta que pariu, que diabo! Boa, menino. Boa. 4 a 3. Nossa, mas esse isso, foi cara. o pior jogo de dardo que eu já joguei na minha vida.
puta que pariu. E o Bruno, nossa senhora, já foi melhor, hein, ô Gregório? Pelo amor de Deus. Que ridículo. Até a próxima, Gregório. A geração tá forte. Eu ganhei no braço de ferro. Eu vou dar um high five no Joey. Pronto, você ganhou um high five, meu amigo. Eu ganhei no braço de ferro, vocês ganharam no dardo. Chegou no último jogo. Ele pega, ele bota a mão dentro do casaco. Vocês ouvem um barulho metálico. Ele tira uma Magnum e bota na mesa. Quem vai? Ele abre a roleta. Sai todas as balas, ele coloca uma e fecha. Quem que vai? Ah, eu não vou. Eu vou. A gente tá aqui de verdade. Não, eu queria ir. A gente tá falando sério? Pessoal, Vocês são frouxinho, é? Aqui eu não já sou falei, frouxinho, é um eu só bar não de quero verdade. morrer. Olha isso. Eu quero ver se vocês são de verdade ou não pra eu contar a Posso história. ir? Deixa. Eu queria muito ir. Não. Eu não vou deixar mais Pelo amor de Deus, não é possível que vocês estão Eu não queria considerando que não você fazer fosse isso. também, né, minha querida? Deixa comigo. Ok, eu não gosto disso. Não, eu não vou deixar você. Deixa comigo. Eu não Em vou qual deixar. mesa que ele vai sentar? Ele vira pra vocês, ele tá aqui. Ok. Ele vira pra vocês, ele vira a arma pro Jeito lado que do outro, vocês ele fecha. têm de me dar palpitação. Eu literalmente vou reto, sabendo que ela quer ir, e pego a arma na mão dele pra ela não ir. Tá, pera, você pega. Tá, Eu já fui, eu sentei e peguei já coloquei Você na minha pegou? cabeça, bora. A gente vai fazer isso a troco de ouvir a história da fábula do Dr. Lula, é isso? Tá, você colocou a arma na cabeça, ele tá olhando pra você com um olhar assim, esperando. E aí? Só pra avisar, eu saí, Vai tá? ter Eu fiquei coragem? olhando de fora aqui porque eu não aguentei. Mano, a gente tá fazendo isso só Mano. pra ouvir uma história. Não faz o menor sentido. Eu falo, mas não faz sentido. E aí, ô bonitão, vai ou não? tem por que puxo o fazer bagulho, eu isso. puxo. Você puxa o gatilho? Não Dá um faz teste de sorte. sentido vocês... Dá um teste de sorte pra mim. Puta que pariu. Tiago 44. do céu. Quanto? 44. Tiago do céu. O que vai ser? Você tinha que ter deixado eu. Você puxa o gatilho. Nisso o Bruno. É disso que eu gosto. Ele puxa a arma e abre, não tinha nada dentro. Ele só fez um truquezinho de mão, vocês não perceberam. Eu só queria ver se vocês tinham coragem. Eu nunca ia matar alguém aqui no bar da Ivete, ela não deixa usar a arma aqui dentro. A Ivete dá risada. A Ivete dá risada e volta pra trás do balcão. Eu tirei 44 no dado também, eu só achei engraçado, mas já tava. Eu caminho lá fora pra respirar um ar com o Joey. Eu gostei de vocês. Então, senta aí. Ivete, dá uma rodada pra todo mundo aí pela minha conta. Ainda água pra mim, por favor. Mas se Eu tivesse não mesmo, bebo. você teria morto, porque eu tirei o mesmo valor que você. Não sei, provavelmente teria morrido. Liz, eu acho que a gente tem que ir lá dentro pra Eles ouvir a sentam, história. eles voltam assim, eles sentam, Vamos, eles estão então. ao redor da mesa de sinuca, eles convidam. Chega aí, vamos jogar uma, vamos beber umas, vamos conversar, o que vocês querem saber? Eu vivo nessa região aqui, desde que eu sou guri, eu sei de tudo. Eu vou sentar aqui. Eu viro o uísque, primeiro ele falou, oi, Ivete, me traz outra dose aqui, acabou aqui, meu querido. Ela já tá preparando um monte de dose de uísque pra todo mundo. Isso, coisa linda. Gente, queria saber quem é aquele velho ali caído na mesa, no balcão? Aquele ali é o velho louco. Ele aparece aí às vezes. A Ivete cuida dele porque ele não tem língua, ele fica aí, aparece todo estrupiado às vezes. Não tem língua? Coitado, apareceu aí, ele apareceu, fica aparecendo aí, ele mora aí pelas ruas aí, pela estrada. Quanto tempo faz? Ô Ivete, quando foi que o velho louco começou a aparecer aí? Aí a Ivete. Sei lá, faz. Uns 3, 4 meses? Na mesma época. Mas aí então, vocês queriam saber do conto do Dr. Lunático, né? Não, essa história daí foi interessante. Soube que tem um cara lá Então, com é a lenda, tatuagem é a na lenda cabeça. mais famosa aqui da região, né? Do fantasma do Dr. Lunático, aqui das florestas dessa região. E aí até chama estranho, né? Que a lenda. Abaixa o volume aí, ô Ivete do rádio, pra ficar legal o clima. Aí Ivete, tá bom, ela vai até o rádio e desliga. Enquanto o Brutamontes tá falando aí, eu quero chegar aqui no balcão. Aqui onde a gente tava mesmo, ali perto de onde a Alice tá. Tá, pode ir.
Tá, eu vou encostar no balcão aqui e eu quero dar uma olhada meio de rabo de olho nesse rapaz que tá desmaiado aqui. Tá, você tá vendo? Ele é um velho muito, tipo, ele é feio, ele tem mais ou menos uns 80, 70 anos. Ele tá dormindo assim, todo fudido e sujo. Tá, a Alice tá perto de mim, né? Sim. Liz, mano, você não acha um pouco suspeito ter um velho cheio de hematoma desmaiado aqui no balcão e todo mundo achar normal? Eu tô pensando em olhar a nuca dele pra ver se tem alguma marca, a testa, não sei. Achei Você um pouco mexe estranho nele? também. Achei um pouco estranho também o Brutamontes lá falar que o velho louco começou a vir pra cá justo na época que as mulheres morreram lá. A Ivete que tava cuidando dos copos, ela fala, mas é normal, direto vem gente aqui, gente que mora na rua, vem no bar aqui. Eu normalmente não deixo entrar, não dou bebida, mas ele aí... Ele é... Coitado, né? Não tem língua, parece espancado, eu não sei exatamente. Não tem fala. língua? Ele bebe muito quando ele vem pra cá, Você não tá velho? aqui, é só com os dois que ela tá falando. Ele bebe até desmaiar sempre, mas também, né, tá no fim da vida, só sofre, né, vive na rua. Grupo de risco, né? Tem esse negócio acha aí que- também, né? Você acha que ele tá tentando fugir de alguma coisa? Ele bebe com Eu não sei, nesse propósito, bar ou aqui... ele- Aparece gente perdida, né? Sem rumo na vida o tempo todo. A gente cuida, né, de quem merece, mas esse aí é um coitado que só vem aí beber. Eu quero dar uma cutucadinha nele com o pé. Você cutuca, ele tá desmaiado, ele tá, tipo, caído assim, você vê, tem até você sente um cheiro muito forte de bebida dele. Aí vai te falar, mas o que vocês querem com ele? Ele não sabe falar, deixa ele dormir aí. Ivete, você tem um paninho, um guardanapinho aí? Tenho. Ela pega um guardanapo. Presta aqui, por favor. Eu uso o guardanapo pra mexer no cabelo do cara pra ver se eu encontro alguma coisa, alguma marca além dos hematomas nele, no rosto dele, no pescoço. Você sei começa lá. a mexer, você vê que ele é só... o cabelo dele é bem frágil, você tira uns fios de cabelo, assim. Tá bem bagunçado, ele é bem calvo, mas você não vê nada demais, assim, na cabeça dele. Mas ele tem uns hematomas, né? Ele tem... o rosto dele parece que ele foi espancado, assim. Ele já chegou aqui Mas com esses então, como eu hematomas tava aqui. dizendo do Doutor Lunático, né? Mais ou menos lá, 1920, alguma coisa assim, faz mais de 100 anos já. Tinha aqui na região um médico que chamava Virgulino. Ele morava aqui numa casa aqui no meio das florestas, aqui perto da região, né? As pessoas passavam perto da casa dele. Na época nem Carpazinho era formada direito ainda. E falava que ouvia grito, ouvia gente pedindo socorro, não sabia direito o que era. Aí o pessoal que morava perto decidiu se juntar pra ver o que estava acontecendo, né? Invadiram a casa do médico, descobriram que o desgraçado torturava a própria mulher e a filha, deixava elas presas no porão e ficava injetando coisa, não sei, né, direito, coisa de médico, né? Maluco, doido da cabeça. Louco da cabeça. O pessoal aí na época ficou tão revoltado na hora, né, que acharam as mulheres que enterraram ele vivo na própria casa dele mesmo. Mas nunca mais se ouviu falar das meninas, eu não sei, né, direito. Mas aí isso aconteceu há muitos anos. E aí o pessoal fica, né, dizendo a lenda aí que se você tiver perdido aqui pela região, você vai ouvir a risada do doutor, né? E se você ouvir durante a noite, ele vai levar você pra casa e vai fazer experimento com você também, igual fazia com as filhas dele. E adivinha só, teve um rapaz aí recentemente que morreu e sumiu justamente a filha e a esposa dele, igual na lenda. Aí o pessoal começou a falar, né, ficou falando do rumor e tal, mas não acharam nada. Muito estranho. Ô, Ivete, esse aí não era os que vieram aqui no bar, Ivete? Eles chegaram a vir aqui? Eles vieram aqui jantar, mas aí viram que não era o bar muito pra eles, né, família e tal, e que pegaram só uma água e foram embora. Mas eles vieram aqui na noite que desapareceram mesmo. Tanto é que fui eu que encontrei, né, o carro dele abandonado ali e chamei a polícia. Ah, tu encontrou ele aonde? Encontrei ele estirado no chão mesmo, tava jogado assim, com 3 facadas. Nossa, que loucura, rapaz. Foi aqui perto que você encontrou? Foi, 10 minutos aqui. E aí o Brulho já fala, mas eu não acho que... Obviamente não é, né, do lunático nada, é os assombrados, esses arrombados. O que? Deve ter roubado o carro, deve ter, né, matado ele pra roubar as coisas dele, né. Mas aí, por que levaram a família, né, não dá pra entender.
Rapaz, que brisa, viu, mano? É incrível que a violência tá rolando aqui. Pô, cidade é maravilhosa, a galera é tão simpática como vocês aí. Não, é muito, muito raro. Primeira Você vez, poderia falar pra que gente aparece uma onde coisa fica dessas? essa casa, pra gente ficar distante, né? Que casa? Do doutor, você tá falando? É, pra gente sabe, ficar longe, porque imagina de Ninguém quase sabe, passa né? por lá. Ninguém sabe onde fica a casa. Mas fala que é na região, mas não se sabe onde fica há muitos anos já. Foi abandonada, né? Depois que aconteceu. Depois Mas o pessoal fica falando que é desse doutor lunático aí, mas não é porra nenhuma. Eu sei muito bem que é os assombrados. Aquele arrombado que fica pegando os motoristas e roubando e matando aí. Filho da puta. Esse cara fica fazendo isso mesmo? É a outra gangue, né? Que Não sei porque são uma gangue. Ainda acho que eu não devia poder entrar aqui, o Ivete. A Ivete faz uma expressão meio tipo... Tem muito o que eu fazer, né? E aí... mas faz sentido a Ivete deixar, porque ela também precisa sobreviver, né? Precisa vender. Mas Verdade. né? É pior do que isso, né? Ele sustenta esse bar aqui. Mas vocês são legais, eu tenho certeza que eles nunca vão querer fazer nada de mal com vocês. O quê? Eles são nossa... Você não sabe de metade da história, guri. Eu quero saber metade da história, porque... Do quê? Dos assombrados? Os assombrados... O líder deles, né? O Rodolfo era da nossa gangue. A gente criou os Galdério junto, né? E aí... Só que aí ele começou... Ele era meio psicopata, né? Ele era meio assassino. Ele ficava... A gente sempre foi, né? Jovem, né? Guri, fica metendo louco, sabe? Até roubei um pessoal também, mas nunca matei, nunca matar. Mas ele gostava, ele tinha sede de sangue, né? Aí não deu. Uma hora ele quis matar, eu falei, nem fodendo, não na minha gangue. E aí ele criou a dele e a gente desde então não se dá. Rapaz, dos assombrados daí é liderado por um cara que é faca na caveira mesmo. Um arrombado, arrombado que a gente chama ele. Ele dá um tapa, né, ô Murilo? Ainda bem que acho que são vocês, né? E não eles. Você é louco, vocês são mó simpáticos, nunca imaginei isso, não. É que a gente gosta de moto, mas não quer dizer que a gente é arrombado que nem eles, né? Não, com certeza. Você é louco, mano. Mas, Nisso, depois... vocês ouvem a porta do bar bater. Vocês olham pra trás. Vocês veem 2 caras carecas entrando no bar. Deixa eu até pegar aqui. Aeroporto de Mosquito. Entra 2 malucos carecas de jaqueta de couro. Os dois têm uma caveira estampada com um formato meio fantasmagórico. E eles entram meio bêbados assim e vão em direção ao balcão. E eles passam por vocês e eles veem o velhinho sentado no banquinho. Eles vão até ele, olha quem tá aqui! E vão empurram o velho pro chão com tudo. O velho cai, pum! Ele acorda assim, fala, ô, manda aí a garrafa pra nós logo, caralho! E a Ivete, tipo, fica quieta e vai pegar uma garrafa, entrega pra eles. E aí um deles, depois de fazer isso, vai até o rádio e liga uma música de novo. Eu quero sair daqui. Nisso, os membros da gangue dos Galdérios, eles falam, ó, quem tá aqui, caralho? Olha quem vou só falar desses filhos da puta que eles aparecem. E eles já estão aqui um pouco longe, né? E os dois estão aqui. O cara que foi botar uma música no rádio voltou. Pô, rapaz, Eu viro pro... É Braulio o nome dele? É Brulho. Brulho. São eles? Esses aí é 2 dos assombrados, né? Mas tem muito mais na gangue. Muito Essa é a música mais. que eles colocaram de novo. Eles pegam a garrafa e dão uma cuspida assim. E quem que são esses aqui? Novo, hein? Carne nova no bar, hein? Quem é essa gostosa aí? E aponta pra Alice. É nova aqui, ó? Vem cá sentar no colo do papai, vem. Nisso, o Brulho que tava mais distante falou, ah, não, filho da puta não. Eu gosto de vocês. Ô, seus filhos da puta! Vocês é depois da meia-noite! E ele vem pra cima dos outros dois. Mano, eu saco a maga e aponto pro cara. Na hora que você... Eu fico perto da lista, eu não saio de perto da lista. Depois que ele falou isso. Tá, na hora que você saca a arma,
A Ivete puxa uma espingarda debaixo do balcão. O Bruno pega seu braço e fala: aqui não. Aqui dentro a gente resolve de outro jeito. E aí nisso os dois malucos que estão do lado de vocês falam: ah, mas era isso que eu queria mesmo. Um puxa uma faca e o outro puxa uma soqueira. Era o que eu tava querendo, caralho. Eles ficam muito felizes. Tá segurando o braço mesmo? Ele segurou seu braço e abaixou seu braço na hora que você foi puxar a arma. Falou: aqui não. E a Ivete puxou a espingarda e falou, tipo, foi mirar pra você, assim, quando você puxou a arma. Assim que eu vi a Alice sendo ameaçada e o Thiago agindo, eu fui junto com eles também. Tá, pera, vamos com calma, vocês não... César, Ficam onde vocês estavam, cada um tá no lugar. Ok. A Ivete tava aqui atrás já. Os outros Eu dois tava estavam mais pra trás, só o Bruno foi pra cima deles. Beleza, vocês podem rolar iniciativa já. Qual que é a iniciativa? É só um teste de destreza. Aí vocês me dizem qual sucesso vocês tiveram. Peraí. Os caras vão tretar com nós já? Já puxaram as armas. E eu Deixa eu não ver posso usar quanto minha que é arma. minha destreza. Ele segurou Calma sua aí. arma e deixou bem claro que não é pra usar arma aqui. Minha Não tive destreza sucesso nenhum. tem 5. Não Eu tive sucesso na tive... destreza. Tá. O meu foi bom. Tá, você foi bom. Calma aí. O meu não foi muito ruim, mas eu não tive sucesso. Tá, não, tudo bem. O que importa é a ordem de sucesso, aí depois vocês decidem. Tá, eu tirei 80. Ah, Calma, isso é ruim pera, também, é fracasso, é? Você fracassou? É só o que importa é o tipo de sucesso que eles tiveram pra batalha. Sim, fracassei. Fracassei também. Então, beleza. Deixa eu ver o do Bruno. Tá. Então começa. Eles puxam. Um puxa a soqueira, já tava com a soqueira na mão, na verdade. Ele já puxou com ela equipada e foi pra cima do Brulho que tava mais perto. Ele dá um golpe no Brulho e acerta em cheio. Nossa, maluco, você não tá fazendo isso com o Bruno. O Bruno meio que passou por vocês assim pra defender, pra falar nem fodendo. E o maluco, era isso que eu queria. Pô! Fechou uma com tudo com a soqueira na boca dele. E ele tomou. Não sei, isso aí é comigo. Tá. Ele, pum, caralho, se sentiu que derrubou. Ele é forte pra caralho. Sentiu que ele tomou uma porrada boa. O outro que pegou a faca já deu uma golpeada pra cima dele também. Os dois foram pra cima dele. Eu tava do lado do Brulho. Isso, mas ele te empurrou pro lado. Quem que segurou minha arma na hora? Oi? Quem que o tava do Thiago meu tá lado aqui pra segurar longe, minha ele arma? tem O que vir aqui Brulho. perto. Pera, onde o Thiago tava? Eu tava aqui, Eu ó. achei que você tava do lado dele, desculpa. Mas é que não faz sentido você tá lá atrás, faz? Você tava conversando com o pessoal. Não, porque a gente tava lá por causa dos dardos, não? A gente tá nessa mesa. Não, aqui. mas ele tava todo mundo ao redor da mesa Tá, de tudo de cima. boa, agora eu tô aqui mesmo. Isso, vocês estão aqui atrás, deixa assim. Certo. O outro dá uma facada, mas como ele tomou uma porrada, o maluco passou o facão assim, passou por cima. E aí, na hora que acontece isso, o Bruce só vira e dá uma porradona no maluco que acertou ele e detona a cabeça do maluco. Nossa! Pera aí. O cara cai duro. O cara que acertou ele caiu duro no chão. Pum! Caiu com tudo, tá? Do lado do bêbado que também tava no chão. O cara da soqueira. E agora são vocês. Eu quero dar um soco no cara da faca. Já que ele tá meio que assim, Tá, eu quero dar um o soco maluco em caiu. cheio. Ele tá aqui no chão. E agora tem isso aqui. Você vai dar um... O quê? O Bruno tá na sua frente, mas você pode dar uma empurrada pra ele e atacar. Eu empurro ele e vou pra dar um socão na cara do maluco. Tá. Enquanto isso tá rolando, eu quero me abaixar e pegar uma faquinha de sobrevivência que eu guardo na bota. Ok. Tá, deixa eu... Nossa, eu falhei em força. Pera aí. Quando você vai atacar ele, ele se desvia e já aproveita pra cortar o seu braço com a faca. Nossa. Deixa eu ver. Puta que pariu. Maluco, Ele te dá... Ele te dá... Nossa. 5 de dano. Ele corta seu braço pra caralho, assim. Você foi dar um soco, ele desviou, tirou um pedaço da sua parte de trás do braço. E aí ele arranca o... Ok. Ele não deveria ter feito isso. Ele não deveria. Eu quero ir pra cima. Tá, você tá Tamo onde? todo mundo indo. Deixa eu ver. Eu tô aqui no tá? canto, ó. Você tá lá no canto? Tá. O É, seu movimento... Você tem quanto de movimento? De movimento, deixa eu dar uma olhada. Sua ficha.
Movimento? É. Onde é que tá movimento? Move, tá na parte da esquerda da ficha. Perto do combate lá. A taxa de movimento eu não fiz, eu até ia te perguntar, inclusive. Eu não tenho. Ah, é baseado na sua destreza, mas quantas destrezas você tem? 55. Ah, então você deve ter uns 6 ou 7 movimentos. Você consegue chegar até atrás do Brulho e do Christopher, mas você não consegue chegar nele. Eu queria A não ser brincar que aqui, ó. você queira fazer acrobacia por cima do balcão, pode fazer. Eu quero fazer acrobacia por cima do Tá, balcão. então manda a perícia aí. Não, treta tá acontecendo, o cara tá dando mortal dentro do bar. Qual ficha que eu vou rolar? Ah, você vai fazer... Pode fazer escalar. Escalar? É. Ou saltar, faz saltar. Saltar. É. Ok, saltar. Cadê meu saltar, caralho? Tá no S. Ok, peraí. Tá no S. Nossa. 007. Foi sucesso. Certeza. Tá, você Saltar eu tenho uns 50. Descreve então como foi o seu salto, como você fez isso. Ok, beleza. Eu dei uma estrelinha de uma mão só aqui, Tá. em cima do balcão. Saltei. E eu quero dar um chute direto nesse cara aqui. Tá. Quando você dá a estrelinha, no meio da estrelinha você vê o maluco, pum, o careca sendo destruído pro chão. E você vê direto no seu ângulo, assim, você tá indo no caminho desse outro cara que tava com a faca. E você vê ele cortando, assim, um pedaço do braço do Christopher e você chega pra dar o golpe. Ok. E agora eu rolo o quê? Você rola um ataque. Ataque. Isso. Só pra deixar claro, toda vez que você for atacado, você pode dar um contra-ataque ou esquivar. E aí você joga uma rolada contra a pessoa, entendeu? 62. Mas foi sucesso? Não. Tá, você... Tá, Peraí, o atacar é qual? é atacar, é luta, é brigar. Ah, lutar, ok. Não foi sucesso, não. Tá, ok. Não, calma. Foi lutar ou não? Não foi? Você- Não foi Tá. sucesso, não foi sucesso. Você chega pra dar o chute, mas você meio que se estabana assim, por causa que você fez um negócio bonito, mas você foi dar o chute, o cara desviou. Mas ele também tenta te acertar de volta e não consegue. E agora ele tá Ok. aberto pro próximo ataque. Então eu passei ele aqui, né, no caso. Eu não acertei e passei Você direto. tá na frente dele, você tá em cima do cara que tá desmaiado. Aí. Aqui? É. Ok. Tá, eu peguei já peguei a faquinha no meu pé, né? Você pegou a faquinha no seu pé. Não, essa foi a sua rodada, foi pegar a faquinha. Tá. Agora é quem sobrou, o César. Sou eu. Eu quero correr nessa mesa mais próxima aqui e tacar um copo na cara do cara. Faz o teste de arremessar. Ah, fudeu, eu vou errar. Cadê arremessar? Não tô achei. 8. Fracassei. Você pega um copo e atira com tudo, o copo passa reto e quebra atrás aqui entre as garrafas da Ivete. Quebra uma das garrafas da Ivete. Ô caralho! Cuidado aí! Brigar beleza, mas não quebrar mais porra! Foi mal. Eu quero pegar uma cadeira pra tá batendo nele com a Tá, cadeira. quem que é agora? Eu ainda não agi. Tá, então você. Quero pegar uma cadeira e tá batendo ele com a cadeira. Ok. Lutar, né? Você pega uma cadeira, ok, você levanta uma cadeira e aí você vai dar uma porrada com lutar, assim. Tá, vou errar 100%. Não como. Mas pera, você não tem acesso a ele, tá? O Christopher e o Bruno na sua frente, você vai ter que dar a volta. Então não tem como? Você pode pegar uma cadeira, mas você vai ter que dar a volta. Não, eu vou tentar Ou pegar você vai uma pelo garrafa. banquinho, por cima dos banquinhos, você vai ter que subir na bancada. Tá, tem alguma garrafa por perto? Pega a bola de sinuca. Tem a garrafa do Murilo. O Murilo tá. O barbudo. Eu quero pegar a garrafa, quebrar pra fazer uns estilhaços e ao redor. Você vai pegar. Tá, você pega a garrafa dele e quebra. Quebra e vou ao redor. Quando você pega, ele fala: Ô caralho, eu tava tomando isso, porra! Nem ouvi nada, só ignorei e tô pra cima do cara. Você quebrou e fez uma arma, tá. Agora é eles de novo. No caso é o cara da faca. Ele olha pro amigo dele, tá acontecendo muita porra. Ele só vira pro Christopher, que agora tá mais perto dele, e tenta enfiar a faca. Porra, velho. Dá um teste aí, Christopher, de luta. Christopher! Falei muito. Você falhou. Cara, Ele vai morrer na acerta. briga de bar. Ele acerta você. Tá? Ok. Você toma 5 de dano. Ele enfia e entra com tudo na sua costela, assim. Nossa. Agora é o Brulho.
Quando o Bruno vê que ele tá, mano, você tá todo fudido, ele pega você e arranca você da frente pra você parar de se fuder. Então a ação dele foi tirar você da frente da batalha e botar você pra trás. Quando ele faz isso, a faca do maluco vai junto com você. Tá com a faca enfiada dentro de você. Eu não tô aceitando o que isso tá E ele acontecendo. peita, e ele peita. Nisso, os outros dois amigos, eles começam a dar a volta pela mesa e chegam até aqui, os dois. Cara, tem 4? Não, eles são os O Gregório e o outro. É o Gregório e o Murilo, que são amigos de vocês. Eles estão dando a volta pra cercar o cara. Agora é vocês. O cara tá meio de costas pra mim, né? Vamos na ordem que tá aqui nas fotos, melhor? Então vai pra gente não perder a ordem, vai o Joe. Ok. Bom, eu ainda tô de frente pra ele. Eu quero tentar dar uma rasteira nele. Ok. Pra ele cair. Ok. É luta, né? Sim. Puta que pariu. Não teve sucesso. Foi 50, eu tenho 45. Tá bom. Deixa eu ver como ele foi. Não, pera. É luta, tá certo. Tá, ele também... Você dá uma rasteira, ele só pula por cima assim. E, Ok. e ele tenta chutar de volta, mas não consegue. Agora é a Alice. Eu vou andar até ele por trás e dar uma facada tentar acertar minha faca no pescoço dele. Pode acertar. Tá. Se você quiser mirar, é um dado de penalidade. Mas aí, se você acertar, tem dano completo. Tá, como é que eu faço pra mirar? Não, você pode mirar, mas aí você vai jogar 2 vezes e vai pegar o pior valor. Ah, ok. Tá. O valor é briga, né? Sim. Tá, eu vou mirar. Ok. Eu tenho 55, Jesus. Joga 2 vezes e pega o pior. 22. Ok. Boa. 24. Tá. Você acerta... Qual o dano máximo da faca? O dano da faca é... Qual que é o... É um D4 mais DX. Você não tem DX, então é só 4, tá. Deixa eu marcar aqui. Você acerta, a sua faca é relativamente pequena, você esfaqueia assim a parte de trás dele, pega meio que na espinha dele, fica puto e ele tenta te cotovelar por trás assim, mas ele não consegue. Agora é o César. Tá. Ai. Que perigo, mano. Nossa Cara, senhora. o cara é um tanque, né? Meu Deus. Então, Caralho. Ele é bem forte. Dar mais dano que o O gigante. que ficou de pé, ele é bem musculoso. Ele tem uma jaqueta jeans aberta e rasgada. Ele tem a camisa preta com a estampa da caveira fantasmagórica. E ele tem vários anéis. Agora vocês estão lutando com ele. Ele tem vários anéis de ouro e uma corrente de ouro no pescoço também. É o César. Senhora. Sou eu? É. Tá, eu vou jogar com as cartas que eu tenho, eu vou tacar mais um copo, mano. Tá, pode arremessar. Eu não consigo fazer muita coisa. 11. Não, é 11 mesmo. Tá, você acerta. Dá um dado de 4 de dano. Na real, dá um D6. Joga um D6. D6? Caralho. 4. Tá. O seu copo acerta bem na cabeça dele, assim, e corta um pouco. Você vê que sangra um pouco a careca dele. E agora é o Thiago. Eu tento acertar ele com a garrafinha, né? Humilde. Agora que o Christopher saiu da frente, você consegue chegar nele com a garrafa. Pode dar um lutar. Vamos lutar, né? Ai, Deus. Que ódio, mano. Não, errei. Você errou? Vamos ver se ele te Errei. acerta. Ele te acerta. Você chega nele pra dar uma... Você tenta enfiar o vidro nele. Ele desvia e já aproveita pra descer o facão em você. Ele não tinha perdido a faca? mano. Jesus amado, ele te dá 6 de dano. Mas não é socão, não? Ele perdeu a faca, não tá fincado. Ah, não, é verdade. Você tem um ponto, é verdade. Então eu vou rejogar o dano, calma. Nossa. Tá, ele te deu 4 de dano. Ele te deu um socão com Safe. tudo na boca quando ele passou. Bem lembrado, não tinha bem lembrado da faca que ele tinha perdido. Mano, Tô surdo e mudo agora. Você tomou um socão com... Ele acertou em cheio na sua cara, assim, quando você entrou. Agora é o Chris. Tá, ok, eu não tenho o que fazer, tá todo mundo na minha frente, né? Sim. Mano, é melhor. Eu não posso palpitar, posso? Não, pode até conversar, pode. Tá, calma. Vou pensar. Tá, o Christopher tá todo machucado, fudido, né? Sim. Eu posso me curar agora? Peraí, Chris, qual foi a ordem de dano que você tomou? Você lembra? Foi 5 e 5. Tá, então tá certo. Toma um mini shield aí.
Eu ia perguntar, eu tenho como me curar, tentar tirar a faca? Tem como aplicar pronto-socorro em você. E aí te cura um D3 de vida. Tá, eu vou aplicar então. Não, mas alguém tem que aplicar em você. Não posso aplicar em mim? Eu quero fazer isso, mas não na próxima rodada só. Então agora volta seu cara da faca. Ele só... Tá bom, calma, caralho. Chega, porra, já deu, vai matar agora, caralho. Que porra é essa? É só briga de bar, não sabe diferenciar. E aí ele já se abaixa assim e começa... Pega o ferimento dele e tenta puxar o amigo inconsciente dele assim. Ô, porra, velho. Tomar no cu, caralho. E começa a puxar. Alguém vai querer fazer mais alguma coisa? Ele já tá... O Brulho, quando ele fala isso, você vê que o Brulho... Tá bom, filho da puta, volta aqui de novo pra vocês verem. Vocês podem sustentar essa porra desse lugar, mas vocês não sustentam a porra de quem vocês são, seus arrombados. Mano. Vocês querem ir atrás deles? Eles começam a sair, ele começa a arrastar o cara que tá com ele assim. Thiago. Porra, mano, eu dei uma facada no pescoço do maluco, velho. Tá de pé ainda. Eu que não vou pra cima de novo. Tá do lado errado. Deixa quieto. Esquerdo. A gente não vai interrogar eles? O cara tá levando o maluco embora. Esses filhos da puta, toda vez essa bosta. Não deixa aí, não. Eu não vou fazer nada, mano. Não, deixa esses bosta aí, Eu até aguento, Ivete, desculpa aí, mas eu até aguento esses filhos da puta fedidos vir aqui beber no bar. Porque eu sei que você não tem escolha. Mas ficar atormentando esse pessoal novo aí eu não deixo não, nem fodendo. Principalmente no nosso horário, é a nossa hora de usar o bar. Não tem essa. Os caras começam a ir embora, eles saem pela porta do lado. Se vocês quiserem só dar uma ajuda aqui. Eu vou ignorar os caras e eu vou correr pegar o kit médico no carro, no HB20 na minha maleta. Ok. Eu vou cuidar do meu ídolo que me traumatizou pra vida. Cadê o carro? Eu vou Não tem carro, vai ter junto com o Joe pra olhar meu pai. Só apoio moral mesmo. Tô vou dar apoio moral. tô voltando. Eu sempre pra Abre beber. espaço! Abre espaço! O Brulho volta ao bar e pega o copo dele que tava no balcão e... Que pariu. É esses aí os assombrados, senhor, vocês queriam saber quem era? Sotaque? É esses bosta aí. Esses caras mal cuzão, hein, Brulhão? Deve ter sido eles. Deve ter sido eles que começando a achar mataram também. esse pessoal aí. Eu tô aqui, Gente, está relaxa. doendo, por favor. O sotaque dele voltou, tá tudo bem. Que sotaque? Meu sotaque nunca saiu? Eu estava falando... Você dá um pronto-socorro nele? Tá, mestre, o que eu posso fazer? Eu tenho medicina e pronto-socorro. Pronto-socorro. Eu quero deixar ele o melhor possível. Não, como ele não tá com lesão grave, você pode aplicar medicina pra curar um D3. Primeiros socorros? Querido, eu estou com... Tá. Não, você tira a faca, você vê que apesar de ela ficar enfiada, não é muito funda e não é muito... não tá sangrando pra caralho. Você consegue parar e vai ficar de boa. Não pegou nenhum lugar muito... Tá, meu querido, eu vou fazer ponto e eu não tenho anestesia. vital. Você quer morder alguma coisa aí, meu querido? Eu não preciso disso. Tá, eu rolo o dado pra primeiros socorros, então? Isso. Não, de medicina. De medicina? Medicina cura mais quando você tá num momento mais de boa. Primeiros socorros é mais Perfeito. quando ele tá inconsciente / morrendo, aí você precisa usar primeiro socorro pra ele não morrer. Tá, perfeito. De medicina eu tenho 90. Vai ficar tudo certo, meu cara. Deu 30. Tá, você consegue... Dá um dado... Agora joga um dado de 6 aí. What the fuck? Alô? Alô? Eita, o que aconteceu? Sumiu tudo aqui. Tá, seguinte, vamos fazer uma pausa agora. Alô? Tô curtindo a música, pelo menos, por enquanto. Vamos fazer uma pausa agora? Vamos fazer uma pausa de 5 minutinhos pra ver se o Discord volta, daí a gente vai. Vamos. Perfeito. Show. Segura aí, guys. Ok. Pausinha de 5 minutos pra ver se o Discord funciona, daí a gente continua. Desculpa aí os técnicos, não temos muito controle sobre isso. Até já. Estamos de volta. Alô, senhoras e senhores. Alô, senhoras e senhores. Tudo certo? Todo mundo certinho? Thiago aproveitou, pediu pra Ivete um ranguinho. Então Eu vi um vamos embora. cobertor que tava com frio. Continuando então, os membros da Gangue dos Assombrados, vocês ouvem então a moto deles ligando. Você tá de bobeira? Que é isso? Vocês ouvem a moto deles cobertor com ligando. manga. Vocês ouvem uma moto ligando e dirigindo na distância.
A Ivete começa a pegar uma vassoura e limpar os cacos, enquanto a Liz cuida das feridas do Christopher. Christopher, você aumentou 2 pontos de vida. O Peter Parker na roupa do Homem-Aranha. Não tem mais nada que eu possa fazer pra aumentar mais a vida dele? Não, ele tem que descansar. Ele deu um descanso pra poder Ok. recuperar um pouco de vida. Tá todo Seria fodido. uma boa gente pro hotel, né? Eu também acho uma boa. Depois de hoje eu tô um pouco abalado, na verdade. O hotel aqui perto Gente, só tem eu não um tô carpazinho. sentindo eu acho. dor, mas está... eu preciso descansar. Nisso, o Brulho pega, vira uma dose de uísque assim. Tá ele e o Gregório e o Murilo juntos no bar assim. O velho louco, ele levanta e começa a ir em direção e sair do bar. Depois que ele foi espancado, né? Ele foi derrubado pelos membros. Ele começa a ir embora. E aí o Brulho vira pra vocês e fala: agora vocês podem falar exatamente o porquê que vocês vieram. Ele vira: porque vocês não são só cidadãos normais. Vocês não estão a viagem. Vocês estão armados. Eu sinto que tem algo que vocês não estão falando. Ops. Eu só taquei copo. Por que vocês estavam tão interessados em saber sobre o tal do cara que morreu aí perto? Ou o outro, a gangue, a lenda do doutor? Não faz sentido isso. Cara, quer saber a verdade de tudo isso? Então, Eu quero a verdade, é óbvio que eu quero a verdade. Eu fui 100% honesto com vocês. a gente... Você vê que esses dois moleques tá sempre filmando tudo que acontece, né? A gente gosta de investigar contos estranhos que acontecem pelo Brasil e a gente gosta de filmar e fazer reportagens sobre isso. E aí, É isso esse mesmo. cara que daí- morreu aí da família desaparecida, né? É isso que vocês estão vendo? Ou é do doutor? Exatamente. Que tem relação, né? Que sumiu a família dele e aí tem o doutor que também tem a família. O E pessoal teve tá... uns fóruns online, assim, que a gente viu histórias e teve algumas histórias como essa daí, teve outra história também meio... Dá um lábia interessante. de novo, dá um teste de lábia. É muita lábia. Nossa, eu consegui falhar um teste de lábia de 90. Deixa 94. Tudo bem. Ele olha pra vocês. Qual é o nome desse negócio de caçador de lenda aí que vocês fazem então? Onde vocês postam isso? Na internet? No YouTube? É, um fórum. Não parece É um muito fórum- profissional usar o celular na vertical pra ficar gravando? Eu não tenho Não, como sim, ficar sim. carregando as câmeras toda hora, né? Os acontecimentos Pra inusitados. ficar a gente filma gravando. com o celular. E de vez em É porque quando o programa usar é rápido, dardo aí né? é coisa paranormal, não tô paranormal, desculpa. É coisa de lenda misteriosa, não tô entendendo. Não, mas a gente também precisa se divertir, né, cara? A gente aproveita e coloca em um e-mail... Pode no falar a ponto de verdade, diversão. ninguém aqui vai te julgar. Então é honesto. O que você acha que um monte de motoqueiro vai fazer contra vocês? Quer dizer, Mano. além do que eles já fizeram. Diz que a verdade é essa, cara. É essa. É literalmente isso. A gente gosta de ir por aí e ver essas coisas. Interessante. Parece interessado na lenda do doutor. Não, extremamente. Parece ser muito Porque interessante. é uma lenda interessante. Ué. E o vertical é pra gente postar no nosso Instagram profissional. Então tá bom. Não tô acreditando Mas seria muito mais nisso aí que legal vocês estão falando, ainda. mas também vocês não querem falar a verdade, não vou ficar forçando nada, não. Mas seria mais legal ainda se vocês ajudassem a gente a encontrar o lugar, né? Eu, A casa eu lá moro que aqui vocês há falaram. anos, eu nunca procurei, não quero me meter nessas coisas, não tenho nada a ver. Eu gosto de andar de moto com meus colegas, cuidar de quem eu gosto, de quem fala a verdade pra mim. Vocês querem saber de coisa de notícia deixa antiga, eu vai te ver falar, no jornal, desculpa. vai ver na biblioteca, eu não tenho nada a ver com isso. Olha como eu tô, Bruno. Eu tentei te ajudar. Eu Bem-vindo gosto de à você. vida. Você é uma... Eu É sei. assim que funciona por aqui. Você é uma pessoa boa. Eu gosto de você. Eu acho que meus amigos também gostam. Por que a gente mentiria pra você? É o que eu tô quero querendo olhar saber. Quero olhar no olho do Bruno e falar, irmão, agora papo reto. O que a gente teve aqui, essa violência daqui, não se compara com coisa que a gente já vivenciou no passado, cara. E falar pra você qualquer coisa sobre isso que aconteceu no passado seria pôr você em risco, e eu não quero fazer isso. De coração, irmão.
Ele Mandou bem, Ele Thiagão. fica sério, ele olha pra você e fica sério. Ele vê um peso nas palavras que você fala. Bom, se vocês, querendo ou não, se vocês querem saber do doutor, deve ter alguma notícia da época. Não tinha, a cidade não era muito grande, mas devia ter alguma coisa de jornal, alguma coisa que foi uma notícia que foi muito popular na região. Deve ter alguma notícia aí, alguma coisa que vocês podem encontrar no arquivo da biblioteca, alguma coisa assim. Onde fica essa biblioteca, você sabe? Ah, Lá no fica na Jacarezinho? biblioteca de Carpazinha, né? Eu Carpazinha. não sei quando que foi isso aí, mas eu sei que foi lá por 1920, 1918, 17, um bagulho assim. A lenda é muito, muito antiga, desde antes de eu nascer. Cara, eu sabia que a gente ia usar bibliotecas, eu sabia. Ah, Obrigado, viu? Esse é o Brulho, né? Esse é o Brulho, Bruno. Obrigado, viu, Brulho? Acho que tá na hora da gente sair. Eu tô aqui com a cara toda doída. Quando você vai sair, o cara que você tinha roubado a garrafa mais cedo, né? O que você pegou pra quebrar, ele pega uma outra garrafa que tava perto, falou, ó, pelo que você me falou, é pra viagem. E ele te entrega uma garrafa de uísque. Ô, Ivete, bota na minha. Eita! Vocês vão precisar, né? Humilde. Obrigado, irmão. Sincronia. Vamos aí, então. Dá um gole. Não tem como a gente dar uma atençãozinha pros machucados do meu pai aí? Já Já fiz, fez o que já dava, fiz né? o O que que a dava gente pra pode fazer. fazer? A vida é essa. Eu Aí quando você só fala isso, preciso o Bruno, descansar, só quando você fala isso, o preciso Bruno descansar. levanta a camisa assim, ele é bem trincado e tem um monte de cicatriz enorme assim em todo a costela dele. Essa é a vida, né, que a gente vive. Não é pra Que qualquer um. isso, mano. Passa uma pomadinha nessa cicatriz aí. Minha pomadinha é a vida que eu vivo. Cicatriz eu entendo, mano. Cicatriz eu entendo. Eu vi. Até que ficou legal em você. Eu levanto a camisa mostrando a costela gigante. Quando você fala da cicatriz, o Gregório que tem um tapa-olho fala, ah, quase foi eu, tá? Eu já tô ligado. Pra mim foi parecido. Vamos aí então, biblioteca. É porque minha cicatriz é pequenininha no rosto também, né? Mas o que foi isso aí? É acidente de moto? O Gregório fala. Virou competição de cicatriz agora? Vamos lá na biblioteca aí. Eu prefiro não comentar sobre... Ó, criança, quando você tiver alguma cicatriz e você sentir orgulho da história dela, você vai entender o que os adultos estão falando. O Gregório do Tapa-Olho fala pra você. Vixe, César. Tá bom. Agora eu senti. Já tá muito tarde, né? A biblioteca tá fechada, com certeza. Arrombar? Sim. É tipo umas 6:30, vai. Acho que a gente Você não tem que sabe, na verdade, descansar, você não sabe que horas a né? biblioteca fecha. É umas 6:30. E é 10 Eu minutos tô pra chegar na cidade. cansado. Eu tô machucado, tô com sono, só quero dar um cochilo, cara. Eu tô claramente embriagado falando isso. Eu prefiro ir dormir também. A gente podia ir pro hotel, dormir e acordar muito cedo pra conseguir começar bem cedo a missão. Ok, vocês que sabem. Eu tenho bastante energia, mas tudo bem. Se vocês quiserem descansar, a gente vai no hotel. Então, sem problema nenhum, a gente pode ir pro hotel. Biblioteca geralmente abre cedo. Mas a gente poderia arrombar. A gente pode arrombar cedo. Todo mundo descansado. Por que a gente vai arrombar Tá no lugar aberta, público? Liz. Como você é engraçada. Mas tudo bem, a gente pode seguir esse plano. Joe, a gente tem um velho ensanguentado, todo fudido. Acho melhor a gente bêbado. descansar e... Ok, é verdade. Tudo bem, não tem problema. Vamos voltar pro hotel então, É Calminho. isso. Quem vai dirigir Queria agora? arrombar, Meu mas pai tudo não bem. consegue dirigir. Acho que a Liz é mais Eu rápida, posso não? dirigir, eu posso dirigir. Ok. Eu tenho uma direção normal, Vocês não vão vai ter embora do emoção. bar, então. Vocês saem do sovaco seco. O pessoal que tava lá, o da gangue e a Ivete, falam, volta sempre! São sempre bem-vindos! Ah, foi mal Obrigado, pra meus primeira experiência. amigos! Foi mal pra primeira experiência, suvacão. É nóis. Vocês entram no carro e voltam pra cidade enquanto o sol se põe. E vocês vão pra onde? Hotel, não? Hotel. Ok, como que vocês vão pro hotel? Carro. O HB20. O Waze. Tá, É, com HB20. vocês não sabem onde fica o hotel. O Waze A gente não. não sabe onde é que fica o Gente, hotel. coloca no Volta, celular. volta.
Deixa eu Peraí, pesquisar peraí. aqui no meu celular Eu incrível. eu vou descer do carro, que a dona Ivete... Eu vou pedir pra dona Ivete, a dona Ivete vai saber. Eu volto no bar. Ô, dona Ivete, Oi. você pode dizer pra gente onde fica o hotel? Ah, o hotel é o hotel na cidade de Carpazinha mesmo. Vocês chegam aqui Vocês vão chegar na cidade aqui vindo da RS. Vai ser um prédio, assim, de 3 andares, assim. É o primeiro que vocês vão ver. É só seguir a RS aqui, então. Isso. Risos. Tá, pra cima aqui, subindo ou descendo? Não, descendo pra cidade, né, que vocês vieram. Ah, tá, beleza. Tranquilo. Obrigada, viu, minha querida? Boa noite. Qualquer coisa, tamo Boa aqui. noite. Ok? Beleza, então não precisa de Waze, né, Liz? Não. Aqui, cara, cidade pequena, tem 3 ruas. Se a gente se Bobagem, perder, a gente dá a volta na quadra. Demorou. Vocês entram no carro, dirigem até a direção da cidade e vocês veem realmente tem pouquíssimos prédios em Carpazinha e o primeiro que vocês veem tá escrito não muito destaque, por isso vocês não ter percebido quando vocês passaram, que é o Hotel de Carpazinha. Original. Ok. O que vocês querem fazer? Eu tô aqui todo fodido. Eu Qual que é preciso o plano? muito. Vocês vão Tomar tirar um um banho. cochilo ou a gente vai dormir até amanhã? É tipo 6:30. Olha, se a gente dormir, dá tempo de dormir umas 12 horas aí pros malucos se recuperar e a gente ainda consegue sair bem cedo de manhã pra ir pra biblioteca. Concordo com a Alice. Ok. Eu fico acordado fazendo meus alongamentos e exercícios rotineiros. Eu quero meu ir dormir quarto. um pouco mais tarde, porque eu quero procurar na Ô, John, internet vai sobre o dormir, Dr. cara. Lunático. Ok? Tem eu trouxe internet no notebook. hotel? Eu trouxe o notebook e eu tenho acesso com o meu 3G incrível. Tá, vocês chegam Eu posso fazer vocês isso? estacionam na frente do hotel e descem no carro. Tem um lobby bem simples assim, com só um atendente atrás. Ele nem viu que vocês entraram, que ele tá só mexendo no computador assim. Ele nem viu vocês entrando. Ele é bem novo, deve ter uns 20 e poucos anos, talvez fazendo algum tipo de estágio, alguma coisa. E ele tem o cabelo castanho claro e tá lá mexendo no PC. Quem é que vai falar com ele, gente? Eu não sou muito bom com Fala aí, pelo falar. amor Ô, de irmão. Deus. Por Eu tô com um favor. socão na minha cara, velho. Eu acho melhor alguém que não tá destruído falar com esse rapaz. Vai, eu vou, César. eu vou. Vem comigo, César. Tô indo. Calma aí. Você tá nos outros dias incrível aí, para um pouco. É um moço nossa, ou uma oi, moça? com licença, desculpa. Opa, oi. Pois não? Vocês querem oi, se tudo hospedar? bem? Desculpa, ele até fica assustado Sim. que ninguém se hospeda aqui. Desculpa, o que foi? Queremos, É por cliente, favor, tá. quanto... Ele fecha as quanto é coisas, ele tava diária, no meu Facebook, tava vendo vídeo no YouTube. Desculpa. Ele abre o sistema Então tem assim. internet aqui. Oi, tem internet, tem sim. Demorou. querido? Meu querido, a gente tá em 5 pessoas. Você tem quarto pra todo mundo? Tem, claro, tem quarto sobrando aqui, né? Ninguém se hospeda aqui. Quer dizer, não porque é realmente longe a cidade, mas o hotel é ótimo, a gente cuida assim muito bem, não se preocupa. Hotel alto, melhor hotel da região, assim, que é o único também, né? Mas é o melhor. E quanto é a diária? Diária, nem lembro, desculpa, é 100 pila. Sem Pra pila. cada um? Pra cada um, né? pra O quarto sem quantas pila. pessoas? Tá, e você tem quarto pra 2 pessoas, pra 3 pessoas? Tem, mas é 100 pila por pessoa, né? Não importa o quarto como tu quiser, mas se tu quiser ficar com cama de casal, de solteiro. Quer dizer, é 80 por pessoa se for ficar no mesmo quarto, aí é 160. César, quer compartilhar um quarto? Eu quero pesquisar junto contigo as coisas. Eu não sei mexer muito nesse online. Eu queria ver como é que a gente é. vai ser os únicos que vai ficar acordado, aparentemente. Eu Sim, prefiro sim. Aí, você tem um quarto com 3 camas de solteiro, meu querido? Eu não. quero pesquisar com eles. A gente não, tem de casal e de separado, né? Mas só 2. Ou 1. Liz, por que você não acorda cedo e pesquisa amanhã? Pode ser também. Pode ser. Ok. Eu gostaria eu vou de ficar falar- sozinho. Eu vou ficar sozinho. Eu Ok. queria ficar com coroa, porque a gente vai dormir, O capotar. senhor tá bem? O senhor tá meio machucado? Não, a gente tava vindo por aqui, a gente parou o carro, tá viajando, né? Parou o carro, fui fazer um xixi,
Acabei escorregando numa vala, bati a Nem boca. brinca, mas que perigo. Se pega no olho, né? Já tá todo marcado já na cara. Ou isso aí é... Não, meu olho aqui é... Que perigo, guri. Nossa, né? Mas não quer ir no hospital, talvez? Tá, o que significa O que isso? ele tá Desculpa, fazendo, não tô gente? entendendo. Ele é americano, né? Não tô entendendo o que significa Ele isso. não deve estar Ele não entendendo entende muito muito bem bem. português, não. É, calminho. É o não entender Cara. português direito. Ah, tudo bem. Então. É o hospital. gringo, man. Hospital. Medical. Não precisar. Bom, Gente, o que tá acontecendo? Beleza, vamos pegar os quartos na moral? Eu Vamos pedir pego o quarto sozinho. então, eu quantos pego o quarto quartos? sozinho. Quantos quartos? 3, né? 3 quartos? 3 quartos. É, Um com 2 dois camas, de casal, né? outro com 2 camas e outro Não, pra... não. Não é de casal? Não, duas Não. individuais aí, Tá bom, tá. por favor. Quer dizer, Não cabe ele Então, na cama, não. 160, 320, 420. Dá pra nós pedir NF, mandar pro Dr. Verossímil lá pra nós conseguir o bagulho? O que é, hein? Vocês emitem Não, nota falei, tô fiscal, falando meus com- queridos? Nota, claro. É claro, para o claro. nosso contador. Pessoa que conta. Claro. Conta. Desculpa. 420, eu emito nota, sem problema. Tá, eu boto 100zão na mesa, pego a chave e vou pro meu quarto. Eu pego minha carteira preço e pego 80 e entrego a metade. E César, eu dou- você vai pagar essa metade? Pago, mas eu vou querer uma nota fiscal aí, ó. Isso a gente pede no final. Não, Calma aí. vocês podem ficar aí, vocês pagam amanhã, não tem problema. Ok, então. tranquilo. Eu pego o dinheiro de volta. Vamos, César. Ele fica com Vamos. 100 reais na mão. Bom, tá bom, né? E deixa no balcão assim. Boa noite, boa Procurar. noite. A chave aqui. Esqueci da chave. A chave, pega Eu a voltei, chave. peguei. A senha é Ok, carpazinha. Carpazinha a senha mesmo. Não tem, né? Não tem gente que mora perto pra roubar, então a gente nem... Só deixa mesmo. Ok, O obrigado. nome da cidade mesmo. Boa noite. Quer dizer, tá cedo, Alô, né? boa Vocês noite, vão... chefe. Boa noite. Nós. Tchau, tchau. Então vocês tchau. sobem, vocês chegam num quarto super simples, tipo o quarto mais simples de hotel que você consegue pensar. Definitivamente não vale o preço. São camas bem... com colchões, lençóis brancos, tudo super simples. Tem um armário pra você guardar as coisas. E tem uma vista pra cidade que é bem pequenininha, assim, com bastante floresta ao redor. Floresta. Vocês olham pra esse entro- horizonte e se perguntam se Acho tem que tem algum que pagar segredo ainda, né, nela. César? Não, desculpa, o... Christopher. Eu vou pagar na saída. Ele perdeu até o sotaque pra falar. Não. Dinheiro no meio? Achei que ele tava falando pra mim. Mas ele tava falando pra você. Não. Eu tô falando pra você do jogo. Eu? Não. Roleplay, Vou gente, pagar jogo na de saída. interpretação. Só vou pagar na saída. Fique tranquila. Ele falou que pode pagar na saída. Pode pagar na série, minha querida? Pode, melhor na real, é sempre a gente paga Pagar na- saída. Então fechou. No caso, vocês já Vou estão no quarto, pro meu- assim. como Vocês é que já estão é? todos no quarto, ele não tá mais lá, mas tudo bem. Eu presumo que você perguntou naquela hora. Bora lá, Christopher. Tá, vocês então estão nos quartos de vocês, os quartos são todos bem simples, tem uma decoração meio genérica, assim, com uma pintura de flor ou de paisagem, igual o Toro Hotel tem. É o eu vou, capota. vou lançar do notebook que eu trouxe na minha mochila Ok. e vou tentar procurar na internet algum Você registro conecta do no Dr. Wi-Fi, Ronald. você percebe que o Wi-Fi é tipo de 1 mega. A internet é péssima. mano. Ô, Joey, olha isso aqui, meu 3G deve ser mais rápido do que isso aqui. Eu não entendo o que tu tá falando, mas sim. É. Tá, o que eu começo a me exatamente você quer alongar pesquisar enquanto ele pesquisa. E já dá um usar computadores. Usar computadores. Pera aí. Você se incomoda, César? Mano. O quê? Ele- Eu começo a fazer uns alongamentos bem bizarros, assim, sabe? Fica à vontade, fica à vontade. Eu tirei... Eu fui normal, eu tirei 79. Tá. Você pesquisa o quê? Doutor Lunático, Carpazinha... Eu posso pesquisar quantas coisas que eu posso pesquisar? Não, você tá pesquisando, você começa a pesquisar sobre esses temas e você encontra algumas postagens de rede social, alguns fóruns mais antigos, postagens bem rasas assim, que falam sobre o
o Doutor Virgulino e 1918, Carpazinha. E você acha muito pouca informação. Você só acha mesmo o nome do doutor e que aconteceu em 1918, em abril de 1918. E aí, em algumas postagens dos fóruns, eles falam que provavelmente daria pra encontrar mais informações em bibliotecas públicas da região. Tá, daí... E você vê também Joey. em postagens, garotos querendo ir pra casa, passar a noite assombrada, gravar vlogs, mas ninguém conseguiu achar o endereço na internet. Tá. Joey, eu tô vendo aqui, eu olho pro Joey e eu vejo que ele tá fazendo uns alongamentos meio que eu achei que era impossível alguém conseguir fazer, assim. Aí ele tá botando o pé atrás da nuca, umas coisas assim. Sim. Bem... Então, Joey, eu tô... Pelo que eu pesquisei aqui, eu só achei informações básicas que o rapaz lá no sovaco seco falou pra gente. Acho que as informações mais específicas a gente só vai achar na biblioteca mesmo, não tem muito o que fazer. Ah, ok então. Você quer alongar também? Não. Ok, então. Eu acho que eu vou quebrar se eu tentar, mas obrigado pelo convite. Aí que você se engana. Tipo isso. Eu sei algumas técnicas, quando você quiser é só chamar, ok? Tá bom, eu chamo sim. Ok. Os outros... Eu vou deitar, sei lá. Eu terminei de Eu vou alongar. jogar pessoas do uma quarto. partidinha de LOL. Ok, Tô você... brincando, eu vou dormir. Pode jogar... Não, pode usar computadores aí pra ver se você ganha ou perde. Tá. Você tem penalidade porque você tem 1 mega de internet. Deu 36. Joga de novo. Foi... Tá. Ai, caralho, deixa eu dar cair. Ah, mano. Perdeu já perdeu. Perdeu os dados. 64. Tá, isso é sucesso? Isso é normal, Tá, então você ganha 1 ponto de sanidade porque você foi muito bem no LoL. Yeah. Você relaxou, 300 descansou. de ping. Não, desculpa, você ganha 1 D6 de sanidade porque você descansou, relaxou e fez um hobby seu. Isso é bom pra você. E eu não? Eu tava ali alongando, colocando a perna Você atrás pode da também, nuca. pode fazer um dado de sanidade. Ok. Um D6, tá? Quando você vai pra um lugar mais calmo e descansa e faz uma coisa que te acalma, você ganha sanidade. Ok. Beleza. Ganho Você um. ganha 1 de sanidade. Eu ganhei um. Ok, ganhei um também. Porra, eu vou beber uísque, então. Porra, LOLzinho, mano. Rapaz, pro cara ganhar sanidade jogando LOL, Não, joguei. Fez bem pro ego dele, ele ganhou com uma conexão merda. Normalmente é menos 20. Joguei com a minha Nidalee ali, mano, no bot ali, mano. Regacei. Liz, Thiago e Cris, o que vocês fazem durante a noite? Eu tomo Pô, um banho. eu quero bater na porta antes deles dormir e pedir a garrafa de uísque. Tá. eu tento dormir. Eu fico 12 horas, essas 12 horas que ali só deitado, mas dessas 12 horas, 10 foi acordado, revirando na cama e 2 dormindo. Ok, vocês podem fazer testes de... Façam testes de constituição. Todo mundo que tá ferido, por favor. Ah, ok. Constituição. Constituição, Nossa, eu fui extremo. Extremo, Eu falei. dá um D6 que é o que você curou. Eu falei. Você falhou, você não recupera. 5. Você recupera 5 de vida. Cacete. O Thiago dormiu muito mal, mas o Christopher tava muito cansado, assistindo muito pesado e conseguiu, depois do banho dele, se limpou bem, conseguiu deitar e apagar, assim, as feridas dele curaram muito. Provavelmente pelo histórico de dublê dele, por, sabe, ser tão... Histórico de atleta, né? Ah, não vem com essa. por esse histórico, sabe, que ele sempre apanhou pra caralho a vida inteira, mas a vida dele era ser dublê, ele cicatriza muito rápido porque o corpo dele aprendeu com isso. Então, o dia amanhece. Alguém mais quer fazer alguma coisa? Eu só bebi uísque e dormi. Você bebeu uísque? Ok, pode ser. Dá um D6 de sanidade aí, você tem... Nossa, eu pensei que você ia me deixar de ressaca, eu já tava ficando muito triste. Depende de quanto você bebe. 3. 3, tá. Você recupera 1 de sanidade. Você ganha 1 de sanidade. Vocês Eu não acordam rolei no o dia dado aquela seguinte, hora. lá pelas 7 da manhã. Foi uma viagem meio cansativa, é um lugar novo. Vocês também tiveram toda a treta do bar. Vocês descansaram, acordam às 7 da manhã, o sol tá bem bonito, o dia tá bem bom, o clima tá agradável. Vocês se arrumam, descem
E vocês veem o atendente, bom dia, bom dia, bom dia. Você vê que ele tá com uma cara de sono, ele também parece que acabou de acordar, acabou de chegar no hotel. Dormiram bem? Tá todo mundo no Sim. lobby já? Dormi muito Presumo bem. que sim, alguém ficou Obrigado. mais? Alguém quer fazer alguma outra coisa? Não. Rituais por mim eu tô no matinais, lobby. assim. Fiquem à vontade pra escrever o que vocês fazem sempre. Ok. Eu tomei um café. Tem café nesse hotel? Você não sabe. Já que é o café da manhã. Oi, desculpa, café? Se quiser eu Sim. faço. Eu vou querer uma Eu xícara, faço um tá café, bom, eu muito vou fazer obrigado. um café. Alguém mais quer café? Quer dois, por favor, meu querido? Eu já bebi o uísque, eu vou tomar um Aceita chá um agora. café, sim, por favor. Nossa senhora, tá. Me dá 10 minutos que eu vou fazer. Aí ele entra assim, Amém, vocês mano. ouvem o barulho, plém, plém, plém. Obrigado, Ele obrigado. tem todo empolgado, assim, que ele adora ter cliente. Ele volta assim, aqui pessoal, aqui, os cafés e um chá, né? Isso. Isso. Muito obrigado. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Ele volta assim. César, ele por que você não disse pro pessoal o que a gente encontrou ontem online? Então, gente, eu dei uma pesquisada e eu não achei nada, não. Eu tô fazendo suspense só pra criar um clima. Mas o que eu achei na internet foi basicamente o que o rapaz do bar contou pra gente, o que a gente vai achar extra e de importante mesmo, acho que vai estar na biblioteca da cidade, que a gente Vocês tem que ir lá dar ouvem uma olhada. o menino atrás do balcão. Só perdi no LoL ontem, mano. Tinha um cara muito bom no outro time. Me comeu o cu, velho. Muito bom, do nada. Nem faz sentido. O cara é muito bom, velho. César, você ganhou dele no game? Não sei. Legal. Parabéns. Vocês não querem ir pra biblioteca? Vamos. Alguém tá ranzinza hoje. Brincadeira, vamos. Desculpa intrometer, vocês falaram que eles vão na biblioteca? Não Sim, tem uma é. biblioteca da Manda um cidade? beijo pra Jéssica, minha namorada lá. Trabalha lá na biblioteca. Linda ela. Beijo pra ela. Aham. Vamos falar. Qual que é seu nome mesmo, queridão? Meu, Murilo. Murilão. Demorou. Pode crer. É 80 pra cada, né? O que foi? A gente esqueceu de vocês- pagar. vocês- Claro, sim. 80 pra cada, exato. Tá, então eu boto 80 reais na. Obrigado, no balcão. obrigado. É nota que Essa você é minha queria, outra né? parte. Ficha, né? Você queria nota fiscal? Sim, sim. querido. Tá aqui, Todos os ó. cortes, por favor. Ai, caralho! Ele arranca. Tá aqui, ó. Saiu meio rasgado, mas acho que dá pra ver. Acho que dá, obrigado. Eu Boa pego noite, e guardo a nota bom fiscal. dia, desculpa, bom dia. Bom dia, chefe. Dia. Mas eu não te dei o dinheiro. Não, Abre a eu carteira tava do esperando você dinheiro pegar, né? Já presumi que vocês iam pagar, vocês não iam me dar o calote, né? Eu dou uma risada muito sem graça. Entendi. Bom dia então, né? Manda um beijo lá pra Jé. Obrigado! Um beijo. Deu dinheirinho pra ele. Obrigado, Murilo. É nóis. Ele que tá organizando as coisas. E aí? Vocês vão até a biblioteca? Vamos entrar no. Vocês estão eu acham, Eu cara? acho que eu já estou recuperado. Eu posso dirigir se vocês quiserem. Sem emoção, por favor. Sem emoção, pelo amor de Deus. Emoção já deu Tranquilo, ontem, né? Tranquilo, ok. Cadê? Mas você curtiu o que eu sei, menino? Colocando o endereço É pela da sua biblioteca. saúde. Colocando o endereço de bibliotecas, já vai automaticamente o celular já tá adaptado a procurar coisas do endereço próximo, ele já vai pra biblioteca pública de Carpazinha. E é bem perto do hotel, assim, é tipo 3 minutinhos, tudo é muito perto em Carpazinha, porque é uma cidade bem pequena. Vocês chegam e é aparentemente um dos prédios mais antigos e mais bonitos da cidade. Uau! Comparado com o resto da cidade, assim, nem parece que é de Carpazinha, é bem arquitetado, é bem cuidado. E ele tem uma escada que entra pra uma porta dupla. Que bonito. Ok? Vamos lá, pessoal. Parece Por tá mim, aberto. vamos entrar já. Ok. Quando vocês entram na tranquilo. biblioteca de Carpazinha, ela tem 2 andares e vocês veem que no balcão não tem ninguém, mas tem um monte de livro empilhado e apesar de ela ser bonita por fora, dentro dela é bem bagunçado. Tá tudo super bagunçado, várias pilhas de livro não só em cima do balcão, mas como ao redor também. E quando vocês procuram alguém que não tem ninguém no balcão, vocês veem uma menina com um monte de livro empilhado, assim, tentando organizar e tá completamente distraída, assim, e estabanada, tentando organizar um monte de livro. Parece que alguém deu muito mais trabalho pra ela do que devia. Ela tem mais ou menos uns 20 anos, ela é bem nova.
Ô, Eu Jéssica. acho que aquela é a Jéssica. Ela tem um castanho claro. Ela tem um castanho claro escuro. Caralho, ela tem um cabelo castanho claro na altura dos ombros. Ela tem um óculos. E ela é mais ou menos baixinha, assim, meio desengonçada. Ela tá usando uma camisa de manga verde comprida e uma calça jeans. Ó, cleans. Ô, Vamos Jéssica. falar com ela? Eu já tô indo falar com ela. Ok, vamos então. Eu vou atrás do Thiago. Vocês vão até ela. Ela fala, ai, desculpa, eu tava nem pensava que iam vir essa hora aqui. Só um segundo. Ela derruba assim os livros. Desculpa, posso ajudar? Então, meu querido, a gente tava procurando aqui livros sobre as lendas urbanas, um tal de doutor sei lá o que eu ouvi falar. Livro de lenda urbana? Ah, deve ter na seção de ficção aí perto, um monte de livro pra vocês pegarem. Honestamente, eu nem leio tanto assim, eu tô tentando organizar só de estágio, né, pra ganhar um dinheiro. Não, pode ir pá. Mas, ó, você sabe onde é que fica esses livros aí também de coisa histórica que aconteceu na cidade? Ah, tem um Tudo setor mais assim? histórico ali, mas o que exatamente vocês estão procurando? Acho que tá procurando coisa de 1980, sabe? 1918. 1918, Thiago. Nossa. aí, Pede boa. jornais, pede jornais. Tem jornal Desculpa, de jornal? 1918, essas coisas? Não, tem um arquivo de jornal ali, que vai há muito tempo, nem sei, eu nem mexo naquela área lá. Se vocês quiserem, é só ir até o final, virar à direita e tem uma salinha fechada só dos arquivos de jornal de Carpazinha. É isso que vocês querem? Opa! Rapaz, isso mesmo. Perfeito. Seria A incrível, biblioteca é obrigado. pública. Ela falou, Ela já pega fui, os já. livros e continua assim a organizar. Ok. Vamos Hey, catar as coisas. Jessica! Fácil de dividir, gente. Murilo é o nome dele? Murilo, O que tem? Oi? Sim, é o tem, Murilo. Ele, ele te mandou um beijo. Ai, quando vocês conheceram ele? Vocês estão ficando no hotel? Ai, Sim. que legal. Ela pega o celular assim e começa a mandar mensagem. Super Ah, simpático. que apaixonada. Você precisa ensinar ele a fazer café, porque o dele tava péssimo, mas o que vale foi a intenção, né? Ah, ele dá... César! Desculpa, eu sou sincero. Ela dá uma risada. Não vou falar. Ela começa a spamar alguma coisa pra ele assim. Não, mas de boa, rapaziada. Será que a gente não pode se dividir, não? Porque aqui eu não vejo perigo, né? Uma biblioteca de boa, ela tá bem cuidada pelo visto, né? Ok. Acho que... Eu já fui pros jornal já. Eu tô indo Ok. pro jornal também. Tá, eu vou olhar a Jessica, biblioteca aí. deixa desculpa te interromper no seu celular aí. Oi, desculpa, não, Você por favor. Mas eu vi que tá muito bagunçado. Alguma coisa aconteceu aqui? Tá tudo bem com você? É que eu entrei de concurso, né? Daí a biblioteca tava abandonada. Eu tô tentando, porque antes de mim não tava tudo jogado, não tinha as estantes, tava tudo desorganizado. Eu tô tentando organizar essa biblioteca um pouco, né? Até, na real, na verdade, acabei faz um mês que eu organizei a sessão do jornal lá, mas aí agora eu tenho que terminar isso aqui tudo, aí depois eu vejo o que eu faço. Ai, muita coisa. Aumente Nossa, o mas- tempo. Que trabalho lindo você tá fazendo aqui, porque eu estou vendo tudo arrumado. Obrigado, por aqui. obrigado. É, tudo sozinha, né? Tem que fazer. Aí ela pega os livros assim, pesado pra ela e começa a carregar. Ah, eu ofereço ajuda pra ela. Ah, você quer Oferece ajuda? ajuda? Jéssica. Ah, não sei se eu posso. Ela olha assim. Ah, tá. Se puder, obrigado. Ok, eu levo pra você. Obrigada. Ela entrega assim. De uma pilha nada, de só me livros. diz onde deixar. Ah, tem que organizar por cor e. Por ordem alfabética naquela estante ali. Ok, eu ajudo. Boa. Ok. O resto faz o quê? Eu já tô na sala de jornal. Eu vou ajudar ela também. Eu quero Tá. olhar outros arquivos. Tipo, não, eles já vão olhar os jornais, eu quero olhar outros livros, algumas outras coisas. Tá, tem Que tem a ver poucos. sobre o Tem, Dr. Lula. a maioria dos livros que estão organizados é da seção de ficção. São tipo, sei lá, tem Stephen King, Tolkien, só um monte de livro de ficção. Tem alguns livros acadêmicos. O que exatamente você está procurando? Algum livro que fala alguma informação sobre o Dr. Lula. Do nada. Isso é muito específico. Tipo, que tipo de livro você está buscando? Não, acho que a parte de registros é só de jornais que vai ter da cidade, né? Algum álbum de fotos da cidade, alguma coisa assim. Ok, você pode usar bibliotecas. É óbvio, eu sabia que isso ia acontecer em algum momento. Eu tava Quem fazendo foi a nos personagem, eu falei, arquivos? mano, se eu tiver No que usar a jornal? biblioteca... Hã? Quem que tá no jornal? No jornal? Eu. Acho que é A Liz e o Thiago. Tá. Pode rolar os da biblioteca vocês dois também. Nossa, mas. Usar a biblioteca? eu falei, Isso. falei. Nossa Cara, cadê meu- senhora. Aqui. Tô procurando. Manda aí. Opa, deu bom. Deu bom?
Deu bom. Tá. Eu tirei 28. Deu mal. No caso, não deu bom. 28 é bom. Ah, tá, deu mas você tinha normal. pouco. Paquetei 20? Não, tá. Você falhou. Eu tenho 25, deu 18, então Tudo eu tô normal. Vocês veem que apesar dela ter... Tá tudo meio que desorganizado, vocês não conseguem entender muito bem o que tá acontecendo. Vocês passam, tipo, 30 minutos passando por um monte de jornal, tem um jornal por dia. Mas como o Joe e o Christopher ajudaram a menina, eles empilharam os livros que ela tava bagunçada. Ela falou, não, já que eu tô livre, eu vou ajudar. E quando ela viu você procurando, ela falou, que data que vocês estavam procurando? 1918. 1918 é essa caixa aqui. Ela puxa uma caixa que vocês não tinham visto e bota na frente de vocês. E aí vocês começam a verificar. Tá bem escondida essa caixa, né? Não, tava ali atrás, do lado do 1917. É que eu esqueci, não tá anotado, né, os anos. Por que ninguém... Quem que vai procurar o jornal de 1917, né, 18? Ninguém. Você deu um ponto. Até nem sei o que vocês estão fazendo, né, mas também não vou me intrometer. Mas agora que eu tô com tempo livre, né, obrigado, inclusive. Aí ela vira pro Christopher e pro Joe, que tinham ajudado ela. Obrigado, muito obrigado. Bom, vou deixar vocês com as coisas de vocês aí. Ela volta pro balcão. E depois de uns 20 minutinhos vendo jornal por jornal, vocês finalmente puxam o jornal, que é esse daqui. Deixa eu puxar. Opa! Eu vou botar vocês na mesa de novo. Olha o fluxo. Cadê eu? Vocês acham... Mestre, eu não estou conseguindo ver. Tá sem o óculos, né? Esqueceu no hotel. Tá difícil pra mim. Já ajeito pra você. Vocês encontram esse jornal aí. Do Diário do Sul, de 13 de abril de 1918. Tenta deixar ele parado. Aí. Por favor, gente. Quem encontra é a Alice, porque ela teve sucesso no Encontro da Biblioteca, então... Ok. Vocês veem que ela puxa assim e vocês encontram... Ela me mostra? Sim, ela puxa, ela fala, achou. Tipo, você achou... Tá bom. Você achou ali virgulino, você achou tudo que você queria. Oba, Thiago, vem cá. Manda aí. Eu não estou achando, não consigo ver. Só um segundo, eu vou ajeitar já. Lurdete. Errei, não aceita isso. Quer que leia Pode ou... ler, pode ler. Tá bom. Então vamos lá, Diário do Sul. O dia é 13 de abril de 1918. O terror escondido na floresta. Em seu casebre isolado, a família Batista era formada por Vigolino, 53 anos, Lurdete, de 39, e sua filha Ana Vitória, de 18. A família apenas pela definição de ancestralidade comum, pois o que foi encontrado no porão dos Batista abala até o mais doentio observador. Virgulino, doutor em medicina, mantinha um nefasto porão, ou masmorra, suas duas familiares em cativeiro, realizando inúmeros testes físicos e mentais que flagelaram... Calma, foi? Dá um teste de linguagem aí. Flagelaram. Porra, eu falo até latim, calma, vamos. As suas mentes, ele transformou as duas mulheres em irreconhecíveis cascas do que antes eram. Após borbulhantes relatos de transeuntes que afirmaram ouvir gritos vindos de dentro da residência, alguns moradores locais se juntaram e invadiram o domicílio Batista, seguindo os sons das vítimas do ominoso Virgulino. Ao entrar em seu laboratório subterrâneo, repleto de líquidos e misturas químicas, ferramentas de contenção e suas duas pacientes presas e mente captas, a multidão em linchamento coletivo agrediu e enterrou Virgulino vivo em seu próprio quintal. As autoridades locais afirmam ter encontrado no meio dos estudos e equipamentos de Virgulino cartas de um homem insano, onde afirmava estar tentando salvá-las de algum tipo de infecção mental identificável. As vítimas foram realocadas para o sanatório de Pequena Carpa, onde serão tratados com a profissionalidade e respeito que merecem, sob a direção do estimado Dr. Verrucht. Eduardo. Isso é tudo que vocês encontram desse caso. Vocês procuram por mais jornais, vocês não encontram mais nada. Essa é a única reportagem que tem informações relevantes.
Gente, vocês não querem ir para o sanatório? Será que ele existe ainda? Não, as vítimas foram levadas vivas, mas esse jornal é de 1918, então eu não creio que nenhuma delas tenha vivido mais de 100 anos, né? Eu tenho uma sugestão, pessoal, e talvez uma teoria. No começo eu achei que... Desculpa, eu não quero atrapalhar, mas... no começo eu achei que era só uma lenda que tinha se tornado real, de uma maneira sobrenatural, mas eu acho que se tem registros reais, então é porque isso realmente aconteceu, e como as pessoas foram contando essa lenda repetidamente durante os anos, ela pode ter se tornado realmente um fantasma ou alguma coisa, um espírito vingativo que se tornou real. Eu não sei, tem muitas lendas sobre isso, mas eu acho que a gente tinha que visitar o lugar onde esse cara foi enterrado vivo. Mas como que isso explicaria também essa tatuagem, aquela marca na cabeça do... Talvez sejam os exoterroristas Os espalhando exoterroristas podem ter descoberto a lenda. Exatamente, espalhando. Eu acho que a nossa equipe antiga deve ter feito isso, deve ter ido visitar o túmulo desse médico. Então a gente pode talvez encontrar pistas dele lá. Eu acho que tudo que a gente faça, que a gente pense que nossa equipe antiga fez, a gente tem que fazer com muita cautela, cara. Que uma das ações que nossa equipe antiga fez causou que eles aparecessem. Eu concordo. Eu acho Muito que... bem, Joe. Obrigado. Muito bem, Joe. Obrigado. A Jessica falou que ela trabalha aqui há pouco tempo, né? Quem sim. será que trabalhou aqui antes? Porque quem trabalhou aqui, se o time Kelvin lá viram alguma coisa, vieram aqui pra ver, essa outra pessoa sabe. Ela disse há quanto tempo que ela trabalha aqui? Só que ela chegou muito recente e que tava tudo bagunçado. Porque se ela chegou muito recente, será que o funcionário anterior da biblioteca não era a mulher do Rafael Montes? Afinal, a biblioteca tinha um funcionário e esse funcionário saiu. E a menina pegou todo o trabalho pela metade pra continuar. Vocês querem perguntar? Bora perguntar pra ela, mas faça que Acho uma boa ideia. Será que ela sabe quem trabalhava aqui antes dela? Vamos descobrir. A gente podia pedir por um arquivo também da cidade. Ok. Seria interessante. Vamos Ô, lá? Jéssica. Vocês vão até o balcão? Vocês vão até o balcão, ela tá lá mexendo em algumas coisas. Falou, desculpa, fala. Peixe, Pois não? quem é que trabalhava aqui antes de você? Aqui na biblioteca? Não sei, na verdade, eu só abri o concurso, eu me inscrevi. Você trabalha aqui há quanto tempo? Vai fazer uns meses aí, uns 3, mais talvez. Que mês agora? Abril? Comecei no ano passado, assim, mas uns 8, 9 meses. Você... 8, 9? Jéssica, você conheceu o caso do rapaz que foi encontrado morto no carro e Do da Rafael, mulher e da né? filha Falaram que bastante sumiram? dele na cidade, mas não... Até falaram, né, que era o doutor, né, o doutor lunático aí, mas eu não... Que acho que era o que vocês estavam procurando, né, que eu vi você lendo. Eu nem sabia que tinha isso, na verdade, aqui, eu fiquei até interessado, eu fiquei ouvindo meio de canto, desculpa até ter feito isso. Não tem Você problema. conhece a história, então, do Dr. Todo mundo Lunático? conhece, é famosa aqui na região, né? E qual é a versão que você conhece? Do doutor, né, que ri na floresta, pega os motoristas perdidos. Ri na floresta? Não, que se você, de noite, né, se tiver motorista perdido, você vai ouvir a risada dele e ele vai te puxar pra casa pra fazer experimento. Jéssica, alguém antes da gente veio pesquisar esse caso recentemente aqui com você? Acho que sim, veio um pessoal aqui, na verdade, ver os... Mas faz muito tempo, faz tipo uns 5 meses, acho. Ok. Mas Eles fizeram... Era um pessoal mais velho, eu nem prestei muita atenção, eles vieram ver um monte de livro, assim, pegaram um monte de livro, até
Até achei estranho, né? Difícil o pessoal vir pegar tanto livro, pegaram um monte de livro aqui e foram ver os jornal também, vieram perguntar do doutor. Eram 3 rapazes e uma moça? 2 rapazes e uma moça? Era... Ai, tinha homem e mulher, mas era... Moça não, né? Era um pessoal meio mais velho, assim, uns 50 anos. Ah, mas eram umas 3 pessoas, mais ou menos, né? Não, era mais. Era mais? Acho que era tipo umas 5 pessoas também. Você consegue ver aí os livros que eles pegaram? Deve ter no registro, não é coisa? Não, porque eu não tava nem preocupado, né? A gente nem marca muito registro aqui, porque é mais na base da confiança. A pessoa pega e leva e traz. Na verdade, eu não lembro deles trazer de volta, na verdade, agora que você mencionou. Jéssica, a biblioteca com certeza tem mapa da cidade, não tem? Tem, com certeza. Tem livro aí de geografia. Tem os mapas da cidade mais antigos, por volta de 1918, 1920? Tem. Senhora, você pode mostrar pra gente onde Tá fica? bom, vai. Mas Sim. eu não guardei. Me dá um segundo só que eu não organizei isso ainda, mas eu acho que eu sei onde tá. Pera aí. Dá um teste de sorte aí, Liz. Nossa, deu 93. Eu tenho 30 de sorte. Tá, vamos ver. Não, ok, ela tirou um bom valor. Ela entra assim, demora mais uns 30 minutos. Ela fala, desculpa, vocês estão com pressa? Imagina. Ela demora tipo meia hora. Fique tranquila, estamos todas 2 bem. horas e pouco já. No seu tempo. Ela acha um monte de mapas. Aqui, ó. Tá aqui, achei aqui. Ela joga um monte de mapa. Né? Os mapas mais antigos aqui que tem da região. Os primeiros, na verdade, que fizeram, né? Que aí nem era carpazinha ainda. Era a pequena carpa que tinha um vilarejo aí. Interessante. Tá. Esse mapa, ele tem alguma casa mais afastada? Algo que Dá uns chame a bibliotecas. atenção? Ou um geografia. Ciência de geografia. Pera aí. Tá, calma lá. Eu não tenho geografia. Então dá um Ok. ciência geral. Ciência geral? 1%. Tá. Ok. Não, tirei 70. Mas tudo bem, vocês podem usar bibliotecas faz mais sentido nesse sentido de ver livro, mapa e tal. Ou encontrar. posso Encontrar jogar de funciona, novo? vocês podem usar encontrar. Tá, Você tá procurando ok. uma coisa específica. Ok, eu tirei 29. Eu tenho... Isso é sucesso? Todos podem usar sucesso, encontrar nesse sucesso. caso, tá. Você olhando assim, tem poucas coisas no mapa, você vê que um pouco mais isolado tem um lugar que tá marcado como Sanatório de Pequena Carpa. Ok, eu tirei bom. Tá. É um lugar mais isolado do mapa, assim. É um pouco mais isolado, sim. E ele passa perto da RS lá Não, que a gente é do outro tava... lado. E Não aí, é tão rapaziada? longe assim, mas não é perto. É tipo por exemplo, vocês tinham ido pro oeste e isso vai pro norte. Tá. A gente pode tentar ir lá próximo do bar e tentar procurar a cabana do cara, ou a gente pode ir pro sanatório. Eu As acho duas melhor ir opções pro eu sanatório, porque provavelmente lá vai ter registro das 2 mulheres. A gente pode dar uma olhada no sanatório. ainda estiver de pé, né? Mas eu ainda tô Sei. pensando sobre as pessoas que vieram aqui antes da gente. Se eram mais de 3, não era o grupo Kelvin que veio. Ou se eles se uniram com outras pessoas pra vir na biblioteca. A gente não sabe quem são essas pessoas. Exatamente, eu achei muito estranho. Porque o senhor Veríssimo viro- disse que era um grupo de 3. Aí eu viro pra Jéssica e falo, Jéssica, você não lembra nenhum aspecto físico? Você não sabe se as pessoas que vieram aqui eram carecas ou se elas tinham tatuagens grandes nos braços? Não, tatuagem, nenhum deles tinha tatuagem, era tudo um pessoal mais velho mesmo, nem... Mas eles eram carecas? Ou usavam jaqueta de couro ou alguma coisa assim? Não, era tudo, parecia uns professores, assim, que diria que era um professor de universidade, né? Mais bem vestido, assim. Era o nosso grupo, mas que estranho. Eu deixo escapar. Tranquilo. Eu agradeço aí seu tempo, Jéssica. Nada. Você se importa a gente levar esse jornal com a gente? Desde que traga de volta, não tem problema. O pessoal pega a e gente traz traz, aqui. na mão. É carpazinha, né? Vai onde, né? Com isso daí, vai fazer o quê, né? Não tem o que fazer não, tá de boa. Obrigado, viu, minha querida?
Agradeço. coisa, tamo aqui, né? Jéssica. Vou terminar. Lembra o Murilo do Obrigado café, de hein? novo por ter me ajudado, viu? Me ajudaram um monte. Nossa, vocês não fazem ideia. Muito Não obrigado. precisa agradecer, não Agora, precisa. Ah, de nada, né, guria? Eu tô tentando Ai, tu é daqui? Barbaridade. Tu é do sul? Ah, Eu tava não, vendo o na sotaque verdade, de eu- vocês. Não quis perguntar pra não ser indelicada, né? Vocês são de onde? Ah, eu vim do Eu sou Japão dos mesmo. Estados Unidos. Ah, eu vi o gringo, né? Não, mas é isso. Obrigado, viu, Jéssica? Valeu. Eles Tá, são Fica bem, do bom Brasil. dia. Tá. Bom dia, bom dia. Bom Obrigado, dia, bom desculpa dia, de boa estar com tarde. pressa. Vocês Desculpa a vocês grosseria. melhoraram o dia Manda dela, um assim, ela abraço ficou, pro Murilo, viu? ela ficou feliz, assim, que vocês passaram lá, vocês ajudaram ela. Ganhamos um vocês ponto de sanidade porque deixamos ela feliz, tá fizeram. brincando? Não, só continua. Ela ganhou um ponto. Ela ganhou um ponto de sanidade. Boa, Jéssica. Ok, a gente sabe que é o sanatório. Vocês querem mesmo fazer isso? Ah, eu ainda acho que a gente devia investigar o local enquanto é dia. Não gosto do escuro. Enquanto é dia. Então, meus lá queridos, ela no falou monstro. de rir na floresta durante a noite, pega os motoristas perdidos. Eu quero fazer um bagulho antes. A gente saiu pela porta. Aham. Eu sei que Carpazinha é uma cidade pequena, mas eu quero dar uma olhada em volta da biblioteca assim, pra ver se tem alguma câmera que possa ter filmado quem foram as pessoas que entraram, alguma coisa assim. Eu posso rolar um encontrar pra Pode isso? dar um encontrar. Ah, mano. Aí, relaxa. Não achei não. Eu falhei. Eu acho. Eu falhei. Você olha ao redor, você não vê nenhuma câmera que você consiga identificar. Tá. Ok. Eu olho pra você. Por que você tá olhando pros lados, filho? Talvez, sei lá, Carpazinha é uma cidade que tá caindo aos pedaços, mas se tivesse alguma câmera aqui que pudesse ter filmado quem foram as pessoas que entraram, talvez a gente pudesse, né, dar um passo adiante na... Mas você achou Nossa, alguma investigação. coisa? E eu quero ir procurar também. Pode procurar. Não achei nada, não tô vendo nada de primeira vista, não. Calma aí. Você tem penalidade porque você tá procurando logo depois dele. Tá. Se você jogar 2, pega o pior. Eu não consegui. Tá. Então você também não encontra nada. Achou que não vai ter nada, né? Cidade é velha. Acho que tá no Né, sanatório, cidade- não, gente. Vocês estão fazendo o que aqui? Procurando você tem câmera por aqui. Caralho, isso é uma boa Caralho, soltaram fogos de artifício ali, mano. Mas a Caraca, internet... gente. A internet do hotel era de 1 mega, eles não vão ter câmera aqui, então... Eles vão querer filmar o quê também? Não tem espera um nada... pouquinho, espera um pouquinho. Eu volto na biblioteca. Jéssica, desculpa. Oi, te fala. atrapalhar de novo. É que a gente pensou agora... É porque Carpazinha é meio velho, né? Meio antigo. aham. Mas tem alguma câmera por aqui? Aqui na biblioteca não, né? Por que que... Não, acho que não. Quem que vai roubar a biblioteca pública? Não é a câmera da biblioteca, é lugar que vende câmera. Deve ter na loja por perto. Tem se tu for na avenida ali, tu acha alguma loja de tecnologia. Desculpa, obrigado, viu? De nada. Bom Eu dia. vou embora de novo. Pessoal, É. realmente não ter câmera. Não tem. Tá, então querem ir lá no sanatório lá? Gente, eu tenho uma suspeita, uma leve teoria aqui. Que eu acho que a gente só vai encontrar a cabana do Virgulino à noite. E se a gente Seguindo se perder? os gritos, os barulhos. Seguir grito? Eu posso me fingir de perdido, se vir alguma coisa, eu socão na cara. Não sei se é assim que o sobrenatural funciona, mas seria bem divertido. Não sei se esse é o Provavelmente- plano mais inteligente pra... Provavelmente é a hora que o véu fica mais fino e o paranormal pode agir. Eu acho. Mas pra gente achar a aranha, a gente tem que se tacar na teia dela mesmo? Às vezes sim, mas eu adorei essa analogia. Obrigado. Eu gostei também, obrigada. Tá, então vamos pro sanatório primeiro? Até que meu filho é inteligente, viu, esse menino? Não puxou de você, né? É porque você não Gente. sabe das minhas habilidades. Aqui, ó. Tá, vamos Bora aí tentar, então. rapaziada. Vamos no sanatório.
A gente sabe onde é, tem no mapa. Agora né? vamos sabe no com mapa, é. emoção, ok? Não, eu falei brincando. Dá um Eu dirigir, falei dá brincando, um eu falei round de Me brincando. dirigir. ajeito. Eu me Eu falei ajeito. brincando. Ah. Desculpa. Prontos? Não. Peça desculpa para o Papa, não para mim. Desculpa. Ah, não. Dá uma rolada de dirigir aí. Ah, velho, ele vai Deus, capotar o capotou. carro e vai acabar o RPG. É isso que vai acontecer. Nossa, foi normal. Tá, foi normal? Então você consegue dirigir rápido, mas não foi tão habilidoso como da outra vez. Hoje você tá... Talvez por causa das feridas você não tá conseguindo dirigir tão bem hoje quanto ontem. Ontem você realmente deu um show. Não, pera, eu tenho... Desculpa. O meu é 90. 45 tá em cima. Tá em bom, tá em Pra bom. baixo então foi bom. Então foi... Não, então você dirigiu bem, mas você não dirigiu igual ontem, que foi foda. foi legal. Foi uma Foi direção só, você maneira. chegou rápido. Vocês foram... seria uns 15 minutos, vocês chegaram em 8, Não, 9. foi ali um Mad Max, Isso. linha reta. Foi, Vamos. Vocês chegaram. Ui. Quando vocês vão subindo pela estrada principal, você vê que tem um desvio que é um pouco escondido, mas até como você foi bem no dirigir, você encontra com facilidade e segue por alguns minutinhos numa estrada meio de terra, e vocês veem um grande prédio aparecendo por trás da... Um grande prédio não, desculpa, uma casa um pouco grande aparecendo por trás das árvores. É uma casa que tá bem destruída, completamente abandonada. Claramente ninguém usa ela há muito tempo. Nela tem vários grafites e pichações escrito "Não entre" em vermelho bem grande. As janelas estão todas tabuadas por fora. E tem vários símbolos de pentagrama e vários outros símbolos exoterroristas pintados na parte de fora mesmo. Com vários tipos de idades diferentes. Parece que é um lugar que foi bem manchado, assim. E era até que bem popular na região. Por mim, entramos aí. Não me importa com uma plaquinha escrita "Não entre". Ah, isso daí Eu não quero- pode, não. Eu quero entrar com a pistola na mão já. Ah, não, vamos todos Vocês devidamente, todos descem né, do carro equipados. e quando vocês descem, vocês se veem de frente com uma entrada que tem uma porta dupla depois de algumas escadas que estão todas cheias de mofo e tá tudo meio que caindo aos pedaços. Vocês podem fazer um teste, por favor, todo mundo de encontrar, por favor? Yes. Desculpa, de escutar. Isso, O quê? tá? Isso, de escutar. O Thiago tem penalidade porque ele é surdo de um lado. Falhei. A penalidade é como? São duas? Joga duas vezes e o palavras? pior, falhei. o pior é o que O conta. 90 é de escutar e sou surdo. Nossa, Eu falei. Eu dei... Eu passei. Nossa, Olha aí. como que eu não dei extremo, mano? Eu Tá. dei normal. É bom, quer dizer. Eu tirei 9. Eu tirei 41. Foi bom. Os que tiveram sucesso ouviram coisas se mexendo vindo de dentro quando vocês estão se aproximando da porta. Mas é tipo coisa lá de dentro mesmo, alguma coisa batendo lá dentro vindo de dentro do sanatório. O lugar é bem assombrador, assim, é bem pesado, é um ambiente pesado. E vocês veem de dentro da porta saindo uma leve neblina. Pessoal, eu não gosto disso. Vocês ouviram isso aí? Tem uma galera dançando lá dentro, eu acho. Tem alguém dentro daqui. A gente não tá sozinho Não aqui. estou escutando nada. Todo Pessoal, mundo, eu não se gosto você tiver disso. uma arma, já Quando coloca vocês ela estão na mão. frente da porta, vocês veem do lado, assim, tem uma placa quebrada e toda enferrujada no chão. Vocês conseguem meio que reconhecer que tá fracamente escrito Sanatório de Pequena Carpa. As portas fechadas estão apodrecidas, mas elas estão barradas com algumas tábuas que também já estão apodrecidas. Parece que alguém barrou esse lugar há muito tempo. Ô... Cris, Oi. você tá ligado que só deixa de novo, né? Vocês têm certeza? Não força muito pra não abrir os pontos. Se você quiser, eu faço essa eu missão. sinto que já está tranquilo. Você quer fazer? Fazer Não, o quê, meu querido? deixa que eu faço. Vocês podem fazer o teste. O único jeito de dar merda é se você tirar 100 ou se você forçar e errar. Eu posso, então? Vai lá. Já fica preparado aí com a arma todo mundo.
Tá. Tá todo mundo mundo armado, né? Com a arma na Passou mão a já. arma. Calma aí. Ok. Eu tô sem arma. Na mão. Somos dois então, menino. Somos dois. Eu vou chutar a porta. Pode dar um teste de força. Foi... normal. Tá. Você afunda a porta, o pé na tábua e ela cede com facilidade. As duas portas se abrem. Você vê agora uma grande entrada. E vocês se veem lá na frente. Vocês veem uma mesa. Tem um grande salão de madeira com um tapete. O lugar tá bem sujo. Vocês veem manchas de sangue por todo o chão. 2 cadeiras na frente de uma mesa. E tem outra cadeira, o que seria provavelmente algum tipo de balcão antigo. Um monte de folha e sangue pra todo lado. Parece que o lugar tá caindo aos pedaços. O teto, assim, o cheiro é agressivo, é ruim, é desagradável tá ali. Mas vocês veem que atrás do balcão o corredor vai bem longe. Tem 2 salas que entram. E na porta da direita tem uma porta de grade que vocês não conseguem ver direito o que tem dentro ainda. Uma porta de grade. O lugar tá bem iluminado porque tá de dia. Mas ele é bem escuro, mesmo tá dando de dia, porque ele é fechado. Vocês só querem não tem- procurar alguma coisa que tem nos papéis algo- ali? Tem Vocês muito sentem, papel. todos vocês sentem uma presença ruim. Vocês ouvem barulhos ecoando vindo de dentro. Vocês sentem que o perigo é iminente no sanatório de Pequena Gente, eu Carpa. não quero ficar muito aqui. E Vocês é não querem ver aqui alguma que a coisa gente nos vai papéis? terminar a sessão de hoje. O Segredo na Floresta. A gente termina. A gente continua essa história no sábado que vem. Com muito mais coisa ainda pra descobrir. Estamos apenas Caralho, tu raspando meteu a o intervalo- superfície. É o cliffhanger, Meteu o mano. intervalo do Dragon Ball, tio. Você só deu gostinho pra gente. Exatamente. Você tirou Temos um da sanatório nossa mão. inteiro. pra Nossa, eu já explorar. queria ver os papéis, eu já Cara, queria ir na casa. Muito obrigado por terem participado hoje. A gente volta no sábado que vem às 18 horas de novo. Todo sábado às 18 horas a gente vai ter uma sessão de Segredo na Floresta com essa história que a gente tá só começando. Tem muitos mistérios ainda. Muito feliz. Gostei muito. Os personagens estão sendo muito legais. Tá sendo muito bom. É nóis. Tô triste agora. Tá sendo divertido demais, de verdade. De verdade. Mano, na moral, chegou o rango, desembrulhou o pacote, aí você falou, você come. Não pode pegar. Eu gostei Descolado, muito, tá foi descolado, muito tá legal. massa. Vocês foram pra vários caminhos que eu nunca massa. nem imaginava. Tem vários outros caminhos, foi muito divertido. Mano, eu tô muito ansioso pra semana que vem. Tem muita coisa que eu preparei. Sei lá, tá sendo uma experiência muito legal no fim das contas. Tá sendo. Eu fico muito Tá feliz sendo dessa mesmo. saga de Cara, RPG. de verdade. legal. De verdade. É muito gostoso. Tá muito massa. Parabéns, cara. Parabéns. E dessa vez não é. Dessa vez a gente vai. É uma sessão, uma história. Eu não que vai sei continuar, se- sabe? Eu não sei se a galera tá com a mesma sensação, mas sei lá, toda vez que a gente começa, eu tenho a sensação de que a gente tá começando uma coisa muito foda e que tá só no começo ainda, não Sim, só as sessões, sim, mas sei com lá. certeza. Parece que o negócio vai sair daqui, eu tenho essa impressão. O primeiro sei. RPG tinha sido mais um teste, esse aqui é mais uma real thing, sabe? A gente tá indo pra... E os personagens estão se desenvolvendo de muito legais. Eu gostei muito de como tudo aconteceu hoje. Parabéns mesmo pra todo mundo. Também, eu também, tô curtindo. Então, sábado que vem, às 18 horas, Gostei. o Segredo na Floresta continua. Essa foi a primeira sessão. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Muito obrigado a vocês que participaram. E a gente Obrigado. se vê sábado que vem, às 18 horas. Durmam bem, Sábado que vem. tomem água. E até a próxima sessão. Lavem as mãos. Pode deixar. Beijo. Fiquem bem. Se cuidem. Valeu. Tchau, gente. Antes de terminar, na verdade, eu queria agradecer de coração a equipe do Segredo na Floresta. Por favor, se você curtiu, ao menos um pouquinho até aqui, essas pessoas são tão responsáveis quanto eu por fazer isso acontecer. Escolhe uma dessas e vai no Twitter e agradece e segue. Muito obrigado a Amanda e ao Thiago por terem feito os cenários tão rápido, mandaram tão bem. O Faria por ser um editor maravilhoso. O Rafael por trabalhar tão bem com todos os personagens. O Jota e o Gabi por terem feito a arte adicional e, sabe, eles deixaram todas as imagens muito mais bonitas. E o JV por programar todas as fichas do sistema. Escolhe uma dessas pessoas, não precisa em todas, escolhe uma dessas e agradece por mim, eles realmente merecem muito. E muito obrigado a você por ter assistido. Eu tô muito feliz com esse projeto, espero que ele continue por um bom tempo. Todo sábado às 18 horas a gente vai ter uma sessão de RPG com cada vez mais conteúdo. A gente acabou de estar raspando a superfície. Tem muito mais coisa pela frente.
Obrigado por hoje. Durmam bem, descansem. Fiquem em casa nessa quarentena. Estamos jogando RPG pela internet, com os problemas técnicos. E a gente vai continuar entretendo vocês. Espero que esteja sendo tão divertido pra vocês quanto tá sendo pra gente, porque tá sendo muito legal pra mim. Durmam bem. Até sábado, às 18 horas. Como sempre. Agora sim, fiquem com o tchau.